Francisco Souza Lima. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço para você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! O microfone da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro no futebol Bandeirantes. Para você, tem Campeonato Paulista. Sexta rodada do Campeonato Paulista para você. A bola vai rolar para Corinthians e Capivariano. E o futebol da Bandeirantes traz a emoção desse jogo de bola. O destaque primeiro na Neoquímica Arena. O público vem chegando, vai chegando a fiel torcida corintiana. É do timão Corinthians da Bandeirantes, Luiz Fabiani. Fala, Ulisses, um abraço para você e para todo mundo ligado na Jornada Esportiva Bandeirantes. À minha frente, as equipes de Capivariano e Corinthians no aquecimento no campo de jogo da Neoquímica Arena. E é o Corinthians, sétimo colocado do Campeonato Paulista, que sabe que uma vitória o coloca em condições muito confortáveis, pensando em classificação às quartas de final da competição. No entanto, uma derrota pode ser trágica, levando em conta que vem pela frente clássico contra o Palmeiras e um duelo direto contra o São Bernardo no ABC Paulista na última rodada. O futebol da Bandeirantes traz o destaque do Capivariano pro jogo. Diz aí, Fabiani. Que da mesma forma, na tabela de classificação do estadual, luta por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Mas neste momento está fora dos 8 qualificados. Ocupa a 11ª colocação com 7 pontos, um a menos do que o Sport Clube Corinthians Paulista. E sabe que uma derrota pode o aproximar ainda mais da zona do rebaixamento, hoje ocupada por Velo Clube e pela Ponte Preta. Mas também, em caso de triunfo na Neoquímica Arena, almeja uma vaga na próxima fase do estadual, Ulisses. A bola vai rolar para você, torcedor brasileiro. Corinthians e Capivariano no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. E o timão que vem bem de frente pro jogo. Vem bastante alternativo, Ulisses, até porque a gente tem comentado, a sequência não é fácil. O último jogo contra o Flamengo, uma decisão, desgastou muito os principais atletas do Corinthians e vem aí clássico contra o Palmeiras. Portanto, daqui a pouco, as escalações na Bandeirantes e o corintiano não se assuste. Vem um timão muito diferente para o jogo desta noite. A bola vai rolar para você, Corinthians e Capivariano, Capivariano e Corinthians. Você ligado no futebol da Bandeirantes, é Campeonato Paulista, antepenúltima rodada da competição. A bola vai rolar da primeira fase do Paulistão. Lembrando que são 16 equipes disputando a competição, apenas 8 equipes passam para a próxima fase de mata-mata do Campeonato Paulista. O futebol Bandeirantes traz mais do Capivariano, que segue no aquecimento. Segue no aquecimento e vem com força máxima para a Neoquímica Arena, com exceção de talvez uma das principais articulações da equipe no setor ofensivo, Daniel Baianinho. Cumpre suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e está fora. De resto, força máxima na equipe do interior paulista que quer surpreender o Corinthians em Itaquera. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Capivariano. A bola rola daqui a pouquinho para você, torcedor brasileiro. O futebol Bandeirantes traz o destaque, a opinião Bandeirantes para Corinthians e Capivariano. Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli, um abraço, boa noite. Boa noite, Ulisses. Um abraço para você, para o Fabiano e para toda a nossa equipe técnica. O Dorival vai escalar o Fabiano e já vai informar, mas é um time reserva para começar o jogo, com algumas boas observações, como por exemplo o Caio César, que jogou a final da Supercopa do Brasil, e até mesmo a presença do Guinegão começando o jogo, assim como esse lateral uruguaio Pedro Milans, que vai fazer a sua segunda partida, e um banco reforçado para evitar qualquer tipo de surpresa.
Acho que o Dorival Júnior, com a entrevista que ele deu aqui na Rádio Bandeirantes na terça-feira, ele deixou bem clara a seriedade que ele trata o trabalho. Qualquer título é importante. E ele, depois que ganhou a Supercopa, ele já deixou claro, olha, eu já estava preocupado com o jogo de quinta pelo Campeonato Paulista. Isso faz com que ele seja realmente um técnico vencedor e preocupado com as coisas relativas ao time. Corinthians é favorito? Claro que é, com reservas, com titulares e com misto. Mas tem que jogar bola, porque o Capivariano ainda tem condição de chegar na próxima fase do Campeonato Paulista. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Prétio. Boa noite, Ulisses Costa, amigos da Rádio Bandeirantes. É o momento também de você querer fazer parte de um grupo onde o treinador é o Dorival, né? Ele na terça-feira falou com o pessoal da rádio e tá dando oportunidade, e isso é importante para os jogadores também. É uma competição sadia entre o grupo. Você tem que fazer escolhas e você tem que ter um time ao mesmo tempo. Você tem que saber valorizar os jogadores que você trabalha. E o Dorival tem essa cara, né? Falou até assim que terminou um jogo onde o Kaká foi mal, ele falou que o Kaká foi bem. Quer dizer, ele valoriza o atleta. Ele não larga a mão de ninguém. E hoje ele tá fazendo isso com todos os atletas, dando oportunidade. Voltou com o Guinegão aí também. Essa é a verdade. Guinegão, Vitinho, Caio César. Com certeza vai ser um ataque rápido com o Garro no comando ali. O Garro não jogou contra o Flamengo, não saiu jogando contra o Flamengo, mas tem outra oportunidade de aqui estar em forma, de mostrar pro Dorival que tem essa qualidade para fazer parte do outro esquema tático. Então, quando você trabalha com um treinador dessa forma, que ele valoriza o ser humano acima da camisa, de tudo, e depois ele tem que pensar também numa camisa pesada para ele colocar em campo e segurar também o trabalho dele, segurar todas as coisas que falaram dele, que quando terminou essa Supercopa ele colocou na mesa, falando, opa, vamos valorizar aqui o Dorival também. Então acho que ele valorizando o grupo acaba valorizando ele, a torcida valoriza o trabalho dele e a imprensa também vê com bons olhos. Então acho que o caminho do Dorival é esse, de abraçar todo mundo e abraçar títulos, né, Ulisses? Que o homem gosta de ganhar um título, né? E como gosta, a bola vai rolar ainda bem no mata-mata, né? Pontos corridos não é muito forte dele não, né, Ronaldo, né, Pretzel? É verdade, ele é talhado pro mata-mata, 4 títulos de Copas do Brasil com 4 times diferentes, pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Flamengo e pelo Corinthians. Isso é muito grande. Ele até desabafou em relação à seleção brasileira. E ainda chegou a usar uma frase que eu acho que repercutiu pouco e acho que a gente tem que debater bastante. Que os números do Ancelotti não são diferentes dos dele, né? Então, acho que é uma frase forte neste momento, às vésperas de uma Copa do Mundo. Mas que ele é, né, Ronaldo, especialista em mata-mata, mas tem que fazer, claro, o Corinthians jogar dos pontos corridos. Por isso que ele pede reforços, porque pontos corridos você precisa de elenco, Ronaldo. É verdade, e outra, né? Tem que ter uma competitividade entre os treinadores também. Ela acontece hoje aqui nos jogadores. Um compete com o outro ali, mano a mano. E tem que ter isso aí também. Ele tem que querer mais que os estrangeiros que estão chegando. Os estrangeiros têm que querer mais que ele. O Felipe Luiz também lá no Flamengo tem que querer muito mais. Isso aí faz parte do dia a dia, das maiores torcidas, da imprensa. E o Dorival, ele só tá pedindo para ser lembrado, porque está sendo muito cobrado e não está sendo tão valorizado como deveria. Eu acho que ele tem que pedir isso também. Ele tá certo, ele ganhou o título, ele tem que pedir. Não é arrogância, não é, Ulisses, não é arrogância, não é máscara, não é nada, nem mais, nem. Ele não quer ser mais nem menos que os outros. Ele tá lembrando que acontece muitas coisas e muita gente é valorizado demais, né? Muito bolo. E a festinha é pequenininha, viu, Ulisses? Mas na opinião de vocês, Ronaldo, só uma pergunta pra ti, pro Ulisses e pro Fabiano também. Ulisses e Ronaldo. O trabalho do Ancelotti é parecido com o dele na seleção? É que o peso é outro, né? O peso do cara é outro, né? Ele veio também, de onde ele veio, aquela coisa toda. Ele reclama aí. Foi uma declaração números... forte, hein? Os números são parecidos, né? Mas assim, eu diria que a gente deveria valorizar esse cara aí, o tal de Dorival Júnior, velho, porque ele conseguiu feitos aí que o São Paulo não tinha essa Copa do Brasil e ele fez a diferença. O Corinthians, um time que parecia mais ou menos, conquistou também. E um time que na Supercopa jantou aí o bicho papão de todo mundo aí, jantou 3-0 e ainda tiraram um gol. Então, ele quer ser reconhecido. Então vamos reconhecer o Dorival, Ulisses.
Não tem como ser diferente, mas Pretel, é diferente. O Ancelotti, eu acho que o trabalho dele na seleção brasileira é muito bom. O Dorival foi bom, não teve muito tempo, não é mesmo? Mas o Ancelotti, o trabalho dele é muito bom. É que o peso do nome Ancelotti na seleção é um negócio impressionante, né? É o tamanho, Eu acho que o Ancelotti, nesse momento, é maior do que qualquer jogador que veste a camisa da seleção brasileira. Ele só vai ser menor se o Neymar vestir a camisa da seleção brasileira. Forte também eu acho que ele não vai... Presto, eu acho que ele não vai largar o grande nome que nós temos para uma competição tão importantíssima. E se ele for peso morto durante a competição, ele pode tentar fazer mudanças, que ele vai ter peças para isso. Muitas vezes o cara foi para a Copa do Mundo e quase não sai na foto. A Copa do Mundo são 7 jogos, velho. Não, sem dúvida. E teve cara que ganhou aí, que se a gente olhar, a gente não lembra que ele tava lá. Fala, ele tava no grupo. Então você tem que levar a cara com o peso do Neymar. Ronaldo, vai colocar 5, 10 mil, eu não sei. O Ancelotti que se vira, ele ganha bem e ganha bem pra isso. Agora, você deixar uma qualidade do Neymar... mas o Neymar não pode ir lá querer mandar na seleção. O Neymar não pode ir lá levar a família toda. O Neymar... A gente já sabe tudo isso. Agora, o Ancelotti vai colocar limites pra ele. Porque eu acho que o único que pode colocar limite aí pro Neymar é o Ancelotti. Mas também deixar de levar ele, pra mim, é burrice. É o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians e Capivari no Campeonato Paulista. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. O futebol Bandeirantes em campo. O destaque da Bandeirantes com Guilherme Agrelha. Alô, no QG Bandeirantes de Esportes. Alô, Agrelha. Fala, Ulisses, tudo bem? Um abraço para você, um abraço a todos que nos acompanham aqui no microfone de esportes da Rádio Bandeirantes. Uma quinta-feira de Campeonato Brasileiro, segunda rodada com jogos em andamento. Primeiro, o Fluminense vai batendo o Bahia fora de casa por 1-0, gol de John Kennedy. Jogo tem início já o segundo tempo. Começo às 8 horas para Vasco da Gama e Chapecoense, os dois vão empatando pelo placar de 0-0. Mais tarde, 9h30, tem Cruzeiro e Coritiba fechando então esta segunda rodada. Lembrando que Corinthians e Atlético Paranaense jogam no dia 19 deste mês de fevereiro. Voltando para o âmbito estadual, porque no Campeonato Gaúcho o Guarani de Bagé vai empatando em 0-0 com a equipe do Monson. E mais tarde, 9h30, tem Inter de Santa Maria contra a equipe do Avenida. No futebol internacional, mas ainda na América do Sul, para falar de Libertadores, primeira fase da pré-Libertadores preliminar entre Juventude do Uruguai e a equipe da Universidade Católica do Equador. O jogo acontece às 9h30. Já tivemos também nesta primeira fase The Strongest 2, Deportivo Táchira 1 e a vitória do 2 de maio sobre a equipe do Alianza Lima. Na Copa do Rei da Espanha, deu o Atlético de Madrid em cima do Real Betis 5-0 hoje fora de casa, fase de quartas de final. Agora o Atlético de Diego Simeone se junta a Barcelona, Atlético de Bilbao e Real Sociedad nas semifinais da competição, que ainda terá sorteio a ser realizado. E Ulisses, uma notícia importante envolvendo o Palmeiras, como noticiou Bruno Migliozzi, é que John Arias está muito próximo de ser o novo jogador do Verdão até dezembro de 2029, Ulisses. O futebol da Bandeirantes traz pra você Corinthians e Capivariano e Corinthians, pois não. Desculpa a interrupção, mas é que é um destaque importante. Nesse momento no campo de jogo está João Roberto Basílio, o primeiro pé de anjo da história do Corinthians, que hoje completa 77 anos. Número simbólico, referência ao título do Campeonato Paulista de 77, quando dos pés dele, o Corinthians quebrou o jejum de 23 anos sem conquistar títulos. E claro, a torcida grita o nome dele nas arquibancadas de Itaquera. Legal, então, valeu, grande Basílio, hein, Ronaldo? Ulisses, ele foi meu treinador nas categorias de base, o Basílio. Depois ainda tivemos uma passagem também no time principal do Corinthians. Quer dizer, o nome Basílio é o nome Corinthians. Se você quiser homenagear alguém, e na nossa época, e até a época de hoje, quando você vai homenagear alguém, você coloca o corintiano, o torcedor corintiano coloca o nome de Basílio. Então, para você ver o tanto que esse cara é querido pelos torcedores e na história do clube, é um cara merecedor de tudo que vem acontecendo na vida dele, e passou por todas as bases, infantil, juvenil, juniores, jogou e foi treinador, Ulisses, e foi meu treinador também. No futebol da Bandeirantes, parabéns ao Basílio pelos seus 77 anos e pelo gol do título paulista em 1977. O futebol da Bandeirantes, o maior público do Morumbi, foi isso?
147 mil pessoas, o maior público da história do futebol em São Paulo. É o futebol da Bandeirantes, Corinthians e Capivariano, Capivariano e Corinthians, você no futebol Bandeirantes. Já vem com mais informações para você, torcedor brasileiro. O futebol Bandeirantes em campo, na mesa de som, Michel Lopes, Beto Rebeque e Roberto Dias na central, os dedo duro. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Alessandro Awad, Timaço de Externa com Daniel Xingote. Já pra você tem Corinthians e Capivariano, futebol é aqui. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe, é só guardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, é solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A Bandeirantes vem para escalar os times, começando pelo Corinthians. Vem, Luiz Fabiani. Salve o Do 40 ao 56, os escolhidos de Dorival Júnior. Corinthians escalado com Felipe Longo no gol 40. Linha defensiva de 20, Pedro Milans. 4, João Pedro Choca. 5, André Ramalho. 46, Hugo. Meio campo com 35, Charles. 23, Matheus Pereira. 8, Garro. Trio de ataque com o estreante Caio César. 37, 11 para Vitinho. E 56, Guinegão. O futebol da Bandeirantes traz. E o banco do Corinthians, hein, Fabiani? Se o time titular é reserva, o banco tem titulares: Cauê, Mateuzinho, Breno Bidon e Yuri Alberto. Memphis Depay, Gustavo Henrique, Raniel e Pedro Raul. Bidu, Kaique, André e Dieguinho. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, que vem para escalar o Capivariano. Do 12 ao 9, os escolhidos de Hélio Cizenando. Capivariano escalado com Guilherme Nogueira, o goleiro 12. Linha defensiva de 2, Diogo Matheus. 3, Lucas Dias. 4 para o Wendel e 6, Leonan. Meio campo com 5, Bruno Silva. 8, Otávio e 10, Carlos Eduardo. O ataque tem 7, Mike. 11, Felipe Azevedo e 9, Rodolfo.
O banco. Com Matheus Teixeira, Ricardo Caraveira, Tarcísio e Vinícius Guedes, João Vitor Balão, Tiaguinho, Ravanelli e Vinícius Popó, Cassinho e Matheus Guilherme, Marcos Moser e João Vitor. Quem apita o jogo? Daiane Muniz, comandante do apito, com auxílio de Alex Ang Ribeiro e Rafael Lima. Quarto árbitro é Guilherme Rosário. Árbitro de vídeo, Douglas das Flores. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte no Brasil, a bola vai rolar já já para você. A Bandeirantes traz análise, a Bandeirantes traz opinião deles. Ronaldo Giovanelli, eterno ídolo da fiel torcida corintiana, Alexandre Pretzel, conteúdo no ar da Bandeirantes. Alô, Ronaldo, alô, Pretzel. Olha, Ulisses, eu acho que o Dorival ele coloca no banco, por exemplo, até para não dar muita folga para os caras, né? Porque domingo tem Corinthians e Palmeiras. E vendo o Palmeiras ontem, o Palmeiras jogou com força máxima, com seu time chamado titular, tocou 5-1 no Vitória. E pelo que eu ouvi do que o Abel falou, vai botar o time principal contra o Corinthians. Palmeiras está com o Corinthians entalado na garganta, porque foi derrotado pelo Corinthians do Paulistão, foi derrotado e eliminado na Copa do Brasil. Certo? E tem que dar uma resposta para sua torcida. Então, acho que o Dorival acerta hoje. Jogo quinta-feira. Pós-jogo, pós-título. Um time reserva, aproveita, por exemplo, o Garro para dar mais condição física para ele. Faz o Caio César ganhar ritmo e entrosamento. Dá uma chance pro Guinegão, que eu não sei por que perdeu espaço. Testa o Pedro Milans, lateral direito, que na primeira impressão acho que ele é inferior ao Mateuzinho. Põe o João Pedro Choca, que passou por uma experiência ruim agora. Foi no Torino e voltou. Só que vai jogar, engraçado que lá ele não passou no exame médico, aqui ele vai jogar. Põe o André Ramalho para jogar. Eu só não concordo com o lateral esquerdo do Hugo, que provavelmente não vai ficar ao final do contrato. Poderia botar um outro jogador no lugar do Hugo. Então, é um time que um mês atrás a gente diria que o Corinthians não tinha elenco. Então o Corinthians agora tem um time reserva de razoável para bom. Razoável para bom, com alguns jovens valores que podem ser testados. E no banco de reservas ele coloca praticamente a sua força máxima para não dar muita facilidade para o Capivariano. Até porque hoje o Corinthians tem 8 pontos, o Capivariano tem 7. E se terminasse hoje, Ronaldo, nós teríamos Palmeiras e Corinthians em jogo único, num confronto só, nas quartas de final. Ronaldo. E olha que lindo, né? Você vê o treinador, a gente tá falando que o Dorival tá podendo poupar, né? Depois a diferença que ele fez, o Dorival, com o time mesclado aqui, que a gente tava sempre brigando quando a gente passava escalações aqui, a gente ficava, pô, Dorival não é possível que ele não tá enxergando, que ele não tá vendo. Ele conseguiu colocar a força máxima aonde merecia, conseguiu colocar alguns jogadores, perdeu pro Bragantino num jogo que praticamente com o time todo reserva, e depois ele vem com o título e vem podendo poupar os jogadores. O futebol é muito louco, né? Por isso que o cara tem que ter o pé no chão, saber o grupo que tem, saber das probabilidades que ele pode colocar em campo e ver se o jogador está rendendo. O jogador não pode desapegar de forma alguma quando tem um treinador como esse. O jogador que desanima quando tem um treinador chamado Dorival é que o cara não gosta de jogar bola, o cara não gosta do que faz. Então ele tem que procurar fazer outra coisa. Porque ele deu chance para todo mundo, Ulisses. Ele deu chance pro Félix Torres, ele deu chance pro Kaká. Só não jogou quem não quis com esse cara, viu, Ulisses Costa? É verdade, Ronaldo, mas dá chance pro Hugo de novo também, eu vou dizer pro seu negócio, hein? Não, vamos o lateral esquerdo. Aí vai lamber sabão, hein? Tá terminando o contrato dele, um abraço pra ele. E tem gente de saída. Mas precisa vender o Quem cara. Quem tá de saída? Ó, não está no banco hoje e viu as negociações com o Atlético Paranaense serem retomadas. Kaká, zagueiro, o Atlético Paranaense voltou a procurar o jogador e hoje, por causa das negociações em andamento, ele não fica à disposição do Dorival. Boa! Não, mas tem que ir embora correndo. Aí tem que soltar foguete. Esse foguetório antes do jogo é pela saída do Kaká. Porque se coloca ele aí... Já teve foguetório semana retrasada, a saída do Félix Torres, né? E se coloca ele aí, ele entrega a maionese aí de novo, depois vai ser difícil entregar ele, Ulisses. Cara, contra o Bragantino, ô Pretzel, eu tava em Bragança. Você tava de férias, se eu não me engano. E o Ronaldo... Eu tava no jogo seguinte, eu tava vendo, ele falhou demais o jogo, né? É verdade, meu Deus, os dois, tanto o Hugo como o Kaká, né? Mas o Félix Torres mudou de Ares, fez gol até lá no Inter. Agora, se eu não me engano, até ídolo lá, pô. Mas ele chegou no Corinthians e fez gol. Leva o Kaká e pronto. Devagar. Torres é reserva, devagar. Hino Nacional Brasileiro.
o futebol da Bandeirantes para você, com a gente também no timaço externo da Bandeirantes, Guilhermão Mordente, grande Mordente. A bola vai rolar para Corinthians e Capivariano para você no futebol da Bandeirantes no campo de jogo. Fala, Fabiani. Olha, Ulisses, a gente repara, João Pedro Tchoca, escalado como titular no Corinthians. Teve a venda frustrada para o Torino da Itália, não passou nos exames médicos. Inclusive, isso gerou uma certa polêmica, porque os empresários do Tchoca entenderam que os exames médicos não foram precisos, no sentido de que eles apontaram que ele poderia ter um problema futuro, mas não que ele não tinha condições de jogo. E agora o Corinthians trabalha para reconstruir a confiança do jogador. Deram a ele a camisa 4, antes ele era o 47 e vai jogar. O Dorival Júnior bota muita fé nesse garoto de 22 anos de idade, que já foi titular, hoje é banco e volta a ganhar oportunidade agora contra o Capivariano. Ulisses. Pois não, Preto. Esse time do Capivariano, a numeração, só o goleiro tem a 12, viu? Porque do 2 ao 11 é aquela numeração antiga, bem legal a volta dessa numeração. Pode me chamar de conservador, não tem problema. Mas que bom que o zagueiro tem a camisa 4, o João Pedro Tchoca. Eu só queria trazer como curiosidade, Ulisses, se terminasse hoje o Campeonato Paulista na primeira fase, nós teríamos, olha só, Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Corinthians, Bragantino e Mirassol, 2 jogos de Série A, hein? E Guarani e Portuguesa. São Paulo e Santos estariam fora. Seria realmente um mata-mata muito diferente, hein, Ulisses? Impressionante. E como seria? Seria demais, né? E a chance, Ronaldo, dessa molecada poder mostrar um pouco de futebol pro Dorival e pra torcida corintiana, não é mesmo? É isso. Eu acho que você vê um cara que não abandonou ninguém aí. Até no finalzinho, na corda esticando, ele elogiou o Kaká. Ele coloca todo mundo pra jogar. A gente só ficou achando aqui que ele tinha alguma coisa com o Guinegão, lembra? O Guinegão, ele tirou o Guinegão numa fase maravilhosa e voltou pro Yuri Alberto, que fez a diferença também quando foi chamado e quando foi pronto a disputar uma Copa do Brasil e uma Supercopa, foi lá o Yuri e resolveu. Quer dizer, a visão que tem o Dorival, o cara hoje não aproveitar, não chamar a atenção do Dorival, falar, opa, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar aqui junto, abraçando o clube. O cara que não fizer isso hoje, pensando numa carreira e continuar. Achei legal ele colocar o Tchoca hoje aí também, que os empresários ficaram bravos, não deu certo na negociação, mas ele demonstrando que ele tem um carinho pelo menino. Então, se você não conseguir jogar com um cara desse, aí você para de jogar, né, Ulisses? É verdade, Ronaldo Giovanelli. O futebol da Bandeirantes traz esse jogão de bola pra você, torcedor ouvinte no Brasil. De um lado o Corinthians, do outro o Capivariano. Você curtir o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. O microfone Bandeirantes em campo pra você. Corinthians, meias brancas, calções pretos, camisa em branco e detalhes nas laterais e manga em preto. O Capivariano todo de vermelho, o vermelho mais claro. A bola vai rolar pra você, torcedor brasileiro. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pois não, Fabiani? Claro que todo mundo tá querendo ganhar hoje, tanto o Capivariano quanto o Corinthians, mas o torcedor ainda com muitas referências ao título de domingo contra o Flamengo. Gritos de é a maior torcida do Brasil, Corinthians, e pouco antes é campeão. Uma celebração ao segundo título da Supercopa, conquistado no último domingo após vitória por 2-0. O torcedor me parou na chegada aqui e falou, o Corinthians vai apresentar a taça? Obviamente que não, gente, hoje não, mas no domingo vocês podem esperar taça, tudo, o troféu, não é mesmo? Da Supercopa do Rei será apresentado, da Copa do Brasil deve vir junto também, porque domingo 8h30 da noite a bola vai rolar para Corinthians e Palmeiras aqui na Neoquímica Arena. Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, para você ligado na Bandeirantes. Eu quero você comigo, torcedor. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Apita o árbitro, toca na bola Carlos Eduardo, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar pro Capivariano. Ulisses Costa! Sim, você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. E do time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa. Vitinho deu para Hugo. Hugo recolhe no campo de retaguarda, rasga a frente, tentou bater. Ele não conseguiu pôr a bola para dentro do campo de jogo. Ele escorregou, bateu para fora. É lateral para o time do Capivariano bater para sair jogando pelo seu campo de defesa. Vem comigo, torcedor do Timão, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abra as Press, transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.
KTO.com. Aí parado o jogo, tá marcado escanteio novamente para o time do Capivariano bater pelo setor de direita, campo de ataque. Escanteio para o time do Capivariano cobrar. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona pelo setor de direita, vem bola levantada para dentro da grande área. Escanteio para o time do Capivariano bater. Se posiciona para a direita, vem levantamento dentro da grande área. Diego partiu para a bola, correu, bateu, levantou, subiu a zaga do Timão, vem Charles para tirar. A bola volta com o Capivariano, entrada da grande área, a bola foi lançada à frente do comando de ataque. Hugo tenta chegar para dividir, ele não chega, a bola volta para o setor de esquerda, campo de ataque, domina Felipe Azevedo, ele vem para fintar, abre a jogada por quarto, o zagueiro Wendel levou para a linha de fundo, escorregou no momento do chute, arrasca, tira dali Charles, corta de qualquer bandeira para o time do Corinthians, vem para a marcação, Guinegão aperta em cima, tenta ganhar a jogada, não consegue, a bola volta com o time do Capivariano, chega bem na bola com vontade, mordendo para tirar para fora, toca para fora, Caio César, é lateral novamente para o time do Capivariano, bater pela esquerda no seu campo de ataque, lateral para o time do Capivariano cobrar, com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, torcedor brasileiro, a bola volta com o time do Corinthians, está jogando com o André, ele tentou toque de barco, continua novamente para Caio César foi o jogador que deu passe para o segundo gol do Rio Alberto, dentro da decisão da Copa do Brasil, a bola volta do toque de bola contigo no setor intermediário da Supercopa do Rei, desculpem, a bola volta para a direita, tentou deixar o Capivariano, Lucas Dias toca mal, não chega na bola de Hugo Matheus, bola volta com o time do Corinthians, domina o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa, aprende a jogar contigo no seu campo de retaguarda, sai jogando com Matheus Pereira domina, abre para o toque de bola de André Ramalho domina pelo setor de meio esquerda, capra ataque, abre na direita, solta a volância à frente, toca a bola o time do Corinthians com Pedro Milans dominou, ele volta a jogada na sua zaga central, recupera o time do Corinthians para ser jogando novamente, João Pedro prende para o time corintiano, a abertura vem pelo setor de esquerda, já tenta descer, pede pelo meio de campo, curtindo novamente Matheus Pereira, ele domina para Charles recolhe para Matheus Pereira, ele prende para o time do Corinthians, tenta partir do campo de ataque, lançamento vem pelo setor de direita, a bola passou, não acreditou Pedro Milans, no furo do zagueiro, a bola vai para fora, ele escorregou no momento de mudar de direção para tentar o domínio, é lateral para o time do Capivariano bater pelo seu campo de defesa, no Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente, compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br, a bola já volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, abertura para o toque de bola curtinho de André Ramalho domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque curto pelo setor intermediário para João Pedro, o Choca domina, abre a jogada curtinha para André Ramalho domina para o time corintiano, volta para João Pedro, Choca que domina para o time do Corinthians e sai jogando pelo campo de defesa, começo de jogo para você, para Corinthians e Capivariano 0-0, André Ramalho lançou para Guinegão, tentou Vitinho subir de cabeça, escorar, não escorou, a bola voltou pela direita do campo de defesa, sai jogando o Diogo Matheus, ele prende no campo de retaguarda, aperta a zaga do time do Corinthians, bola solta de primeira, vem para tocar da bola, volta novamente o toque de bola da equipe do Capivariano tenta ser jogando, Vitinho vem na bola, vem para rasgar novamente, Hugo rasgou, levantou no comando de ataque, a bola volta com o time corintiano, André Ramalho domina do campo de defesa e sai jogando para o time do Corinthians, ele já prende a jogada curtinha com Matheus Pereira que volta a jogada com Felipe Longo domina pelo seu campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe, opa, nossa câmera caiu aqui no estúdio da Bandeirantes, a bola volta no toque de bola contigo no comando de ataque, aperta na marcação, o nego reclama de delay, hein? Domina no campo de defesa, vem para finta, aperta o time corintiano, sai jogando curtinho pelo comando de ataque, abertura no toque de bola curtinho pelo setor de esquerda, lançamento vem à frente no domínio, recolheu a jogada, Caio César, ele prende para o time do Corinthians, vai para finta, tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário para Charles domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola contigo novamente, abriu para André Ramalho prendeu para a direita do campo de ataque, enfiou, Matheus Pereira soltou na ponta direita, campo de ataque, a bola quica, ele tentou levantamento de primeira, boa jogada do Caio César, a bola ia se perdendo para a linha de fundo, Leonan chega de cabeça, põe para fora, escanteio Timão. Valeu a luta do Caio César numa bola que parecia perdida do Matheus Pereira, de carrinho ele recupera e o Leonan assustado manda para fora em escanteio pelo lado direito e quem cobra é um canhoto, 8 garro argentino na cobrança. Escanteio para o time do Corinthians, bater carro, vem para a cobrança para o time corintiano, para você ligado na Bandeirantes, perto esquerda na bola, bateu, levantou na boca do gol, subiu, o zagueirão vem para tirar, lateral para o time, bateu pelo setor de esquerda, campo de ataque, lateral para o time do Corinthians cobrar, se posiciona o time corintiano para ser jogando pelo seu campo de defesa, a abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário, já domina novamente, tenta o toque de bola curto, o time do Corinthians para descer, aperta, vem para o toque de bola, recolhe Caio César, ele tentou ganhar a jogada, vem para o domínio, tomou a falta, ela mandou seguir, ficou sentindo demais
Sérgio, Pedro Milans. Agora a árbitra do jogo para a Daiane Muniz. Marca a falta para o Corinthians bater pela direita, atingido Pedro Milans. Fizeram um sanduíche dele. Mas ele já está de pé. Caiu a princípio, o departamento médico do Corinthians se aproxima, ele já está de pé e vai ser autorizada a cobrança longe da grande área. É o futebol da Bandeirantes para você. E já domina, tenta descer novamente o time do Corinthians. Recolhe pelo seu campo de defesa. A abertura foi feita à frente do comando de ataque. Tenta o toque de bola para a direita. Partiu na velocidade. Vem cruzamento. Domina pela ponta Pedro Milans. Ele vem para o toque de bola. Solta, curtindo novamente. Balança Caio César. Abriu perna esquerda da bola. Ameaçou cruzar. Voltou jogar na curta do meio de campo. Soltou curtinho para Matheus Pereira. Ele vem para a finta. Driblou. Bateu pro gol. Dá o tapa na bola. Guilherme Nogueira. O goleiro do time do Capivariano mandou para a linha de fundo sobre o gol. Escanteio Timão. E é Matheus Pereira, o articulador e a cabeça pensante do Corinthians nesses 6 minutos iniciais. Traz para o meio, bela finta. E com a bola molhada não se arriscou o goleiro Guilherme Nogueira, que manda para fora em escanteio. Garro bate. Escanteio, Garro bateu, recolheu pelo setor de esquerda para Caio César, para Garro, vem cruzamento na grande área, subiu, tentou o toque de cabeça, do outro lado o quarto zagueiro Tchoca não chega, a bola volta no toque de bola, tenta descer aperto o time do Corinthians para ganhar, domina pela direita, vem para rasgar aqui, Caio Carlos Eduardo, ele rasga no campo de defesa, domina o time do Corinthians para sair jogando, lateral pro Timão bater, futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil, Cachaça 51, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogado 7 minutos de bola rolando, 7 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, domina no campo de ataque, tenta descer novamente o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente, lindo tapa na bola, Caio César passou, entrou, tá na área, pode soltar para trás, deu para Garro, dominou, girou, bateu de bico, em cima do zagueiro do Lucas Dias, explode. A bola volta com toque de bola com o direita intermediária de André Ramalho domina para o time do Corinthians, abre a jogada com o time do meio de campo, soltou para Matheus Pereira, enfiou na ponta, busca a jogada na esquerda, recolheu na direita, Pedro Milans domina para o Corinthians, para Charles, recolhe e soltou para Hugo domina, adianta demais, domina mal, mas consegue a jogada, a abertura vem para Guinegão, que tentou o tapa direito e perdeu, a bola volta no toque de bola, domina novamente, tenta descer o Capivariano, bola mal tocada, lateral para o Corinthians bater pelo setor de direito do campo de ataque, ferramenta profissional é Vonder, da obra oficina, produtos que vencem, durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Vem Corinthians, bola batida para fora. Linha de fundo, tiro de meta para o Capivariano bater. E mais uma estocada pelo lado direito. Caio César vai mostrando suas credenciais para a torcida do Corinthians. O Guinegão, mesmo sem ângulo, arriscou para tiro de meta que o Guilherme Nogueira não tem tanta pressa para cobrar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio do campo de defesa, novamente no toque de bola, tiro de meta para a equipe do Capivariano bater. Corinthians, Ronaldo. Corinthians, Pretzel, começa numa pressão danada, hein? E bem, parecendo um time muito maduro, mesmo com jogadores com pouco tempo de time. O Caio César realmente vai para cima, abre espaço. O Matheus Pereira chegando e batendo no gol. Um bom início dominante, Ronaldo. E esse menino Caio César, eu falei que quando ele chegou, que ele era um menino que corria muito, era muito rápido. Mas tá lembrando o Dieguinho também, que veio da base. Muito bom jogador. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona, vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, lançamento à frente para Garro. Garro tenta chegar da bola pelo setor de direita, vai lutar para a bola, tenta partir, a bola sai. Em lateral para o time do Corinthians bater. Guinegão se posiciona, pede bola, Garro ameaçou bater, vai deixar para Hugo bater, lateral para o time corintiano. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Filipão abriu, tá ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E domina o time corintiano, vem pro toque de bola, recolhe contigo no setor intermediário, ficou no chão, pediu falta, Caio César. A daí ele mandou seguir bola pro time do Capivariano, que tenta descer do comando de ataque. Levantamento foi feito à frente, bola aqui no meio de campo. Aperta a zaga corintiana, vem André Ramalho. Ele domina pro Corinthians e sai jogando novamente com Pedro Milans. Pedro Milans domina para o time do Corinthians, para André Ramalho pelo seu campo de defesa. André Ramalho joga para João Pedro Tchoca.
Tchoca, domina pro time do Corinthians, levanta a jogada curtinha pra Vitinho. A bola espirra, vai sobrar pra Guinegão. Guinegão partiu pelo setor de esquerda, câmbio de ataque, Vitinho vem pelo meio. Guinegão recolheu 1-2 pra marcá-lo. Lindo drible curto, bola voltou pra Charles de fora da área, bateu em cima da marcação, explode em cima do capitão Bruno Silva. A bola volta com o time do Corinthians, domina o Hugo, solta a jogada contigo no campo de ataque, bom lance do Hugo. Enfiou pra Guinegão, girou, bateu pro gol, pegou, largou o goleiro, pega o goleiro, Guinegão caiu, ficou sentindo. Ele sente a lateral da coxa direita, tá caindo o jogador do Corinthians. Ele e o Caio César, o Guinegão com a mão no quadril e o Caio César ele agacha no chão, coloca a mão na região posterior da coxa, tá? Já desperta alguma preocupação sim no banco do Corinthians, tá de olho no atacante que estava no futebol da Arábia Saudita, tem menor intensidade, é verdade, mas já despertou uma atenção, tanto é que o Kaique e o Dieguinho estão indo para aquecimento. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 11 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, sexta rodada de 8 jogos da primeira fase. Continua para você, 0 Corinthians, 0 Capivariano, Guilherme Agrela. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Ulisses, segue 1-0 para o Fluminense sobre o Bahia fora de casa, mas tem pressão do tricolor de aço. Já em São Januário, o Vasco vai empatando com a Chapecoense 0-0, mas acabou de fazer um gol que foi anulado por falta de Nuno Moreira em cima do goleiro da Chape. Bandeirantes! No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E parece que sai sentindo mesmo o Caio César, que vinha fazendo uma boa partida, hein, Pretzel, hein, Ronaldo? Sem dúvida, esse desgaste aparentemente pode preocupar, ele já põe a mão no rosto, porque lá na Arábia se treina menos, se joga menos. E ele não vinha jogando. Ficou na reserva do Al Hilal, apesar de ser um bom jogador. Então tomara que não seja nada grave nesse bom início dele, movimentado, movediço e com boa qualidade técnica, Ronaldo. E com 12 minutos de jogo praticamente, todo mundo correndo aí, é uma entrega. Vai mudar. Um jogo alucinante e choveu, né? Tá frio também. O jogador sente um pouco todo esse esforço, né, Ulisses? Eu acho que vai mudar por precaução. Hein, Ronaldo, hein, Pretzel? É bom também. Pode ser agora. Lembra bem o Dieguinho mesmo. Olha o Guinegão! Domina pro time do Corinthians, abriu para Vitinho pela ponta esquerda, campo de ataque, linha lateral do gramado, ele domina, se aproxima do bico da grande área pela esquerda, Guinegão. Ele prendeu pro Timão, bateu cruzado pra Garro, passou na bola. A bola volta pelo direito do campo de ataque, vem Pedro Milans. Ele domina pro time do Corinthians, Pedro Milans prende a jogada, volta curtinha na intermediária, solta a jogada curta. Recolhe o time do Corinthians com André Ramalho prendeu pro time corintiano pra Garro. Garro recolhe pro time do Corinthians, tenta enfiar a jogada curtinha pelo campo de ataque do sul pra Vitinho. Vitinho domina pro setor de direito do campo de ataque, abre a jogada para o Hugo, domina, enfiou a bola para Guinegão na cara do gol, saiu, pensou bater cruzado, se atrapalhou, ele levanta, ergue a cabeça para voltar a jogada para Vitinho, é pelo setor de esquerda, campo de ataque, ele vai para finta, vai pro drible, Vitinho, tentou passar, vai para finta, vai pro drible, ergue a cabeça, tenta o toque de bola, prefere voltar curtinho na intermediária, recolhe Garro inverte a jogada para André Ramalho domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola pelo setor de ponta, abre o compasso, enfiou novamente a jogada curta com Pedro Milans, ele tenta o passe de bola, passe errado, bola volta com o time do Capivariano que sai jogando no campo de defesa. Informação no ar, pois da Magrela. Tem gol na Arena Fonte Nova, Kiki Oliveira empata para o Bahia, agora Bahia 1, Fluminense também 1, Ulisses. E aqui domina o time do Corinthians, placar de 0-0, recolhe o time corintiano pelo setor de direita, campo de ataque para Vitinho, Guinegão ameaçou partir, Vitinho não tocou, Guinegão para, Vitinho domina pelo setor de esquerda, ele passa no momento que está todo mundo marcado, tentava a penetração, Matheus Pereira, ela volta com o time do Corinthians que vem na pressão, o Capivariano não consegue chegar ao gol corintiano, já domina no campo de defesa para sair jogando, recolhe novamente o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente para Charles prendeu para Vitinho pela ponta, na ponta esquerda, pico da área, já chega Vitinho, balançou, tá dentro dela, bateu cruzado, não toca na bola o Charles para fazer o gol. Ela vem rasteira, se o Charles estica um pouco, mais um pouco, mais o pé ele faria o primeiro gol do time corintiano. No momento que o Corinthians tinha 10, talvez se tivesse 11, com o Caio César em condições em campo, seria o ponta direita ideal para completar a bola para o gol vazio. Mas hoje não terá gol de Caio César, porque ele sentiu a coxa, deixa o gramado, 61, Dieguinho entra no lugar dele. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Trocou um atacante pelo outro, uma pena, porque o Caio César entrou com personalidade na Supercopa do Brasil e agora se machuca no momento que ele estava bem, Ronaldo.
E o Dorival acho que age certo também, né? Deu oportunidade, viu que o menino tá com vontade, mas quando entra uma lesão, alguma coisa que possa piorar, você tem que tirar. Esse é o papel do treinador também, Parabéns ao Dorival que tá agindo e dando moral pra todo mundo aí, Ulisses. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola foi solta pra Garro, Garro recolhe a jogada curtinha no meio de campo, solta pra Matheus Pereira domina pro time do Corinthians, dá um tapa na bola, tenta partir pelo setor de esquerda, ele faz o giro, volta pra Garro, Garro dominou meia direita de ataque pro time corintiano, ameaçou o cruzamento, deu pra Charles, Charles para Garro, Garro pra Charles, tentou passe de bola, se atrapalha, passe errado, a bola volta com o time do Capivariano que tenta descer da esquerda com Felipe Azevedo, adianta demais, a bola perde, a bola volta, esse time do Capivariano é ruim, velho, domina no campo de defesa, tenta ser o jogador do time do Corinthians, domina no campo de retaguarda, já domina a jogada curtinha pelo meio de campo, parte pelo setor de ponta, recolhe, vem pra frente em cima da marcação, balança Dieguinho escapa da marcação, no primeiro deu pra Garro, Garro dominou, tentou enfiar a bola pro Guinegão, pro Vitinho, não chega a bola, chega o zagueiro, vem pra cortar e tirar o perigo dali, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 16 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Sexta rodada de 8 rodadas do Campeonato Paulista continua para você, Corinthians 0, Capivariano também 0. Alô, Agrela! Informação do repórter Bandeirantes Bruno Migliozzi. O Palmeiras está muito próximo de acertar a contratação de John Arias, de 28 anos. Troca a documentação e espera os exames médicos para anunciar o jogador até dezembro de 2029. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta contigo no campo de defesa. Vai tentar um toque de bola contigo novamente pelo setor de esquerda. Aperta a marcação, tenta arrancar o time do Corinthians. A abertura vem no toque de bola com o time do Capivariano. Aperta o time corintiano 0-0. É o placar do jogo. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Laurindo dos Santos ligado na Bandeirantes Matos Filho. Alô, José Roberto também curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Alô, Kátia. Alô, Reinaldo Rafael de Almeida, só da Bandeirantes. E vem pro jogo, Leonan prendeu pro time do Capivariano, bola batida, gol, espalmou pra frente, Felipe Longo vem pra rasgar a zaga corintiana, o Choca salva a vida dele, hein? Mas estava marcada irregularidade, impedimento? Me parece toque de mão, Ulisses. Falta. Essa sinalização da árbitra Daiane Muniz. Realmente, o Felipe Longo, no primeiro teste dele no jogo, não consegue espalmar pro lado, manda pra frente, a sorte que tinha a retaguarda corintiana pra impedir o que seria o primeiro gol da zebra da noite, o Capivariano. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Ed Carlos também tá ligado no microfone Bandeirantes, José Roberto Franca, curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E do time do Corinthians vem pro toque de bola contigo no setor intermediário com André Ramalho prende a jogada curtinha para Guinegão prende, recolheu a jogada curta do Matheus Pereira levanta no campo de ataque para Garro recolhe pro time do Corinthians, vai para finta, balança em frente ao seu marcador, domina pelo comando de ataque, abriu pelo setor de esquerda, recolhe novamente o time corintiano, lançamento vem pelo setor de direita com toque de bola de Vitinho prende para Garro de 3 dedos, tenta inverter a jogada, André Ramalho chega, dá um bico na bola, toca, vem pro toque de bola, Garro para Choca, João Pedro Choca domina pro time corintiano pelo campo de defesa, chama para jogar o Felipe Longo domina pro time corintiano e sai jogando, 18 de bola rolando o placar de 0-0, bola volta para André Ramalho domina pro time do Corinthians, abre para Dieguinho volta para André Ramalho que domina pro time corintiano, sai jogando novamente com Matheus Pereira domina no campo de ataque, solta para Guinegão, ele vem pro giro, tem Garro aberto, recolhe para Garro dá o tapa na bola, volta, solta a bola pro lado limpo do campo de jogo, arma curtinho com Charles para Garro domina pro time do Corinthians, solta a jogada para Matheus Pereira que abre na ponta para Vitinho dominou para a ponta esquerda, capre ataque, abriu o compasso, cruzamento, vem na boca do gol para ninguém. Meteu para fora, tiro de meta para a equipe do Capivariano bater aqui na Neoquímica Arena. 19 jogados, Alexandre Pretzel, Ronaldo Giovanelli da Bandeirantes falam. 0 Corinthians, 0 Capivariano. O Corinthians domina totalmente o jogo. O Guinegão teve 2 estocadas interessantes, mas agora o Capivariano saiu um pouquinho de trás, né? Querendo jogar um pouco mais para tentar equilibrar o jogo. O Corinthians é muito melhor. Eu não conhecia, viu, Ronaldo, o técnico capivariano Hélio Cizenando, 54 anos. Trabalhou muito em times de base, o time dele até que é arrumadinho, né? Não é perto do Corinthians, mas é arrumadinho, Ronaldo. Esperei o lance aqui, pensei que o Ulisses ia entrar, essa bola colocada pro Guinegão. É verdade, ele ajeitou o Capivariano aí, é um treinador que já vem comandando essa equipe já há algum tempo.
e consegue ter um esquema tático. Agora, quem não consegue entrar no jogo nenhum é o Vitinho, é incrível. O time começa a girar, o time começa a tocar a bola e o Vitinho, ele destoa de qualquer equipe que o Dorival coloca em campo, viu? É impressionante como erra passe, como erra toque de bola esse menino. Alô, Moacir, tá ligado? Moacir Castelo Branco curtindo o sonsaço da Bandeirantes, só da Bandeirantes, torcedora brasileira. A abertura vem pelo toque de bola contigo no setor intermediário, aperta, tenta descer, curto no campo de defesa, novamente o time do Capivariano. A abertura vem pelo setor de esquerda no campo de defesa, vem pro toque, curto no campo de ataque, aperta o time do Capivariano na linha de fundo, vem pra marcação, apertou o cruzamento da esquerda, campo de ataque de Leoman, levantou na boca do gol do soco, vem pra tirar o perigo, Felipe Longo tira para a volta no campo de ataque, tenta descer, Guinegão sofre a cama de gata, a árbitra manda seguir. Ela volta no toque de bola, aperta, agarra, tenta ganhar para o time do Corinthians, não consegue, bola volta com o Wendel. Wendel já domina do campo de defesa para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende a jogada do Wendel, domina do campo de retaguarda para ser pro jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Já domina do campo de defesa para ser jogando o time do Corinthians, aperta na marcação, Capivariano domina para a direita com o Diego Matheus, ele prende o lance, vem para ganhar a jogada, ganhou bom lance, Guinegão partiu no comando, Vitinho recolheu pro time do Corinthians, se solta na esquerda, tem Dieguinho, enfiou pra Dieguinho, dominou, girou, limpou, bateu pro gol, vai embora a bola pra linha de fundo. Tiro de meta pro Capivariano bater, perdeu a chance do contra-golpe o Timão. E tinha caminho livre pro gol, Dieguinho, que é canhoto e tinha perna boa na bola. Ulisses, você estava falando sobre o técnico do Capivariano, o Hélio Cizenando. A situação é a seguinte, 10 anos de Capivariano e no último, 2025, ele comandou o time na Série A2 e depois foi emprestado pelo Capivariano e comandou na última temporada o Figueirense e o Pouso Alegre. Agora nessa bola aí, Ulisses, o Vitinho tinha caminho livre, ele parou para esperar o Dieguinho passar, não deu para entender, atrasou todo o ataque. Não, deu pra entender sim, Preto, você me desculpa, viu? Não, eu acho que não. Se ele pega a bola e parte pra cima, pra dentro da área, ele teria mais sucesso. Ele sempre foi um jogador, ele sempre foi um jogador de 1 contra 1. Mas é o Vitinho de hoje, Preto. Isso que eu disse, por isso que é o normal dele. Antigamente ele ia fazer a jogada certa, hoje ele faz isso aí, entendeu, Preto? Então eu que tô errado, então, né? É isso. Você quer aquele exatamente, eu queria o de 10 anos atrás, então tá certo. Pintou cartão. É o futebol da Bandeirantes, pois não. Guilherme Nogueira, goleiro do Capivariano, por retardar o reinício do jogo, o primeiro cartão amarelo da partida. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E do campo de ataque, tenta descer novamente, vem pro toque de bola novamente o time do Capivariano. Abertura frente, escorrega na marcação, Pedro Milans. Ele tem que trocar a chuteira, hein? A bola volta com o Capivariano para a batida. Gol, vai embora, desvia no André Ramalho. A pancada do Rodolfo tá marcado, escanteio pro Capivariano bater. Pelo lado esquerdo do campo de ataque, um duelo direto por ali do Mike pra cima do Pedro Milans, que é baixinho, não tem tanta força e no corpo foi presa fácil pro atacante do Capivariano. Escanteio, lado esquerdo, Carlos Eduardo bate. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, câmara ataque, vem para o levantamento na grande área, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona, escanteio para o Capivariano bater, obrigado, torcedor ouvinte, pelo carinho da audiência, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, escanteio para o Capivariano, batido, levantamento na grande área, tentou André Ramalho, viu, toque de cabeça, tocou de cabeça o capitão Bruno Silva, pôs para fora, tiro de meta Corinthians. E parece que houve um desentendimento no sistema defensivo do Corinthians, porque os zagueiros esperavam o Felipe Longo saindo para fazer o soco e afastar a bola. E agora a arbitragem aproveita depois da tentativa de gol e paralisa o jogo, protocolo de hidratação, mesmo estando frio e depois de chover, Ulisses. Paulo Zago em Florianópolis, ligado na Bandeirantes, Laurindo dos Santos também curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Jefferson Pereira, obrigado pelo carinho da sua sintonia, curtindo o sonsaço da Bandeirantes, alô Gilson Rocha, obrigado pela audiência, também conosco Elias Porfírio, curtindo o som da Bandeirantes, Roberto de Andrade Xavier, obrigado pelo carinho da sintonia, para você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes traz a opinião deles, Alexandre Pretzel, o ídolo da Fiel, Ronaldo Giovanelli. Fala! Olha, a curiosidade do jogo até agora é o número de faltas. Uma falta no jogo, cometida pelo Capivariano no início da partida. Um jogo fácil de apitar, sem muito contato físico, os dois times espaçados, o Corinthians até bem organizado, mas lento, né? O Garro, por exemplo, é uma figura decorativa em campo. Então acho que o Garro tem que infiltrar mais, tem que se aproximar mais do Guinegão, do próprio
Dieguinho que entrou agora, e o Vitinho também tem um pouco mais de ambição ofensiva, como tu disseste, Ronaldo. Esse último lance agora, se ele parte pra cima, mas 10 anos atrás é verdade, ele estaria dentro do gol. Ele atrasou o ataque, Capivariano se recompôs defensivamente, e aí ele deu a bola pro Dieguinho, que bateu no gol, mas ele já estava marcado, com pouco ângulo. Então acho que o Corinthians se começou bem, dominando o jogo, agora o Capivariano saiu um pouquinho mais. Nós temos 2 escanteios para cada um, o que dá uma demonstração. É claro que o Capivariano chegou 2 vezes pelo menos à linha de fundo, apesar de ter um time inferior tecnicamente até mesmo aos reservas corintianos. Ronaldo. Eu tô gostando de ver esse time reserva do Corinthians aí tocando a bola, girando. Algumas falhas em alguns setores, mas isso é comum para um time totalmente mexido. Mas assim, a gente vê na entrega, né? Teve um jogador que acabou de sair aí pela entrega também, pelo esforço. Então eu acho que no contexto geral aí, até aqui, do que o Corinthians colocou, que pressionou o time do Capivariano, que é uma equipe bem treinada também, a gente vê que tem uma evolução aí acontecendo nesse time reserva do Corinthians pela entrega, né? E o jogo, como o Prédio falou também, viu, Ulisses? Um jogo fácil de apitar, uma falta só, todo mundo procurando jogar, então acho que tá na hora de sair um gol aí pra melhorar ainda mais o espetáculo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Ferramenta profissional é Wonder Oficina. Produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Wonder. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtindo o sonsaço Bandeirantes. A bola volta no toque de bola, bate à frente novamente. Felipe Longo. Ele tenta o toque de bola. Vitinho vem para dividir. Está parado o jogo. Marcado lateral para o Corinthians bater da esquerda. Campo de defesa. Lateral para o time do Corinthians bater do seu campo de retaguarda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Ela volta no toque de bola. Tá sentindo o jogador do Capivariano. Tá tudo bem com ele aí? Tudo bem. O Lucas Dias, zagueiro, depois da disputa pelo alto com o Vitinho, mas já se recuperou e vai montando pro campo de defesa. É lateral novamente para o time corintiano bater lateral cobrado para volta pelo seu campo de defesa. Pedro vem no campo de retaguarda, já domina o time do Corinthians, vem para o toque de bola com Pedro Milans. Pedro Milans domina para o time corintiano, tenta o levantamento para o comando de ataque, prefere voltar à jogada. Ele já volta o lance campo de defesa para André Ramalho domina para o seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro, já prendeu, recolheu, voltou jogada para Tchoca para André Ramalho. Ele prende no campo de defesa, Charles se desloca, pede garro, a abertura vem à frente para o toque de bola, continua na intermediária, vem para ganhar o lance, tentou ganhar a jogada novamente, perdeu uma jogada, Dieguinho. Ele tentou a finta, tentou o passe, não consegue. Bola volta com o time do Corinthians, mas a árbitra para. Marcou a falta de maneira retardada. Campo de ataque para o Corinthians bater. É falta para o time corintiano bater no seu campo de defesa. Para você ligado na Bandeirantes. A falta vai ser cobrada novamente no campo de ataque. Domina João Pedro Tchoca. Tem Hugo aberto pela esquerda e não inverte na direita, que é melhor. Ele solta o lance curtindo no setor de meio de campo. Recomeça, Garro passa mal. Volta o Capivariano para ser jogando no campo de retaguarda. É bola no campo de defesa. O Capivariano tenta descer adiante demais. A bola vem, André Ramalho tira, corta o perigo para o time do Corinthians. Bola volta para Matheus Pereira. Matheus Pereira tenta o levantamento totalmente errado para o Dieguinho. A bola volta no toque de bola de Felipe Azevedo. Vem para a pinta, tenta o toque de bola. Charles vem por cima e faz a falta. Parado o jogo, falta em cima de Carlos Eduardo. Na disputa com o Charles, ele cai com toda a convicção do mundo que seria a falta, mesmo sendo atrás do meio de campo, agarra a bola. O Charles não entende, a Daiane Muniz marca a falta. Capivariano, campo de defesa. É falta para o time do Capivariano bater e ser o jogador do seu campo de defesa. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, domina o Capivariano, pedir impedimento ao time do Corinthians, zaga escancarada, aberta, é pelo direito do campo de ataque, vem Diego Matheus, ele vem para o domínio de bola para o time do Corinthians, para o time do... tentou o toque e vem impedimento, né? Na devolução estava impedido, impedimento para o time bater no campo de defesa. E parece que leva muito a sério o protocolo bandeira do jogo, porque ele espera a conclusão da jogada e aí marca o impedimento lá no começo, quando o Rodolfo voltava de posição irregular. Para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, o quinto sinal marcou 21 horas. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E domina vencer, jogando novamente, curtindo no campo de defesa, recolhe novamente no campo de retaguarda o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente no campo de defesa, tenta o toque para o time novamente no setor intermediário. Lançamento vem pelo setor de esquerda para André Ramalho domina novamente para o time do Corinthians. Ele abre na direita de ataque, deu bom toque de bola curto no comando de ataque, desce o time corintiano.
balança na marcação, Dieguinho levou para a linha de fundo, cruzou na boca do gol, zagueiro vem para tirar. A bola volta para André que domina, ele solta a jogada pelo setor de esquerda, volta a jogada novamente no toque de bola, o time corintiano vem com Pedro Milans, ele prendeu o lance curto pelo seu campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente, no meio do campo de defesa, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, aperta novamente o time corintiano, a abertura vem com um toque de bola, Tchauca pede, invertido de Matheus Pereira, volta para André Ramalho já domina para o time do Corinthians, parceiro jogando pelo seu campo de ataque, ele domina, prendeu para Dieguinho vem para a finta, vai para o drible em cima da marcação, já limpou de um lado, limpou do outro, ele ameaça o cruzamento, prefere voltar a jogada para João Pedro, Tchauca domina para o time do Corinthians, prendeu jogada para Matheus Pereira domina para o time corintiano, tenta ser jogando novamente, deixou passar. Pedro Milans não chega na bola, deixa passar, se atrapalha. Na sequência, toma o tranco Pedro Milans. Ele domina do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Capivariano. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, bom passe de bola curto no comando. Recolhe o Capivariano para ser jogando. Guinegão vem para dar combate, a bola volta já pelo seu campo de defesa para sair para o jogo. É para no campo de retaguarda para o time do Capivariano bater. A abertura foi feita na esquerda com Felipe Azevedo. Dominou na esquerda, tentou o domínio. Dieguinho vem, dá um bico na bola, 7 escanteio para o Capivariano bater. Ele quer ponta, recompondo como lateral para fazer a linha de 5 de um Corinthians que observa o Capivariano ocupar o campo de ataque cada vez mais. Pelo lado esquerdo, sempre ele, o camisa 10, Carlos Eduardo na bola. E vem para a cobrança, vem para o levantamento à frente, Carlos Eduardo, para você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Escanteio para o time do Capivariano bater o camisa 10, Carlos Eduardo vem para a cobrança, ele vai partir para bater escanteio para o time do Corinthians, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posicionou pelo setor de esquerda, campo de ataque, obrigado torcedor pelo carinho da sua audiência, você ligado no futebol da Bandeirantes, levantamento vai ser feito à frente no comando de ataque, vem comigo torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, escanteio cobrador, soco, Felipe Longo tira, ele afasta o perigo, a bola volta novamente com Carlos Eduardo, prendeu da esquerda, cruzou novamente na boca do gol, afasta a zaga corintiana, Garro tenta chegar, cochilou, perdeu, a bola voltou para Hugo de cabeça, ganhou lance, a bola volta para a direita do campo de ataque, curtindo no setor intermediário, já prendeu Diego Matheus, vem para a finta, prefere voltar a jogada na quarta zaga para o Wendel já prende no campo de defesa para sair para o jogo, recolhe novamente, tenta arrancar o time do Corinthians pelo setor de direito, o time do Capivariano tentou o domínio, não conseguiu, Capivariano, Carlos Eduardo toca na bola, põe para fora, lateral para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa e sair jogando, e já domina, vem para o toque de bola curto novamente o time do Corinthians, a abertura vem pelo seu campo intermediário de ataque, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você, recolhe do campo de ataque, tenta partir contigo novamente o time corintiano, recolheu com André Ramalho já prendeu o lance pelo seu campo de defesa, ele vem para a finta em cima da marcação, no primeiro já dominou curtinho, recolheu pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola curto pelo comando de ataque, apertou novamente, tenta descer o time do Corinthians, lançamento vem pelo comando de ataque, do toque de bola curtinho pelo setor de esquerda, aperta o time corintiano, tenta arrancar novamente, o lançamento vem em velocidade, tem que dominar, não dominou o Pedro Milans, ela vai embora para a linha de fundo, e o Pedro Milans, hein? Veio de graça para o Corinthians, 4 anos de contrato, estava no Peñarol do Uruguai, passagem por seleções de base da equipe nacional uruguaia. Portanto, alguma expectativa, mas chega para ser uma sombra para o Mateuzinho na ala direita. Mas por enquanto só sombra, nem perto. E sombra só pro pé do Mateuzinho, né? Nem perto do Mateuzinho, que olha, que se firmou, mas também não é o lateral dos sonhos. Aliás, é bola no campo de defesa. Alô, Manuel, ligado na Bandeirantes em Minas Gerais. Grande Manuel e grande Zaidan, ligado no futebol Bandeirantes. Grande Manuel, pois não. Só para complementar sobre o Pedro Milans, gerou alguma polêmica nessa semana, porque foi uma contratação recomendada pelo conselheiro Rubens Gomes, o Rubão. Não é possível isso. Aí tá explicado então, né? Não é possível verdade. Isso aí. Não é possível isso aí. Aí, Ronaldo, aí não dá também, né? E Osmar Stagno, né? Baita cara, mas aí também não dá. Essa eu vou ouvir e vou atrás. Essa eu vou atrás para saber direitinho. Essa eu quero saber a história. Pela direita, domina o Corinthians com Pedro Milans. Ele prende no campo de ataque, abre no toque de bola contigo novamente de André Ramalho. André Ramalho domina pelo seu campo de defesa para o time do Corinthians. Tenta ser jogando no campo de ataque, tentou o passe de bola. Recolheu, bom lance para Vitinho, bateu cruzado. A bola explode na marcação, vai embora para a linha de fundo em tiro esquinado, escanteio Timão. E é o próprio Vitinho quem vai se direcionando para a batida e agora ganha a companhia do Garro. Ele que não marcou ainda pelo Corinthians, vem para o seu 5º jogo na temporada na expectativa de balançar as redes.
E vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians, Vitinho, vem para a cobrança. Garro tá à frente dele. Vitinho na linha de fundo, fora do campo de jogo. Escanteio para o time do Corinthians. Bater escanteio cobrado. Vem para o toque de bola de Garro. Garro domina pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola contigo novamente. Domina o time do Corinthians. Levantamento na frente no comando de ataque. Guinegão subiu antes do goleirão. Guilherme Nogueira sai para fazer a defesa. E aí era uma jogada ensaiada igual a que gerou o primeiro gol do Corinthians na Supercopa do Brasil. Mas o Pedro Milans pegou mal na bola e mandou nas mãos do goleiro. Pra você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, vem Dieguinho, domina pro Corinthians, driblou, limpou o passe e saiu curto. Tentou buscar o André Pereira, não consegue, a bola volta com o time do Capivariano, que desce pelo comando de ataque, a bola foi solta à frente. André Ramalho vem, ganha com muita vontade pro time do Corinthians, solta a jogada no comando do Charles, ele faz o giro em cima da marcação, já prende o lance no campo de defesa. André Pereira tenta ser jogando, Matheus Pereira, ele prendeu no campo de defesa, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, já domina no comando de ataque, vai pra pinta, prende o lance, o time do Corinthians para ser jogando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, domínio do campo de retaguarda, vai tentar o toque de bola curto pelo setor de esquerda, não consegue descer, recolhe novamente no campo de defesa, domínio do campo de defesa, tenta descer curtinho novamente o time do Corinthians, a abertura vem pelo seu campo de defesa, recolhe o Capivariano para sair, jogando peças para carro, matou o caminho, é na Cata, marca líder em suspensão, pode contar na Cata, e vem Timão, bola foi solta à frente, Dieguinho não dominou. Tá parado o jogo, é bola nas mãos do goleiro Guilherme Nogueira, que sai jogando pelo seu campo de defesa, torcedor ouvinte do Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente, tenta arrancar, o time do Corinthians não consegue, toca da bola, o Capivariano vai para fora. Hugo caído na esquerda, defesa do Timão, é isso? É isso, há pouco ele chegou a dar uma tropeçada na bola e parece que ficou de mau jeito ali o camisa 46 do Corinthians, e o Matheus Bidu vai pro aquecimento. O Corinthians já fez uma troca hoje por lesão, Caio César nos primeiros minutos, e agora desperta a nova preocupação com o Hugo 46 à esquerda. Paralisado o jogo, Hugo caído aí, Ronaldo Pretzel e o jogo. O jogo agora pegou um ritmo, o domínio do Corinthians é tão grande na primeira e na segunda bola que o jogo ficou num ritmo baixo, porque o jogo tá com controle total do Corinthians. Mas jogadas criadas mesmo, ataque, infiltração, não tem mais. Isso aí tinha com o Guinegão antes, com a presença do Caio César. Nada contra o Dieguinho, mas ele não está encostando como o Caio César estava encostando. E o Garro, uma bola agora que o Garro trouxe a bola para trás, né? Não teve sentido essa jogada dele. Então o Corinthians domina, nas estatísticas é dominante também, Ronaldo, mas bola mesmo, caiu bastante o nível do time. Nessa troca de passe, né? O meio de campo que precisa dar uma sustentação é o que o Pretzel falou. Não tá tendo facilidade, o Garro não tá tendo facilidade. Se você deixar pro Charles criar, nós estamos lascados. E o Matheus Pereira tá errando muito passe curto também. Agora ele tentou uma infiltração aqui num facão feito pelo ataque, e ele acabou não medindo bem a força. Mas então, o Corinthians tem a posse de bola, o Corinthians comanda o jogo, só falta essa estocada final aí. Porque aí quem tem que organizar essa estocada final também são os meias, né? E o Garro tá um pouco distante também do ataque. Então isso gera uma dificuldade pro Corinthians aí, que tem a posse de bola e tem o comando do jogo, Pretzel. Não sei se vai dar pro Hugo, viu? Chamaram a maca aqui pro campo, sentindo muitas dores. Enquanto isso, o Matheus Bidu segue reforçando o aquecimento. Pode mudar o Corinthians daqui a pouco de novo. Perder dois jogadores por lesão, né, Fabiano? É sacanagem. Tomara que não seja nada grave, porque esse rapaz não tem culpa de ter assinado 3 anos de contrato. Lateral esquerdo, Hugo. Tomara que não seja nada grave. Muito triste, ele tá com a mão no joelho, Pretzel. Poxa, que triste isso aí, hein? Foi no carrinho que ele deu ali, não foi? No carrinho que ele deu ali, eles acabaram fazendo um bolo. Daqui eu tô um pouco distante, mas ele já fica no chão, ele nem levanta. Tá chorando bastante. Tá chorando muito, e vai viu? sair. Olha lá. Aí é. Bidu vai entrar. Cara, que ruim isso, hein? Muito triste. Tá louco. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é na Cata. A marca líder em suspensão, pode contar na Cata. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians, já prende no campo de defesa, continua no campo de retaguarda, vem para rasgar o time corintiano. Lançamento foi feito à frente no comando de ataque, bate errado na bola, Felipe Longo. Ele põe para fora, lateral pro time do Capivariano, bater pela direita no campo de ataque. O Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E aí vem o homem. Ulisses, olha só como o mundo gira, né?
Quando chama o Matheus Bidu e ele entra em campo, festa generalizada da arquibancada. Mas tá jogando muito. Tá jogando muito, mas lembra no começo dele, não tinha tanta moral assim, e já está em campo 21. E vem pro jogo, que enfiada de bola do Vitinho, tentou buscar Guinegão, chega antes na bola, o Wendel ganha no campo de defesa com Guilherme Nogueira, ele sai jogando novamente pro toque de bola com o Coutinho de Wendel domina pro time do Capivariano, tenta o toque de bola, vem Charles, ganha a jogada pro time do Corinthians, domina no campo de ataque, o time corintiano, abertura na esquerda com o Bidu, ele entrou agora no jogo, tá frio ainda no jogo, recolheu novamente com o toque de bola com o Coutinho, domina o time do Corinthians para ser jogando, levantamento do Guinegão na velocidade, tentou chegar o zagueiro, não chegou, a bola voltou novamente, tentou, o Dieguinho não chega na bola, Garro vai pra cima da marcação, tenta ganhar a jogada, a bola tocada pra fora. Lateral, Corinthians, direita, campo de ataque, lateral pro time, corintiano bater. O tempo não para, Bandeirantes marca. 40 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Paulistão, o melhor campeonato regional do Brasil. Você confere, Corinthians 0, Capivariano também 0, Agrela. Fim de jogo na Série A do Campeonato Brasileiro para Bahia e Fluminense, placar final 1-1. No segundo tempo, já Vasco 0, Chapecoense 0, daqui a pouco 9h30 tem Cruzeiro e Coritiba no Mineirão. Peças para o carro, moto, caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Pode contar, é Nakata. A bola volta em falta para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, vem para a cobrança de falta o time corintiano. Partiu o Garro na bola, bateu, levantou, André Ramalhos tentou subir de cabeça, subiu antes o zagueiro tirou. A bola volta para Guinegão, ele domina para o time do Corinthians, abre da esquerda para Bidu. Bidu prendeu, tem Charles na área, recolheu para Matheus Pereira, cruzamento bem na grande área, segunda trave, ao bom lance do Corinthians, tentou, Tchoco, toque para o Charles, tirou o zagueiro. Ferramenta profissional é Wonder, da obra Oficina, produtos que vencem, durabilidade e performance, é bom trabalhar com Wonder. É escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, 41 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, placar do jogo continua, placar de 0-0, escanteio, timão na esquerda, Carro partiu, levantou, no gol, goleirão socou, tirou o perigo, a bola volta de primeira para Bidu, Bidu limpou, puxou, perna direita, ajeitou, bateu longe. Tiro de meta para o time do Capivariano bater. E eu tenho a impressão que se fosse gol, nada valeria, porque já vinha caindo na grande área o Carlos Eduardo, jogador do Capivariano, e aqui à minha frente pareceu falta de fato. Boa tentativa do Bidu, ela vai para fora, mais uma tentativa do Corinthians. Para você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 42, Pretzel, Ronaldo vai terminar já o primeiro tempo e o jogo. Olha, no intervalo, se terminar 0-0, Ronaldo, tem que chamar os titulares aí. Eu voltaria com o Memphis Depay, bota para jogar, até para movimentar um pouco mais. O Yuri Alberto não precisa, deixa o Guinegão. Mas eu voltaria com o André e com o Memphis Depay, para dar uma sacudida do meio para frente, para abrir logo o placar. No momento, o principal jogador da partida para mim é o André Ramalho, que ganhou todas até agora, Ronaldo. E é um time... Abraço, tudo bom. É um time que o Dorival no papel ali não esperava que o time ia corresponder tanto assim nesse toque de bola, ainda mais tirar na velocidade que teve, e também terminando o primeiro tempo com a dificuldade de você manter alguns jogadores por causa do esforço aí, do caso do Hugo, do caso também do Caio César. Então acho que pelo que ele queria no papel, ele vai segurar mais 15 minutos, viu, Pretzel, para mexer no segundo tempo. Eu tô com essa assim, não sei, essa coisa de... Essa sensação. Uma sensação que ele vai mexer só com 15, e se sair um gol, acho que ele nem vai mexer. Melhor lugar para você curtir os jogos do Timão na Neoquímica Arena é no Camarote Fielzone, o camarote mais maluco da Neoquímica. É falta para a equipe do Capivariano, bola levantada na boca do gol, quicou, goleiro aceitou, entrou. Carlos Eduardo. Parou. Mas o Bandeira tá marcando, a bandeira marcando impedimento, hein? E o camisa 3, o Lucas Dias, parte para cima da árbitra do jogo. Tá marcado impedimento, velho. Mas que batida do Carlos Eduardo, a bola aqui, com o goleirão deixou passar, que com o Felipe Longo foi, ela entrou no ângulo, hein? E o Lucas Dias, ele reclama porque o impedimento é marcado na interpretação da arbitragem de que o jogador que estava à frente atrapalhou o goleiro, porque daqui onde eu tô, não me pareceu que houve desvio. Pareceu que entrou direto. Exatamente, direto, então seria estava impedido. Interpretação de que ele mas atrapalha o menino Felipe Longo, que vou te falar, viu?
Rapaz, mas atrapalha não o goleiro, atrapalha quem vai na marcação da bola. Ele parte pra cima da bola. O goleiro tava todo mundo longe. O goleiro aceitou o gol. Vai pra interpretação agora. Porque existia impedimento de um jogador na frente. O VAR deve entrar em ação agora com o Douglas Marques pra ver o que ela vai dar. Porque ninguém tocou na bola, ela quica. Encobre o goleiro do Corinthians, o Felipe Longo, na batida de falta do Carlos Eduardo e entra no ângulo. Pra mim, o jogador atrapalha ele. Pra mim, atrapalha na decisão dele, que ele tem que esperar até o último homem impedido pra ele poder sair na bola. Pra mim aqui, é a visão que eu tive. A única imagem que veio pra mim aqui, que é um repeteco só, é um lance muito discutível. Porque o goleiro tá longe do zagueiro que tá um pouquinho adiantado. E ele não toca na bola. Ele faz menção de partir para a bola, a zaga do Corinthians vai, a bola encobre, quica e entra no gol. Ela está esperando o VAR para decidir o que ela vai fazer. O bandeira número 2 que deu o impedimento, certo? Certo, enquanto isso sobe a placa, vamos a 51 mais 6 minutos, ela ainda está ouvindo. O goleiro tem que esperar a definição de que está dentro da área, gente. Deixa eu só falar um pouquinho para você, ele não pode sair antes. Se essa bola vem longa, passa por todo mundo e atrapalha a saída dele, você tem que esperar, ele tem que esperar. Agora, se ele demorou para sair na bola ou não, ele tem que esperar a definição de quem está impedido, atrapalhando a visão dele. Como é que ele vai sair antes? Olha, isso que eu tô querendo dizer aqui. Para mim, o que eu vi daqui atrapalham a ação dele, que ele tem que esperar falta, essa bola passar. Teve falta do Lucas Dias, empurrão pelas costas, é o que eu vejo agora pela imagem. Ó, o braço do Lucas Dias empurrando o Charles. Isso eu vi na imagem, hein, Pretzel? Foi bem rápido pra mim aqui, o que eu gostaria de ver de novo, viu? Essa imagem de frente, o goleiro não atrapalha em nada o goleiro, me desculpe, Ronaldo, a imagem de frente. Aí tem esse lance que tu coloca do braço, aí sim. Gol anulado. Então, aí é a visão do Pretzel, pra mim atrapalha. Como goleiro, joguei um pouquinho isso aí, eu joguei um pouquinho essa bagaça aí. Você tem que esperar. Você tem que esperar a definição do zagueiro e do atacante. Você não pode adivinhar. Então, pra mim, atrapalha. É o futebol da Bandeirantes para você, impedimento marcado. E vi falta no Charles também, tomou um empurrão nas costas do Lucas Dias, que foi um negócio de louco, hein? A bola volta, eu fiquei numa dúvida danada aqui, viu? Mas o Ronaldo explica bem essa situação, porque o goleiro fica inativo, né, até a bola chegar. Tem que esperar a definição do zagueiro, do atacante, você não pode adivinhar. Aí o cara adivinha, você fala que ele é mãe de nada. É o futebol da Bandeirantes, domina o time do Corinthians, vem pro toque, ele para a bola, passou para Dieguinho. Dieguinho na direita, campo de ataque, faz o break, ele prende demais, a bola não cruza. Recolhe no comando, recomeça o time corintiano com Pedro Milans. Ele prendeu pro time do Corinthians para ser jogando o Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. A bola volta com o time corintiano. Recolheu pelo setor de direito no campo de ataque, vem pro toque, ele para Coutinho novamente. Pitu prendeu, soltou o lance à frente, vai pro domínio, balançou, tentou Vitinho. Impressionante o Vitinho, hein? Ele perde a bola mais, o Capivariano devolve para Bidu, ganha a bola, o time do Corinthians tenta ser jogando, recupera novamente, perde o lance, Dieguinho. Ela volta com o time do Capivariano pelo setor de esquerda, campo de ataque. Daqui a pouquinho, João Paulo Capelanes no intervalo, Bandeirantes para você. Domínio do campo de terra, retaguarda, o time do Corinthians sai jogando novamente com o Matheus Pereira. Abriu para Dieguinho, Dieguinho prendeu, já tem o Pedro partindo. Prefere voltar a jogador no meio de campo para Matheus Pereira, articula a jogada para o time corintiano. Ele ameaça a descer, faz o break. Bidu pediu na esquerda, soltou para Vitinho mais aberto. Recolheu o Vitinho na esquerda, campo de ataque, linha lateral da grande área, linha lateral da grande área. Ele vai para frente, limpou o Vitinho. Ele prendeu, deu para trás, domina Matheus Pereira. Ele prende para o time do Corinthians, vai voltar para Vitinho. Prende o lance, enfiou lindo lance na grande área para Bidu, girou, bateu pro gol. Matou o zagueiro, mas a bandeira marcava impedimento. Peças para carro, moto, caminhão. Nakata, a marca líder em suspensão, pode contar, é Nakata. Aqui parado o jogo, impedimento pro Capivariano bater. No que parecia um passe promissor do Matheus Pereira, fingindo que ia dar no Vitinho, ele quebra o pé e encontra o Bidu, livre na grande área, mas tão livre que estava à frente do penúltimo defensor. Está marcado o impedimento e quem cobra é o amarelado Guilherme Nogueira. José Ferreira da Silva tá ligado no microfone, Bandeirantes. Jefferson Pereira também curtindo o sonsaço, Bandeirantes. Marcos Roberto, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Todo mundo curtindo o sonsaço, Bandeirantes. O Denilson também curtindo na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, tenta ser jogando o time do Corinthians. Abertura para Garro, o Garro domina bem pelo setor de esquerda para Vitinho. Vitinho aberto, capricha, Vitinho vai para finta, tentou ganhar a grande área, bateu para trás. O toque do zagueiro para afastar, vem para tirar, Leonan.
O camisa meia do Zaliona tira. Ficou na espreita esperando o Guinegão. A bola não passa, escanteio Corinthians. Em um dos últimos respiros da primeira etapa, o Vitinho reacende a Neoquímica Arena. Garro e ele na bola. E o Bidu vai pra grande área como se fosse um dos grandalhões, mas gosta dessas bolas aéreas. Garro quem bate. A bola volta no toque de bola, vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians partiu para a bola, Garro bateu, levantou, segunda trave, Tchoca subiu, vem para tirar de qualquer maneira, toca na bola por última, afasta dali o Wendel. É novo escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, 49. Escanteio para o time corintiano, bater você ligado no microfone, Bandeirantes 0-0, é o placar do jogo. Vem para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, Garro para bater escanteio para o time corintiano pelo setor de esquerda. Ele se posiciona, vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Garro, ele vem para bater escanteio para o time do Corinthians, vai partir pelo setor de direita, bateu fechado, tentou, parecia buscar até o Olímpico. A bola vai embora para a linha de fundo, tiro de meta, Capivariano, passa por toda a extensão da pequena área e vai embora. E o Guilherme Nogueira fez menção de que poderia sair, mas a bola estava forte, rápida, ele voltou pro gol, mas não tinha nenhum corintiano para completar. O mais próximo era o Guinegão, que só escoltou a bola rumo à linha de fundo em tiro de meta. Ulisses, passou a imagem do VAR agora, o gol foi anulado por impedimento e para mim não houve a falta do zagueiro. Para mim o zagueiro não atrapalha o goleiro Felipe Longo e não comete falta no jogador do Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, domínio do campo de defesa para Sérgio, jogando o time corintiano. Então o gol foi mal anulado, é isso? Na minha opinião, sim. Na tua opinião, domínio do campo de defesa para sair, jogando, recolhe no campo de retaguarda, vai para o toque de bola novamente o time do Corinthians, domínio do campo de ataque, recolheu o Ronaldo, não vou nem perguntar, porque o Ronaldo já disse nada, né, gol velho? Bem anulado, né? Eu não vou falar nada. A bola não, você pode falar, dá a sua opinião, cada um já dei minha opinião. Então pronto, você falou que o gol foi bem anulado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Aqui domina a lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians sair jogando. Bidu vem para bater a lateral para Garro. O Garro domina, inteligente demais o Garro, né? Ele volta para Tchoca, Tchoca recolhe para o time do Corinthians. O Capivariano vem marcar sob pressão. Pode ser bom para o time corintiano, aperta na marcação, tenta ganhar a jogada, perdeu novamente o Pedro Milans. Ele perde, vem para o toque de bola, Pedro Milans ganha o lance parcialmente. A bola volta no toque de bola, Guinegão aperta para ganhar para o time do Corinthians. Bola volta para Pedro Milans, mas ele toca errado na bola, vem para o toque de bola, continua novamente pelo setor de esquerda, lançamento na boca do gol, subiu de cabeça. André Ramalho vem para tocar na bola, tira, põe para fora. É lateral pela esquerda, campo de ataque para o time do Corinthians, para o time do Capivariano bater. Daqui a pouco o João Paulo Capelanes vem para comandar na Bandeirantes o intervalo de jogo. Quando ergue o braço a árbitra, Daiane Nunes termina o primeiro tempo. Corinthians 0, Capivariano também 0. Na Bandeirantes vem você, Capelani. Alô, Ulisses Costa, o maior e melhor do Brasil, narrando e narrando demais. Por enquanto, 0-0 polêmico. Falaremos sobre isso. Alô, Neoquímica Arena, Corinthians e Capivariano 0-0 para variar. Tem reclamação de um lado, tem reclamação do outro. Daqui a pouquinho um bom debate entre Ronaldo Giovanelli e Alexandre Pretzel. E os jogadores do Capivariano vão lá pra cima da arbitragem. Por que anularam esse gol? Alô, Luiz Fabiani, um abraço, boa noite, Fabi. Fala, Capela, aqui do campo de jogo. O Lucas Dias com uma reclamação solitária entre jogadores, mas com membros da comissão técnica do Capivariano por ali, pressionando a Daiane. E a realidade, a decisão nem foi dela, foi do bandeira do jogo, o Rafael Lima, que apontou o impedimento na jogada, e também do árbitro de vídeo, o Douglas das Flores. Então, a Daiane tá se fazendo de desentendida ali, falando, eu dei o gol. Questão é o bandeira e o VAR. E vou te falar, na minha interpretação também, gol legal por parte da equipe visitante. Os corintianos deixam o campo em silêncio e com certa pressa e titulares que podem mudar o jogo na segunda etapa. Mateuzinho, Bidon, Yuri Alberto, Memphis, Gustavo Henrique, Raniel, Pedro Raul, Bidu, Kaique, André Dieguinho, quem sabe o timão não muda na segunda etapa. Bom, vamos lá, então é o seguinte, vamos falar sobre o jogo, mas antes vamos falar sobre a polêmica da arbitragem. Eu quero ouvir primeiro Alexandre Pretzel. Aqui ao meu lado, no estúdio principal da Rádio Bandeirantes, Luiz Fabiani disse que o gol foi legal na avaliação dele. Alexandre Pretzel, em base ao seu comentário, por que então meteram-lhe a mão no Capivariano no primeiro tempo, hein, Pretzel? Falta cobrada, bola fechada. O zagueiro Lucas Dias vai em direção à bola, mas não tem participação no lance. Ele não comete a falta no Charles e o goleiro Felipe Longo está distante da jogada. Eu sei que o Ronaldo jogou bola, foi goleiro, viu todas as bolas na frente dele, não tem problema nenhum. Mas o Felipe Longo está distante da bola. Quando ela quica, o Longo teria capacidade e visão da bola para chegar nela. E não chega. Por isso essa é a minha interpretação. Por isso que eu daria gol legal.
o jogador, o Lucas Dias, não faz falta no jogador do Corinthians e não atrapalha o goleiro, na minha opinião. Portanto, pra mim, gol legal. Então, gol legal pro Fabiani, gol legal pro Alexandre Pretzel. Deixa eu pegar a opinião antes do Ronaldo Giovanelli. Alô, Guilherme Agrela, pra você, gol legal ou não do Capivariano? Agrela, boa noite. Fala, Capela, boa noite pra você e a todos. Pra mim, gol legal. Gol legal. Ronaldo Giovanelli, boa noite. Você está sendo goleado. 3-0 para gol legal, Ronaldo Giovanelli. Por isso que eu estou aqui, né? Que teve dentro de campo, né? Tem outra visão. Por isso que nós estamos ocupando espaços. Porque a definição do goleiro, ela sai depois que ela passa do zagueiro. Você não pode pular à toa no gol. Né? Eu estou fazendo uma visão de quem jogou aqui. Essa é a minha visão. Agora eu não vi o VAR, não estou acompanhando o VAR, que nós estamos aqui no gramado. E a definição do goleiro, para mim, ela tem que sair depois que a bola sai de quem está próximo à área. E ele demora para tomar essa decisão porque ela está sendo disputada. E se o cara está em impedimento, aí vai fazer o quê? A regra diz, se o cara está em impedimento. E eu já ouvi, não sei quem falou que o cara participa, que ele vai para a bola, mas não alcança. Quer dizer, ele participa já do lance, então ele tira todo o posicionamento do goleiro. E ele tem que retardar a ação dele numa passada, porque ele está vendo uma disputa ainda. Então, eu estou falando aqui como um cara que esteve dentro de campo e tem essa visão de esperar dos treinamentos, você fazer o treinamento, esperar uma definição do zagueiro, porque muitas vezes quando o goleiro sai do gol também, e eu ouvia muito isso, o goleiro saiu mal do gol, mas se ele tira a condição do atacante de fazer o gol, ele já não sai mal do gol, ele também participa tirando o atacante. E eu ouvia muito isso, o Ronaldo saiu mal do gol. Não, a minha intenção não era sair bem do gol, a minha intenção era não deixar o atacante participar do lance. Então tem muitas coisas que nós estamos aqui hoje, quem jogou, para modificar. E esse é meu papel hoje aqui. Desculpa vocês aí. Então quem jogou tem uma opinião mais embasada de quem não jogou, é isso, Ronaldo? A visão, nós estamos falando de visão aqui. Então quem jogou é melhor do que os que comentam que não jogaram, é isso, Ronaldo? Eu diria que quem participou, teve lá dentro, tem uma certa vantagem, porque vê diferente, né? Então quem jogou é melhor de quem não jogou. Isso é verdade. Isso é Pretzel, verdade. você jogou, isso é Pretzel? Isso é verdade. Não joguei. Não jogou. Não joguei. Não joguei. Mas... Então por isso você se considera inferior a quem jogou? Não, só pra saber. Não, é um processo democrático, né? Cada um com as suas opiniões. Agora, eu acho que ele não participa do lance. A minha visão é que o zagueiro não participa do lance. Ele tá um pouquinho à frente, mas a bola passa por cima dele. Ele nem vai em direção à bola. E outra, o Felipe Longo tinha a visão totalmente aberta. Então, totalmente então o que ele poderia Ronaldo. fazer? Ronaldo. O que o goleiro poderia... Não, deixa eu aprender então, pera aí, deixa eu aprender então. Me responde só uma coisa. Essa bola, ele deveria fazer o quê? Dar a passada pro lado esquerdo, a passada pro lado direito, ele deveria fazer o goleiro. Ele falhou no lance, Ronaldo. O goleiro Felipe Longo falha no lance, porque ele tinha a visão do lance, a bola aqui, que ele pula atrasado. Mas eu tô te respondendo. Quero que você me responda. Ele tinha que defender a bola. Não defendeu, ele falhou no lance. Falhou no lance, Eu acho que se não tem ninguém na frente dele, eu tô falando agora como ex-goleiro. Se não tivesse ninguém atrapalhando a visão dele e participando do lance, ele daria uma passada e faria uma ponte. Eu faria isso. Eu fazia muito isso, quando não tinha a visão atrapalhada. Tu fazia, mas tu poderia tomar o gol também, cara. Ele tomou o gol e falhou. Então, você toma o gol... E deixa eu explicar pra você, Pretzel. Eu sei que você sabe tudo, mas eu vou explicar uma coisa pra você. Não, não precisa ironizar. Eu não sei tudo. A reação dele é tardia porque tem uma participação na frente dele. Estou dizendo só isso. Porque se não tem ninguém na frente dele, ele dá uma passada e faz uma ponte. Porque a bola é longa. Eu estou entendendo o teu posicionamento. Na minha opinião... Então tá bom. Não, então tá bom. Não, debate mas você está entendendo a minha visão ou não? Eu acabei de dizer que eu estou entendendo a tua visão. Só que pra mim, o Felipe Longo tem a visão do lance. Ele não é atrapalhado. Se ele fosse atrapalhado, certamente estaria sendo marcado corretamente o gol anulado. Ele não é atrapalhado, tanto é que ele pula depois, mas bem depois. A bola porque aqui ele não dá pula... passada, Pretzel. Não, ele pula bem ele depois. Não dá passada. Pra mim foi essa um gol bola legal longa, com falha do goleiro. Então eu vou explicar pra você. Essa bola longa, ela é longa, ela veio aqui, a falta saiu aqui de trás. Se não tem ninguém na frente dele, ele dá uma passada e faz a defesa. Ele dá uma passada e faz aquela defesa bonita, porque a bola é longa. Ele não pode definir um salto ou uma passada. Tu tá lembrando... Então tá bom, então é isso aí. Então tá bom. Tu tá lembrando de lances... Você tá certo.
Você tá certo, você tá certo. Pronto, tá bom. Não vamos discutir isso aí. Não. Peraí, você quer discutir com quem jogou e a minha visão? Ronaldo Jamaí, por favor. Eu não joguei. Tá bom, senhores, atenção. Eu não joguei. Não vai mudar o placar, eu não joguei, mas se eu fosse o goleiro... Esse papo não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum esse papo. Eu queria aprender, você não me ensinou, então tá bom, bora. Não, atenção, nós temos um goleiro, certo, que acha que nenhum outro goleiro pode falhar. Apenas isso. Eu respeito. Não, eu falo, tu acha que o Felipe Longo não pode falhar? Ele falhou. Aqui. Ele não foi atrapalhado e falhou. Esse é o debate, apenas isso. Essa é a tua visão. A minha, como cara que esteve dentro do gramado, eu tô dizendo o que aconteceu pra quem está ouvindo a gente na rádio, só isso. Perfeito. Senhores, atenção. 9h30 marcou o quinto sinal. Por favor, Michel, uma música mais calma. Tá tranquilo, vamos respirar nesse momento. Tu adora isso. Agora quem jogou, irmão, quem pilotou a nave, é diferente, velho. Calma, Ronaldo. Agora quem pilotou a nave, sabe como posar, velho. Não é possível. Calma, respira comigo, Ronaldo. Respira, Ronaldo. Vai, no 3, vai. Respira. O cara que pilotou a nave não vai saber colocar lá na pista. Ronaldo, respira comigo, vai, no 3. 1, 2, 3 e... Agora respira. E pode juntar mais gente aí que não jogou pra comentar também, que eu ensino também. Fecha o microfone do Ronaldo, é o momento da gente respirar, buscar o equilíbrio. Ei, Pretzel, por favor, respira. Não, dá uma respirada funda, por favor, vai. Eu respirei e agora eu quero sublinhar o teu comando pra dizer o seguinte. Eu, tu e o Agrela não jogamos, mas nós achamos que o goleiro falhou. Essa é a diferença. 9h32, daqui a pouquinho a gente volta com mais calma no intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto, um polêmico 0x0 entre Corinthians e Capivariano na Neoquímica Arena. Respira e expira. Até já, Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Vonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Vonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Vonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Vonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Vonder. Futebol é com a Bandeirantes.
9h34, estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Vamos juntos, um abraço especial para Silvio Michele. Tá ouvindo a gente aqui falando assim, ó. Gente, atenção, gol legal. Goleiro inseguro, precisamos de goleiro. Abraços, Silvio Michele, que manda mensagem para cá. Corintiano que manda participação também. Alô, Guilherme Agrela, super placar da Bandeirantes, eu quero te ouvir aí, Agrelinha, vambora! Vamos lá, Capela, porque jogo já encerrado nesta segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro entre Bahia e Fluminense, placar de 1-1. O Vasco, em São Januário, abriu o placar há pouco com Puma Rodrigues, o Pumita agora 1-0 em cima da Chapecoense. E começou agora há pouco lá no Mineirão, Cruzeiro e Coritiba vão empatando pelo placar de 0-0. No Campeonato Gaúcho, jogo interrompido entre Guarani de Bagé e Monson, que começou às 7 horas da noite. E agora também às 9h30 deu início para Inter de Santa Maria e a equipe do Avenida. Pela fase prévia da Libertadores, primeira fase, o Juventude do Uruguai vai empatando com a Universidade Católica do Equador, também 0-0, Capela. Esses jogos de pré-Libertadores, vou te falar, velho. Eu, olha, fiz polidense na cruz, porque eu fui assistir o jogo Deportivo Táchira. Que jogo horrível, meu Deus, olha, de arder os olhos, viu? Que coisa horrorosa. Tem cada time ruim na disputa da Libertadores que eu vou te falar. Não à toa, muitos brasileiros aí estão conquistando a América nas últimas temporadas. Como tem time fraco disputando o Libertadores. Se fosse Sul-Americana, a Grela passava. Mas a Libertadores avacalharam, hein? Não, é verdade, é verdade. Você citou o Deportivo Táchira, que perdeu para o The Strongest 2-1 jogando fora de casa. E ontem, o 2 de maio, venceu a equipe peruana do Alianza Lima pelo placar de 1-0. Lembrando que Botafogo e Bahia estão na segunda fase da pré-Libertadores. São 3. Quem passa para a terceira e vence o seu confronto vai para a fase de grupos da competição. Maravilha, exatamente isso. A gente vai atualizando aí a situação, o regulamento de Libertadores Sul-Americana, inclusive, não tem nada a ver com o nosso jogo que a gente já transmitiu. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Fabiani para atualizar se tem mexido ou não, mas a CBF está mexendo no calendário do futebol brasileiro e mexeu na Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no mês que vem, já em março, e não tem pausa para a Copa do Mundo. O pau vai cantar até o fim da temporada, e eles mexeram no regulamento. Agora, 38 rodadas, atenção ao que eu vou dizer, 38 rodadas, pontos corridos, e depois o líder e vice-líder garantem o acesso, e aí depois o terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar as últimas 2 vagas. É isso que você ouviu. Nós teremos pontos corridos da Série B e depois mais datas de mata-mata para sabermos os 4 que vão subir. O líder e o vice-líder, depois de 38 rodadas, garantem a classificação para a elite do futebol nacional. O terceiro, quarto, quinto e sexto vão se matar. O terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto em 2 jogos. Então assim, os caras reclamam que não tem data, calendário apertado, os caras acharam mais datas para eles empurrarem goela abaixo dos clubes na disputa do Brasileiro da Série B. Daqui a pouquinho no apito final a gente fala sobre isso. Alô, repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, por enquanto 0-0, Corinthians e Capivariani. E os times aí, hein, Fabiani? Ó, o Corinthians tá de volta, Capela. Boa noite pra você mais uma vez. E pelo lado do timão. Eu tô sabendo legal. Em pronome neutro. Eu trabalhei, faz sempre que eu não vou na fono. Capivariano. E aí, Fabiani? E aí? Agora sim, ó, Capela, o Corinthians está de volta com os mesmos 11 que terminaram a partida. Vale lembrar que o Corinthians já fez 2 trocas no jogo, né? Entraram o Dieguinho por conta da lesão do Caio César e também o Matheus Bidu na vaga do Hugo, que saiu lesionado. O Garro, a última a retornar. Pelo lado do Capivariano, nenhum jogador de volta, exceção a um reserva, o Thiaguinho, 17, que deve ser novidade para os 45 finais. Então daqui a pouquinho a mexida aí, ó, 17 vem aí. Parece você, viu, Fabiane? Acho que você não consegue ver o rapaz aqui, mas eu tô vendo pelo monitor, parece você um pouquinho aí. Lembra? Porque é por causa do bíceps? Não. Por causa da barriga trincada? Tá só a capa, o Thiaguinho aí, viu? Mais pela barba. Ah, tá. Confirma aí a alteração. Sai o Mike, camisa de número 7, e entra o 17, o Thiaguinho. Não tocou na bola, Mike. Jogou nada, Base do Inter, jogou naquele Audax do Fernando. Lembro, fez gol na final, inclusive, no jogo de ida contra o Santos. Estávamos lá. Bom, Ronaldo Giovanelli, Alexandre Pretzel, Guilherme Agrela, também o nosso querido repórter Luiz Fabiani. Só quem jogou na equipe esportiva da Bandeirantes hoje, Ronaldo Giovanelli. Esse é um fenômeno. Eu estive lá, vou fazer o quê? Não dá pra mudar. Não dá pra mudar, eu estive lá, bebê. Você fez história, menino. O que eu posso fazer, bebê? E ó, se for no Parque São Jorge lá agora, tem um busto lá também. Acho que eu joguei mais ou menos. E quem não jogou, mas enche os olhos da bola, ele. A partir de agora, o maior e melhor do Brasil está de volta. Ulisses
Corinthians, Costa! Apito o árbitro, toca na bola, o time vai na rola, sai na rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Você quer emoção, vem comigo, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Do time do Corinthians vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola foi Sulta. Sulta no campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda. Recolhe o Corinthians com André Ramalho. Ele prende o lance para Tchoca, domina para o time corintiano, pelo ser jogando pelo setor de esquerda para Bidu. Bidu prendeu para o Corinthians, gira, jogada no comando de ataque, abre para o toque de bola de Vitinho. Vitinho dominou para Bidu, Bidu recolhe, vem para Garro, Garro domina para Vitinho. Na cara do gol, mergulho. O zagueirão vem para tirar, põe para fora, lateral esquerda de mão. E era o Lucas Dias por ali na retaguarda, não fosse ele, seria Vitinho, a bola e o gol, ele manda para a linha lateral, pressão do Corinthians. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina novamente no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. A abertura com o toque de bola de Ramalho. Ramalho já prende no comando, enfiou na ponta esquerda, campo de ataque, domina o time corintiano, tentou o toque de bola para a direita, volta a jogar na Pedro Milas. Ele prende para o time do Corinthians, arma a jogada, Coutinho no comando de ataque, recolheu na ponta, Matheus Pereira sobrou para Vitinho, Vitinho domina a balança, vai pro cruzamento, deu para trás, Garro tentou o domínio, bola volta na escorada do Matheus Pereira, ela volta, Coutinho no toque de bola de Tchoca começa com André Ramalho pro timão do campo de defesa. Recolhe o Corinthians para ser jogando no seu campo de retaguarda. A bola já volta no toque de bola contigo novamente no Felipe Longa. A Braspress transporta as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e domina, tentou descer o Corinthians. Pegaram duplamente, né? Um Monguinegão que já está caído ali. E o outro, Pedro Milans. O Corinthians com pressa tentou cobrar rápido, porque o Dieguinho tinha caminho livre para percorrer até o gol. Não foi atendido o pedido pela Daiane Muniz, que coloca a bola no chão e vai repor o time. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time corintiano, está jogando com Tchoca, prende pelo setor de esquerda, vem para finta, abriu para Bidu. Bidu domina para o time do Corinthians, ele vem para o toque de bola, Coutinho pelo setor de esquerda, cá para ataque, já recolhe o time corintiano. Domínio do comando de ataque, João Pedro domina. Lançamento para Vitinho, perfeito do João Pedro. Vitinho chegou, cruzou na boca do gol, nas mãos do goleiro, mas o Bandeira já marcava impedimento. Na tentativa do João Pedro Tchoca, com o Corinthians todo instalado no campo de ataque, o zagueiro vira armador, de zagueiro para atacante. Foi longa a bola, o Vitinho até alcançou, mas estava à frente. É o futebol da Bandeirantes para você, Gilson Rocha, ligado na Bandeirantes. O peito também curtindo o sonsaço da Bandeirantes, obrigado. Ruda Archer, curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado. Rogério Silva, alô Marcial Ferreira, domina o time do Capivariano, sai jogando pelo campo de defesa, já prende pelo seu campo de retaguarda para você, ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil, obrigado pelo carinho da sintonia. Para a volta, Pedro Tchoca vem para a marcação, domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem cruzamento. Tchoca estica a perna, tira o cruzamento do Carlos Eduardo. Escanteio pro time do Capivariano bater da esquerda de ataque. E era um duelo mano a mano. O Tchoca, zagueiro do Corinthians, contra o Carlos Eduardo, o 10 e talvez melhor jogador do Capivariano. Tanto é que ele próprio se perfila para bater o escanteio pelo lado direito. Sempre perigoso o Capivariano na bola alta. E vem para a cobrança de escanteio o time do Corinthians para você, ligado no microfone da Bandeirantes. Escanteio para o time do Capivariano bater contra o Corinthians. Se posiciona para a cobrança, partiu perto da direita da bola, tentou levantamento. Carlos Eduardo tira a zaga corintiana. A bola volta para Bidu. Bidu tenta chegar na bola, toca na bola, ela sai. Tá parado o jogo. Tá marcado lateral para a equipe do Capivariano bater. O Bidu tocou a bola bateu no jogador do Capivariano, mas ela já havia saído para a linha de lado, em lateral para o Capivariano bater. Peças para o carro, matou o caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, pode contar. Nakata! A bola volta no toque, ela tenta descer o Capivariano, bola tocada para fora, tiro de meta para o time do Corinthians bater. Tiro de meta para o Timão cobrar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 4 minutos de bola rolando, 4 minutos de bola rolando para você conferir. Etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Campeonato Paulista. Vem Corinthians, domina Charles, abriu para Garro pelo setor de esquerda, cabra ataque, Charles entra, Garro vai para o levantamento, tentou buscar Guinegão, não consegue. A bola volta para Matheus Pereira, foi bateu completamente errado, volta novamente no toque de bola, o time do Capivariano tentava descer, vem André Ramalho para proteger o time do Corinthians. Ele dá um bico, põe para fora em lateral para a equipe do Capivariano bater. Repito para você agora, 4 minutos e 40 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão.
O melhor campeonato regional do Brasil aponta para você. Corinthians 0, Capivariano também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô! Ô, Agrela! Ulisses, da CBF definiu um aumento de R$1 milhão na premiação da final da Copa do Brasil deste ano, que será de 78 milhões. Lembrando, dia 6 de dezembro em jogo único. E vem para o jogo do meio do campo de ataque, tenta o time do Capivariano, a bola muito mal batida. Pegou completamente errado na bola o Carlos Eduardo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. E o Felipe Longo tem pressa para bater o tiro de meta, mas não vai conseguir, porque o Carlos Eduardo bateu e sentiu a parte posterior da coxa, vai receber o atendimento médico ou só realmente o acompanhamento da árbitra Daiane Muniz. Ele põe a mão na parte posterior da coxa e depois leva a mão pro tornozelo agora, tá com a mão no tornozelo, hein? Dor generalizada ali do camisa 10 do Capivariano, que bateu longe demais, mas até agora sem autorização para o tiro de meta favorável ao Corinthians, já está de pé. É bola no campo de retaguarda, Adriano Correia de Melo curtindo o sonsaço da Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. É bola no campo de defesa para o time do Corinthians bater tiro de meta. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta para cá, rodovia para o time do Corinthians, tenta ser jogando no campo de defesa. Guinegão foi lançado em velocidade, se ganhar na velocidade, sai na cara do gol. O zagueirão chegou na frente, vem para afastar, o zagueiro cortou, tirou, tentou domínio. O Dieguinho ali escapou, mas o Bandeira marcou impedimento. Na arrancada do Guinegão, em passe esperto de Rodrigo Garro, ele consegue vencer o duelo em mano a mano com o zagueiro, pressioná-lo e quase que o Dieguinho, que se tivesse com o domínio mais apurado, ficaria cara a cara com o goleiro Guilherme Nogueira. Quem sentiu agora foi o 4, o Wendel Lomar, zagueiro do Capivariano durante a disputa, vai parando também para amarrar a chuteira. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Vamos chegando já, 7 minutos de bola rolando. Ronaldo, Giovanelli, Alexandre Pretzel e o jogo. Começa com o Corinthians de novo, tentando se impor, tem o controle do jogo. O impedimento que o Bandeirinha deu do Vitinho, para mim, não estava. Esse do Guinegão estava bem marcado. Jogadores de hoje, Ronaldo, tem que ir até o fim, né? Porque tu não tem a garantia se o auxiliar errou ou acertou. E ela foi bem agora nesse lance aqui no meio, que era, pra mim, eu vi que ele tava na frente do zagueiro, o Guinegão. Não sei daí como é que vocês giram, mas até aqui acho que ela foi bem. Alô, Carlos Eduardo Oliveira em Araçatuba, ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pela sintonia. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Paralisado o jogo, sentindo muito aí o Rodolfo. Centroavante do Capivariano, o terceiro que para nesse momento para pedir o atendimento médico desde o reinício da segunda etapa. E o Corinthians, é claro, com pressa se lança ao ataque. A bola volta no toque, ele para o domínio do campo de defesa. Refere contigo novamente. O time do Corinthians tenta ser jogando com André Ramalho. André Ramalho já prende pelo seu campo de defesa. Ele ameaça o levantamento para o comando de ataque. Volta Coutinho pelo setor de esquerda. Vem para o toque para João Pedro. Olha o Choca! Domina João Pedro. Choca para o time do Corinthians. Abre para Matheus Pereira. Matheus Pereira soltou para Garro. Garro vem para a finta. Drible em cima da marcação. No primeiro cutucou para Bidu. Bidu dominou para Guinegão. Gerou. Tentou bater para o gol. Voltou para Bidu. Rolou para o gol. Vai sair. Bola batida. Pancada! Pedro Milão. Na raça do Bidu, ele ganhou na dividida, ele o Guinegão da zaga inteira do Capivariano. O Bidu entrou na cara do gol, ergueu a cabeça na marca do pênalti, rolou pro Dieguinho. O Dieguinho de perna esquerda enche o pé e mete no ângulo direito do goleiro do Capivariano. Dieguinho. Que lance na raça, aos trancos e barrancos. Que jogada do Guinegão pro Bidu, Bidu pro Guinegão pro Bidu. O Bidu rolou fora, tó garoto, faz o seu, ele meteu no ângulo direito de Dieguinho. Corinthians 1, Capivariano 0. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí.
Fabiane. A emoção de quem marca pela primeira vez com o time profissional do Corinthians. Dieguinho, 20 anos de idade, se aproveita do vacilo da defesa do capivariano, mas não só isso, manda no ângulo do goleiro Guilherme Nogueira, que olha a bola bater na rede e a Fiel explodir em Itaquera. Desde os 7 anos no Corinthians, recebe assistência de um companheiro de longa data. Guinegão e Dieguinho colocam o timão na frente, 1-0. E aí, Ronaldo, e aí, Pretzel? Bonito gol, a insistência do Matheus Bidu, que está em alta, em grande fase, e a bola espirra para o Dieguinho, que bate forte, sem chance para o goleiro. Pegou bem na bola, não perdeu e coloca a Justiça no placar, 1-0 nesse momento, Ronaldo. E a defesa do capivariano, os caras marcam certinho, não teve pênalti, não teve nada. Eles complicaram a vida ali do Bidu, do Guinegão, que não conseguiram dar sequência e a bola sobra pro Dieguinho. Agora, a defesa bem postada do capivariano e a força de vontade do Guinegão, que foi arrastando a defesa. Então foi um gol aí da insistência do ataque do Corinthians e com assistência, Ulisses, sabe de quem? Do Bidu. Pintou amarelo. Otávio, camisa de número 8 do capivariano, segundo cartão do jogo, os dois para o time do interior. 1-0 para o time do Corinthians, para você ligado na Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes, está me chamando, pois não, Guilherme Agrela. Gol no Mineirão, Matheus Pereira faz um golaço e abre o placar para o Cruzeiro, agora cabuloso 1, Coritiba 0. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians, bola foi solta para Garro, domina para o time Curitiba, para ser segundo no toque, bola com o time novamente, recorde Garro para o Corinthians, Bidu partiu, abertura na esquerda, forte demais do Garro, muito à frente, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Capivariano bater, ferramenta profissional é Vonder, da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonder, a bola volta com o time do Capivariano que está jogando no campo de defesa, domina no campo de retaguarda o Capivariano para ser para o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca 12 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Paulistão. Que chegada do Wendel por trás do Guinegão, jogadores do Corinthians se revoltam, parte para cima do camisa 4 do time do Capivariano, aqui continua, Corinthians, Dieguinho, 0 pro Capivariano na Bandeirantes, é você, alô, Agrela. Com essa vitória parcial do Corinthians, o Timão vai enfrentando o Guarani nas quartas de final da competição. É o futebol da Bandeirantes para você. Restam depois dessa mais 2 rodadas. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, pois não. 4, Wendel Lomar por uma pegada no Guinegão, toma cartão amarelo, mas não foi falta, porque havia impedimento do centroavante corintiano na origem da jogada. É o futebol da Bandeirantes para você. Tomou o amarelo forte pela entrada que deu por trás, hein? Olha, entrada muito forte, hein? Muito forte. É que a Daiane Muniz, ela, para dar cartão, precisa operar. Foi isso que o Wendel fez, viu? Daria para ir pro VAR. E aí, Ronaldo? O VAR tem que chamar quando a entrada é um pouco mais, né? Da forma que foi, um pouco mais intensa, né? Se já sabe que a arbitragem ela vai demorar para dar um cartão, a arbitragem tem que chamar e falar, ó, vem dar uma olhada aqui, ó. Vê o que aconteceu aqui, porque o negócio foi pesado. Mas assim, também achei que foi pesado, viu, a entrada, viu, Wilson? O que aconteceu? Mandou voltar, o lateral foi lá atrás, o que é isso? E é isso, posicionamento incorreto do Matheus Bidu. Ele bateu rápido no choque, os jogadores do Capivariano estão pedindo reversão. Só agora ele vai se posicionando para bater e agora a pressa é do lado do time visitante, que já muda, vem o 21, Matheus Guilherme. E vem para o jogo o time do Corinthians, levantamento para Guinegão, solta a jogada para Garro, Garro recolhe para o toque de bola de Charles, Charles enfiou muito forte à frente, Guinegão tentou chegar antes dele, na bola vem Guilherme no gol, o goleiro sai com o pé na área, ele tira o perigo, a bola volta para Bidu, ele tenta o domínio, a proteção, tomou a pancada, tá parado o jogo, o Thiaguinho fez falta no Bidu pelas costas. Atrás do meio de campo e na experiência, o Bidu no lance de pressão, dá as costas para o jogador do Capivariano, leva o tranco e cai no gramado, falta favorável ao Corinthians, mais tranquilo no jogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Corinthians tenta descer pelo comando de ataque. A bola volta, continua no campo de defesa, aperta na marcação. Thiago vai para o domínio, apertou novamente no toque de bola, recolhe o time do Corinthians, mas houve a falta. Matheus Pereira faz falta em Thiaguinho, falta para a equipe do Capivariano bater do campo de defesa e vai mexer, Otávio vai embora. Otávio, amarelado, vai embora do jogo, camisa de número 8 e dá vaga ao 21, Matheus Guilherme.
E aí, Prétio, Ronaldo? Pendurou o Otávio para não correr o risco de expulsão e coloca mais um jogador de meio. Capivariano faz um jogo agradável do ponto de vista do Capivariano, mas o Corinthians é muito melhor. Uma equipe leve, né, Prétio? É uma equipe leve, uma equipe que chega fácil no ataque e consegue, pelo menos até aqui, ter uma defesa forte. Gostei muito da defesa do Capivariano, porque eles não são desleais, não, eles estão na bola. Só esse carrinho que aconteceu aí, que ela não deu um cartão adequado à força do carrinho, viu, Ulisses? Foi por trás, foi forte mesmo, viu? Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do time do Corinthians tenta descer o Coutinho no meio de campo. Recorde o time corintiano. O lançamento foi feito à frente do Binagarro. Ele vem para finta, perde a bola. Guinegão aperta, tenta ganhar. O time do Corinthians vem para ganhar a jogada. Coutinho novamente. No meio do campo de ataque, Matheus Pereira tenta o levantamento para o comando de ataque. Abra a volta na coxa, domina Vitinho. Ele prende para o time do Corinthians. Tem Bidu aberto. Recolheu o Vitinho, ameaçou dar para o Bidu. Vitinho tentou descer. Escapou de dois. Boa jogada do Vitinho. Levou para a linha de fundo. Tá dentro da grande área. Bateu para trás. Vai sair o gol. Tentou de novo. A pancada do Dieguinho. A bola escapou dele. Impressionante. O Corinthians quase faz o segundo gol. E o Dieguinho quase faz o segundo dele no jogo. Matheus Pereira rouba para o time do Corinthians. Deu para Guinegão. Abriu para Garrão. Para Dieguinho. Tá dentro da grande área. Bateu pro gol. A bola bateu. Encobriu. Passa a direita do gol. Desviou no zagueiro. Ele entrando. O Dieguinho fazendo o segundo gol dele no jogo. Escanteio o Corinthians. Ele tá com o pé bom, o Dieguinho, porque dessa vez ele bate certinho, mas com o bloqueio da defesa do Capivariano. E na primeira, o cruzamento do Vitinho foi praticamente um chute difícil de dominar. O jovem meião do Corinthians vai se lançando no jogo. Escanteio, lado esquerdo do ataque corintiano. Garro quem bate. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Escanteio pro Timão bater, vem Carro para a cobrança pro time do Corinthians. Partiu, bateu, levantou, no gol. Zagueirão vem para tirar, bola volta para Bidu. Bidu domina para Garro, deu novamente no setor de esquerda. Ele vai pro cruzado, Vitinho passou, prefere voltar do campo de ataque ainda pro time do Corinthians, mais atrás da grande área. Recolhe para Bidu, Bidu domina novamente com Pedro Milens. Pedro Milens domina pro time corintiano e está jogando no campo de defesa. Peças para o carro, mata o caminhão, é Nakata, a marca líder em suspensão. Pode contar, Nakata pode contar. A bola volta no toque de bola. Inteligente Garro, mas faltou a mesma inteligência pro Charles. Porque o Garro observa que do lado dele tinham também Vitinho e Guinegão em velocidade. Só que o Garro é tão inteligente que os outros não acompanham. Passe bom do Matheus Pereira, fica com o goleiro do Capivariano. A bola volta no toque de bola, tenta ser chegando o time do Capivariano. Nas costas da marcação, recolhe Pedro Choca, domina novamente o Capivariano, tentou descer para a direita, a bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo, é o Bandeira, marcou impedimento. É uma sacanagem, velho. O cara dominou, partiu, foi para a área, esperou chutar para fora para marcar impedimento. Aí se o cara chuta, faz o gol. Quer dizer, umas besteiras, hein, o Prétio, hein, Ronaldo? Não, sem dúvida. E aí acaba perdendo um lance desses, o jogador do Capivariano, e o auxiliar, é claro, ao invés de impedir antes, fica esperando um lance equivocado. Impedimento o mundo viu, mas ele demora para marcar. O Corinthians já podia ter matado o jogo, e o Dieguinho aparece como um bom nome, Ronaldo. E o Bandeira ele espera porque, né, ele também não tem aquela confiança que os Bandeiras antigamente tinham, né, do que ele estava fazendo, né, porque é muita velocidade, Ulisses, então esse erro eles não querem levar para casa. E vem pro jogo de Guinegão, tentou o toque de bola Coutinho na intermediária, recolhe no campo de defesa, pois não, Magrela. Golaço de Jean Carlos para Chapecoense, que empata em São Januário aos 46 do segundo tempo. Agora Vasco 1, Chape também 1. E vem Corinthians, Garro dominou, bateu de fora da área, dá um tapa na bola, Guilherme Nogueira manda para escanteio, repita, Grela. Gol de Jean Carlos, agora Vasco 1, Chapecoense também 1 na Série A do Campeonato Brasileiro. É bola do campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater. Se posiciona pelo setor de esquerda, escanteio para o Timão cobrar para você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, Vitinho. Ele vem para bater escanteio, partiu para a bola, correu, bateu escanteio, levantou na boca do gol, subiu o zagueiro, vem para cortar, atira novamente no campo de defesa. Aperta o time do Capivariano, tenta descer do seu campo de retaguarda, aperta na marcação, tentou o toque de bola, chega para ganhar novamente, ganhou Pedro. Ele ganhou para o time do Corinthians, soltou para cá, abriu de esquerda para o toque de bola de Vitinho. Vitinho domina para o time do Corinthians, vai para dentro da grande área, balançou, puxou
puxou perna direita, bateu em cima da marcação, voltou para ele. Recolhe, são 2 jogadores da marcação, tentou ganhar escanteio e ganha para cima do Corinthians bater. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Escanteio para cima do Corinthians bater pelo centro de esquerda, cabe ataque 1-0 para o time corintiano. Na bola, Vitinho partiu, bateu, levantou, no gol, toque de cabeça, explodiu no zagueiro, toque no cabeça do Tchaka. A bola volta para Dieguinho domina para o time do Corinthians pelo setor de direito no campo de ataque, ele vai para pintar a marcação, prendeu, tem aberto o Dieguinho cruzou, levantou, no gol, toque de cabeça, é dele, Guinegão, gol! Guinegão do terrão para marcar pro Timão. Guinegão! Agora Corinthians 2, Capivariano 0. Com emoção maior do futebol e a emoção Guinegão que você proporciona a fiel torcida corintiana. Num lance bonito, numa jogada bonita no cruzamento do Dieguinho na perfeição para ele meter de cabeça no fundo da rede. Dieguinho se destaca no jogo, faz um gol, dá assistência para outro. O Guinegão faz o segundo. Corinthians 2, um de Dieguinho, outro agora de Guinegão. Corinthians 2, Capivariano 0. O detalhe do gol é todo seu, diz aí. Oh, Fabiani. A tropa de 2007 tá em dia. Guineguinho e Diegão, que se conhecem. Guinegão e Dieguinho, que se conhecem desde os 7 anos de idade. 2014, crias do terrão. Agora o Canhotinho, que se aproveita no cruzamento perfeito, encontra o camisa 9 na grande área com faro de gol de oportunista. Manda pra rede do goleiro Guilherme Nogueira. Faz 2-0 Corinthians na Neoquímica Arena. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, Pretzel, Ronaldo, 2-0 Timão. E mata o jogo, né? Dieguinho, destaque da partida. O Caio César se machucou, ele entra, faz o primeiro gol e dá um belo passe pro segundo. A molecada resolvendo. E o Guinegão fazendo o gol de centroavante, Ronaldo. Cabeceio no meio da área. E o Dieguinho não estava nem no segundo plano, ele acabou sendo o terceiro plano, porque o Caio César estava em campo. E vai e muda o jogo aí, ó. Essa que tem que ser a levada da molecada. Entrar, mudar os planos, colocar mais correria, colocar mais vontade no jogo. E o Dieguinho entrou para fazer isso. E está conseguindo aí mudar a cara da partida, porque a partida estava muito pegada, a partida estava muito jogada. E aí o Corinthians consegue mais um gol com o Guinegão. Parabéns à base. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Intervalo aqui para tomar aquela aguinha, aquela paralisada. A bola vai voltar a rolar daqui a pouquinho para você do futebol Bandeirantes. Agrela, quais são os destaques do Campeonato Brasileiro de hoje que tá rolando, né, Agrela? Vamos lá, Ulisses, porque acabou de terminar Vasco 1, Chapecoense também 1. Mais cedo tivemos um empate entre Bahia e Fluminense, pelo mesmo placar, também 1-1. Em andamento, na parada para hidratação, tem Cruzeiro 1, Coritiba 0, com gol de Matheus Pereira, um golaço. Ulisses, vou te falar, viu? Vaias pro Fernando Diniz e ele saiu realmente com uma cara de demitido. Posso na minha falar? opinião. Acho que cai hoje, viu, Diniz? Vou dar uma informação para vocês, okay, tá? O grupo não aguenta mais ele. Ele brigou com todos os jogadores. E acho Tem que jogadores que jogam no Vasco, que são meus amigos, que me ligaram e falaram que está insuportável trabalhar, infelizmente, com o Diniz. Eu gosto muito do Diniz. Nada contra ele, por favor. Mas a informação que me chegou foi a seguinte: semana passada, não existe a mínima possibilidade de continuar trabalhando com o treinador Fernando Diniz. Ele xinga todo mundo, briga com todo mundo, é um negócio maluco. Intervalo, vestiário, treino, eu vou dizer para você, clima insustentável para ele lá no Vasco da Gama, viu, Pretzel, viu, Ronaldo? Sim, segunda-feira o Vasco empatou com Madureira, 0-0, ele foi vaiado. E hoje, o golaço do Jean Carlos, falha do Léo Jardim, uma paulada do meio da rua de falta do Jean Carlos, aquele mesmo que jogou aqui no futebol paulista, jogou no São Paulo, inclusive. E aí a torcida pegou no pé na saída aqui, o empate da Chape, o Vasco dominou o jogo, mas não fez o segundo gol e a Chape empatou. Acho que o Diniz cai hoje ou amanhã.
Enquanto o Madureira teve pênalti, o cara acabou errando o pênalti, arrebentando ainda mais a vida do Diniz, o Puma Rodrigues, o autor do gol de hoje. Bem lembrado. O autor do gol de hoje. Bem lembrado, Ronaldo. Não é fácil não, a vida do treinador. Ah, que vida dura, hein? Pois não! Mexe a equipe do Capivariano. Sai o 5 Bruno Silva e vem o 15 Vinícius Guedes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Se posiciona para ser jogando, recolhe novamente o time do Capivariano pelo campo de defesa, placar do jogo. Placar continua para você de 2-0 para o time do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A bola volta para André Ramalho domina para o time do Corinthians para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende o lance, recolhe Coutinho pelo comando de ataque, vai para a pinta, tenta o toque, solta curto novamente para o toque de Matheus Pereira. Abriu do toque de bola com Ramalho prende para o time do Corinthians, volta para João Pedro, Tchoca domina pelo setor de esquerda, ultrapassa Nick, divide o gramado com a bola dominada, desce pelo setor de meia esquerda, gira para Garro domina, volta curtinho para Tchoca recomeça para Garro para Charles domina para o time do Corinthians, Dieguinho pediu, abre Charles pelo setor de direita do campo de ataque, soltou novamente com toque de bola de Pedro Milens, ele domina para o time do Corinthians, abre a jogada curtinho para Dieguinho, para Pedro domina para o time do Corinthians, volta a jogada curtinha novamente, recolheu com Matheus Pereira toca para Charles, para Matheus Pereira, ele prende na intermediária de ataque já pela meia direita agora, recolhe o time do Corinthians, tenta descer do comando de ataque, Matheus Pereira faz o giro, recolheu para Garro domina para o time corintiano, se livra da marcação, ele vem para o toque de bola para Matheus Pereira, para Garro recolhe para Charles estica a perna, mas pegar o Garro, tá parado o jogo, falta pro Timão na meia direita de ataque. Bem marcada a favor do Corinthians, que vai mudar em dose tripla. Vamos lá, a primeira delas, sai o 11, o Vitinho, e vem o 31, o Kaique. Mais um jovem no ataque, portanto, 31, Kaique, na vaga do 11, Vitinho. Vejo por ali também Pedro Raul e Memphis Depay, que vão entrar assim que subir a placa do quarto árbitro do jogo. E ela vem agora, Pedro Raul com a camisa de número 18, é quem vai entrar, o centroavante. Ele vem na vaga do 56, o Guinegão, autor do segundo gol corintiano. Tirar o Guinegão? Claro. Recebe muitos aplausos e agora ganhou a confiança, não marcava desde outubro, ganhou a confiança, agora é vez de outro. Eu ia elogiar ele, que é o Pedro Raul. Eu ia elogiar o Dorival também, né, Pretzel? Pra que tirar o Guinegão? Os meninos da base jogando no ataque aí, os 3 meninos da base, ele tira o Guinegão, fala, Pretzel. Pra que botar o Mendes, Ronaldo? O Mendes contava 0-0, sim, agora 2-0, pra quê? E ó, quem sai para a entrada do Memphis é o Garro, 8. Ele estava com a faixa de capitão do jogo, ele vai se direcionando ao André Ramalho, que vai assumir a faixa, a braçadeira de capitão do Corinthians até o final do jogo. Portanto, sai 8 Garro e vem o 10 Memphis. Ele já sei o que o Dorival vai falar na coletiva, ele vai falar, fazer a parte do planejamento, porque o Garro ficou fora um tempo e o Garro precisa recondicionar, achar a parte física novamente, aquelas coisas, né, Pretzel? É verdade. Tem certas coisas que a gente não consegue entender. Deixa o Garro até o final. Não precisa botar o Memphis. O Memphis vai jogar contra o Palmeiras domingo com o tanque cheio. E pra que tirar o Guinegão? O Guinegão ficou um tempo afastado por parte técnica. Aí ele tá bem no jogo, faz o gol. Pra que tirar? É o futebol da Bandeirantes novamente. Domínio do campo de ataque, recolhe Tchoca, domínio para o time do Corinthians, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, já prende o lance curtindo no setor intermediário. O time corintiano abriu no toque de bola de Charles domina curto novamente para André Ramalho prende para o time do Corinthians, tenta o levantamento no campo de ataque para o toque de bola de Pereira. Matheus Pereira abriu para Bidu domina para o time do Corinthians, deu para Memphis, para Matheus Pereira, recolhe para o time corintiano, sai jogando do campo de ataque, Matheus girou, é para André Ramalho que prende, ele faz o giro na marcação, abriu na direita do campo de ataque, muito forte o toque, tentou chegar na bola Pedro Milens, não chega, lateral pro Capivariano bater. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Estamos com 27, vamos chegando já 28 minutos de bola rolando. No meio do campo de defesa, aperta Charles, tenta ganhar para o time do Corinthians, está sentindo o Charles faz tempo, hein? A abertura vem pelo campo de defesa, recolhe novamente no campo de retaguarda o time do Corinthians. E o Corinthians já fez as 5 alterações e o Charles está sentindo, hein? Eu tenho a mesma impressão aqui do campo de jogo. Ele até fez um gesto, tá correndo meio esquisito, mas vai jogar os 90. Se não jogar, o Corinthians fica com 10. A bola volta com o time do Corinthians, tenta o toque de bola Memphis domina para Matheus Pereira domina para o time corintiano, abriu para André Ramalho prende pela direita do campo da retaguarda, domina o time corintiano, recolheu com Pedro Milens domina novamente no toque de bola de Matheus Pereira prendeu para Charles domina para o time do Corinthians, abriu jogada no toque de bola, Coutinho na intermediária de Kaique para Bidu domina para o time do Corinthians, Kaique já parte,
Midu recolhe pro time corintiano, tentou ligar no meio de campo, solta para Matheus Pereira tem entrando na grande área, abriu pro toque de bola para Memphis, vem o zagueirão para tirar o perigo, Memphis aplaude, é lateral da direita, campo de ataque pro time do Corinthians bater, ferramenta profissional é Vonder, da obra Oficina, produtos que vencem durabilidade e performance, é bom trabalhar com Vonder, a bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando, lindo drible à frente do Dieguinho, ele perde a jogada, Pedro vem para marcação, afasta, rifa a bola, o time do Capivariano, bola volta para André Ramalho, desceu para Charles de cabeça, Charles mata do peito, domina na circunferência central do gramado para o time do Corinthians, ele recolhe pelo comando de ataque, vai para finta em cima da marcação, já prendeu pelo setor de esquerda, levanta no comando, tenta a finta, houve empurrão, ela manda seguir, ficou Kaique reclamando, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, 2-0, Corinthians vem para o jogo, o time do Capivariano, bola girada, batida, gol, longe demais, Mateus Guilherme pega mal na bola, tiro de meta de mão. E vai mudar em dose dupla também a equipe do Capivariano, vamos ver, quem deixa o gramado é o camisa de número 20. Não tem. Subiu a placa errada, falou 26 ali, pô. Subiu a placa 26. Acho que vai sair o 10, né? Vai corrigir, é isso mesmo. É o 10 que vai deixando em campo o Carlos Eduardo. Vem pro jogo o 19, Vinícius Popó. Então, novidade da equipe do Capivariano, Vinícius Popó. Daqui a pouco sobe a outra placa também. Saiu 9 Rodolfo, aliás, vem o 19, o Vinícius Popó, só para confirmar essa primeira troca por parte da equipe do Capivariano. E a outra troca, essa sim, saiu 10 o Carlos Eduardo e vem o 20, o Cassinho. É bola do campo de defesa, Cassinho pra você que é íntimo, pra mim é Cássio. Número do campo de defesa para ser jogando frente a jogada Cotica novamente no campo de retaguarda para ser jogando o time corintiano. A abertura pra Tchoca domina pro time do Corinthians. Na Bandeirantes e aí Prédio, Ronaldo mexeu Capivariano. Pra dar um gás novo, né? O Popó e o Cassinho são atacantes, só que tem um detalhe, né? O jogo tá... Pra mim o Corinthians ganhou o jogo, mesmo com 2-0, muito seguro no jogo, tocando bem a bola. E agora vai administrar o resultado. Então, para mim, Corinthians vitorioso na partida, mesmo com o Capivariano organizado. Memphis meteu boa bola no comando de ataque, tentou tirar o zagueiro, afasta dali o Wendel de qualquer maneira. Impressionante, o Timão quase chega com perigo. André Ramalho chega na bola, tenta ganhar o lance, afasta a zaga corintiana, vem para tocar nela Pedro Milens. A bola sai para a linha de lado lateral para o time do Capivariano bater. Conclua Pretzel. Eu achei que o jogo está liquidado. Para mim, vitória do Corinthians, resta saber de quanto, e mais uma vez com o Dorival Júnior trabalhando bem, um time reserva que um ano atrás praticamente não existia, um bom time reserva organizado, só não entendi a saída do Guinegão, mas o treinador está com muita moral. A bola foi feita para o toque de bola, tenta chegar na bola em velocidade, Pedro Raul, desculpa, ele não tem. Domínio do campo de defesa, vem para a finta, tenta o toque de bola, tentou abrir as pernas para a bola passar, a bola bate, o Wendel toca nele. Ela bate no Pedro Raul, sai em lateral para o time do Capivariano bater no campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência, você ligado no futebol Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor ouvinte, para você ligado na Bandeirantes, domínio do campo de defesa. O Tchoca tá caído, hein? Tomou um chega. Então o apelido de lutador não é à toa, o Popó 19 toma amarelo porque deu uma sem bola no Tchoca no setor defensivo. E foi isso mesmo, sem bola. Eu falei, por que ele tá batendo no Tchoca ali? A bola tava no pé do Ramalho, ele vai dar um toque, acho que ele quis testar, né? Pra falar, acho que ela não tá dando cartão, acho que essa aqui ela não vai ver, mas acabou tomando cartão. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Capivariano. A abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque, levando bola na linha de fundo. Ele volta o lance, domina pelo setor de esquerda, prendeu novamente Vinícius. Ele abriu para Matheus Giuliano, tentou Guilherme, tentou bater pro gol, afasta a zaga do Corinthians, mas a bola bate na árbitra. Vai ter que voltar a bola para o time do Corinthians, é isso? É isso, com alguns protestos por parte do Capivariano, mas a interpretação da arbitragem é que a posse pertencia ao Corinthians. Você comentou do Charles, Ulisses, ele realmente está parecendo sem condição de jogo, mas vai ter que aguentar. Há pouco ele tentou dar um carrinho para frear um contra-ataque e nem tentou se levantar para parar a tentativa do Capivariano. Então está sentindo muito, mas vai ficar. Não tem jeito, né? O Corinthians já fez as 5 alterações e o Capivariano também, né? Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Deve ser o menor da história do Corinthians aqui na Arena, hein? É o menor pós-pandemia, viu, Ulisses? 28.885 presentes em Itaquera para uma renda bruta de R$ 1.641.966.
Olha só, o Matheus Pereira, hein? Foi brincar, quase entregou o ouro, hein? E a bola volta nas mãos do Felipe Longo, assustado, dá uma bronca no companheiro de equipe que estava contando com o placar, a vantagem do Corinthians para segurar a bola. E Pedro Raul domina, vem pro toque, ele bola soltou, curtiu na esquerda para Kaique domina para o time do Corinthians, ele vai para a finta. Kaique dominou, limpou, puxou, rolou para Memphis, para Kaique, bateu pro gol, vai ser golaço. Do menino Kaique, ele dominou na esquerda, campo de ataque, se aproximou do bico da grande área, no pico da grande área, ele rolou pro Memphis, o Memphis viu ele passar e deu sequência na bola rolando pra ele, ele pega de primeira da entrada na grande área, mandou na forquilha esquerda do goleiro Guilherme do time do Capivariano, a bola entra na forquilha, um golaço do garoto Kaique, com emoção maior do futebol, e essa emoção, Kaique, que você proporciona, torcida corintiana fiel, torcida corintiana num poropopó danado, num poropopó danado do Kaique. Que golaço na Neoquímica Arena, Corinthians 3-0 pro Capivariano, Fabiane. E é realmente a noite dos garotos, porque assim como o Dieguinho, o Kaique marca pela primeira vez com o time profissional do Corinthians, 21 anos de idade, muito talento, não à toa, bate no ângulo do goleiro Guilherme Nogueira, que até pula, se estica, mas quando ele chega a bola já estava estufando as redes. É o terceiro do Corinthians, 3-0 Itaquera. E vem pro jogo o time do Corinthians, bola sobrou de primeira, tentou bater pro gol, zagueiro corta, tira, bola quica no setor intermediário, afasta o Capivariano, tenta ser jogando no campo de defesa, a pedra na marcação, vem Matheus Pereira para fazer a falta, Ronaldo Pretzel, que pintura de gol. Belo gol, a molecada do Corinthians resolvendo, o Memphis só fez a paradinha, né, deu uma de pivô de futsal e o Kaique bateu tirando do goleiro no ângulo, golaço, 3-0, pra mim 2-0 já tinha liquidado, Ronaldo, 3-0, 3 pontos na Copa. Capivariano aí. Não vai acontecer nada, Ronaldo. Não? Não, só então deixa eu só falar uma coisa que eu vi aqui. Na hora que o Memphis faz a parede, que ele toca de novo a bola pro Kaique, ele tira todo o marcador que ia pra cima do menino acabou ficando porque o Memphis dá a parede, toca a bola e faz a parede e espera. Ele vem pra bater sem ninguém na marcação. Porque você vê a diferença de um cara que faz uma leitura, o cara que olha e vê o seu companheiro chegando, se é o outro cara, joga a bola e o Jacaré e o Gesso junto. Só que foi o Memphis, ele toca, escora, não deixa ninguém chegar na marcação e o menino pode escolher. E a base aqui hoje, você que não veio pra arena, perdeu o show da molecada da base aqui com o Capivariano. E vou te falar, hein, promissora essa molecada essa noite maravilhosa aqui na arena, Ulisses Costa. É Ronaldo Giovanelli com Alexandre Pretzel do futebol da Bandeirantes, peças para o carro, moto, caminhão, é na Catamarca, líder em suspensão. Pode contar, é na Cata. Aqui tá parado o jogo, sentiu ali o Matheus Guilherme, tá caindo no campo de jogo, o braço deslocou, o braço direito dele deslocou, tá recebendo atendimento ainda, a Bandeirantes é com você, pois não? Alô, Agrela. No Mineirão, Série A do Campeonato Brasileiro, empate do Coritiba com La Vega, agora Cruzeiro 1, Coritiba também. Ulisses. Tá parado o jogo, pois não, Pretzel? Matheus Pereira recebeu amarelo, viu? Pela falta anterior no jogador do Capivariano. Isso aí, recebeu a 35 do segundo tempo. Ulisses, isso aí pra mim é o ombro, hein? Parece que saiu fora ali, o médico tá com a mão ali tentando colocar no lugar. É uma dor, irmão, é uma dor que eu vou te falar isso aí. O seu ombro já saiu fora, Ronaldo Giovanelli? Não, o meu tem uma prótese agora aqui, isso que eu passo toda hora no aeroporto e fica apitando, pip. Agora o Joaquim colocou uma prótese. Agora eu tive um companheiro, um zagueiro chamado Pinella, que toda hora eu saía o ombro dele, você tinha que colocar no lugar. Você tinha que ver como o menino chorava, viu?
É o futebol da Bandeirantes. Futebol pede uma boa ideia. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Já vamos chegando aí para você ligado na Bandeirantes. A 39 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Vai sendo o Matheus Juliano retirado do campo de jogo. O Capivariano fica com 10 jogadores em campo porque já fez as 5 alterações. É isso, vai saindo. Uma delas foi justamente o Matheus Guilherme, que vai saindo do campo precocemente, 38 minutos. Vamos ver a condição dele para retornar. Tem escanteio. Escanteio para o time do Capivariano, bater escanteio, cobrada, afasta a zaga do time do Corinthians, tenta tirar, vem para o toque de bola, tira o time corintiano com Pedro Raul. Ela aqui no setor intermediário, vai para cima da marcação, Charles aperta, a bola volta com o time do Capivariano, tenta o toque de bola curto no meio, bola vai ser batida com Nossa Senhora, o Wendel. Mas o que é isso, Wendel? Mas o que é isso, hein? Na entrada da área, em cima da linha, ele bateu longe do gol. Ô, Fabiane. Aí mandou mal, muita pressa, tentando correr atrás do prejuízo no placar. Se emocionou, viu o Felipe Longo lá, mas a verdade é que o goleiro corintiano nem precisou suar o uniforme e viu a bola cair no setor sul. Ulisses, aqui na Neoquímica Arena, o ritmo já mudou. Ninguém mais pensa em Corinthians e Capivariano, mas sim no derby, Corinthians e Palmeiras no domingo. Gritos agora provocando o Palmeiras por parte do setor norte da Neoquímica Arena. É, porque o Corinthians entra em campo com o Palmeiras domingo pelo Paulistão às 8h30 da noite aqui na Neoquímica Arena. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Capivariano, vem para tirar Joca. Joca chega limpo na bola, solta do toque de bola de Charles. Charles domina para Kaique, Kaique fez um golaço, dominou. Pedro Raul entrou entre os zagueiros, ele abriu para Memphis, Memphis recolhe pela esquerda, campo de ataque, deu para Kaique, agora devolveu para Memphis, Memphis por entre as pernas do zagueiro para Kaique, dominou, girou, bateu pro gol, defesa, salto Guilherme Nogueira, mandou para a linha de fundo em escanteio. Na boa tentativa do Kaique, que é destro, mas a bola caiu no pé esquerdo e não tinha tempo ruim. Mandou uma pancada no contrapé do Guilherme Nogueira, que mostra seu valor. Fica no canto, faz a defesa e espalma em escanteio. Se posiciona Memphis Depay, já deu uma assistência no jogo e agora vai tentar outra. Escanteio para o time do Corinthians, bater bem para a cobrança Memphis. Ele partiu perna esquerda na bola, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça para fora. Pedro Raul. Livre. Ele subiu soberano no cruzamento do Memphis, cabeceou para fora. Na tentativa de reconquistar confiança, o Pedro Raul talvez não poderia implorar por uma chance melhor que essa. Na entrada da pequena área, sozinho, de cabeça que é a dele, ele manda para fora na tentativa de mandar no ângulo do Guilherme Nogueira. Permanece 3-0, Pedro Raul correndo atrás da bola, tentando recuperar a moral de quem marca gol na Neoquímica Arena. É futebol, tá Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E o Capivariano com 10, né? Não voltou o Matheus. Não voltou, segue com 10 a equipe do interior de São Paulo. E domínio do campo de defesa para ser jogando bem para o toque, ele vai contigo novamente o time do Capivariano pelo setor de esquerda, campo de defesa, o Capivariano. Ué, voltou sim, hein? Voltou sim. Teve um retorno autorizado agora há pouco. Ah, voltou 21. Agora ali, ó. Tá ali, do lado voltou direito. Nesse momento, ó. Tá voltando agora. Encaixaram, colocaram o ombro no lugar, ele voltou. Amanhã ele vai ver o que é bom, vai estar inchado. E o Bidu fez a falta e tomou amarelo, hein? Mais um pro Corinthians, Matheus Bidu, camisa de número 21, se junta a Matheus Pereira no grupo de pendurados nesse jogo. Ambos estão liberados para jogar o derby normalmente. Ferramenta profissional é Vonder, da obra oficina, produtos que vencem durabilidade e performance. É bom trabalhar com Vonder. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, 42 minutos de bola rolando o placar do jogo. Vitória do Corinthians 3-0 sobre o Capivariano com o time reserva. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, se posiciona para sair jogando novamente o time do Capivariano. É falta pro Capivariano bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Partiu o levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Corinthians, vem para tirar Pedro Raul, quem tira. Ele tira o perigo, a bola volta com o Capivariano que domina novamente no campo de ataque. Ele vem para finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, tenta descer o time do Capivariano, não consegue. André Ramalho ganha na primeira, ganha na segunda. Sobrou para Kaique, na velocidade, pode devolver o gol que o Memphis passou para ele. Dominou no campo de ataque, vai na esquerda, grande área, limpou, puxou, vai bater. Lindo corte, bateu pro gol, sobrou Pedro Raul, tentou tocar, desvia no zagueiro e vai embora. E o Memphis
Memphis esperava o passe para ele, ficou reclamando o Memphis agora com o Kaique. E são poucos minutos do Kaique em campo, mas ele vai mostrando valor ao Dorival Júnior. Poderia ter tocado pro Memphis, é verdade, mas dá um corte de letra, deixa 2 marcadores para trás e não fosse o bloqueio, iria nas redes do Guilherme Nogueira. Tem escanteio o Corinthians, Memphis e Dieguinho na bola, lado direito do campo de ataque. Escanteio para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem bola levantada dentro da grande área, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, escanteio Coutinho para Memphis, Memphis domina para o time do Corinthians, volta a jogar a Coutinho no campo de ataque, abre para Pedro, Pedro domina no campo de ataque, recorde para Memphis, Memphis domina para o time corintiano, do bate, rebate, bola volta para ele, recolheu para Bidu, Bidu prendeu perna esquerda na bola, bateu pro gol, defendeu o goleiro, voltou para Memphis, cruzou o toque, afasta a zaga, Charles ia fazer o dele. Impressionante, quase o Corinthians faz o 4º gol. E foi o próprio Charles que afastou, tinha o caminho livre para a rede do Guilherme Nogueira, que já estava batido no passe do Memphis. Não consegue aproveitar o volante corintiano e vem o Capivariano. O Charles, em vez de tocar para dentro do gol, ele jogou de zagueiro. Ele tirou a bola. É o Charlie, né? É o Charlie, né, velho? Ah, é. E domínio do campo de ataque, vem para o jogo, o time do Corinthians na velocidade, vem com o Dieguinho. Ele prendeu, tem Memphis entrando, o Dieguinho prendeu, recolheu, soltou para toque de bola, Coutinho de Pedro Raul. Recolhe para o time do Corinthians, tentou bater para cobertura, bate para fora, põe para a linha de fundo. E o Memphis olha para o céu e sai andando. Porque ele tá servindo bem os companheiros. Já deu assistência pro Kaique, poderia ter dado outra pro Charles agora. Só que quando ele quer marcar o dele, o pessoal que tá louco pra fazer gol não colabora. O Pedro Raul tentou uma chapada no ângulo, não bateu mal, é verdade, mas ela vai pra linha de fundo. O Dieguinho poderia ter metido a bola entre os zagueiros pro Memphis, né? Seria boa chance. É que o Pedro Raul quer fazer gol, né? Quer fazer gol, Pedro Raul. Você ligado no futebol da Bandeirantes. 45 minutos de bola rolando. Você ouviu o toque da Bandeirantes pra você. O toque com o Michelson Lopes. A bola volta no toque de bola. Recolhe novamente o time do Corinthians para ser jogando o time do Capivariano. 3-0 pro Corinthians. Já domínio do toque de bola. Domingo tem Corinthians, domingo tem Palmeiras. Tem jogo decisivo aqui na Neoquímica Arena. Recolhe no campo de defesa para sair jogando o time corintiano. Já recolhe no campo de ataque. Bola enfiada para Memphis. Muito forte o toque do Pedro. O Pedro Milans, e aí, hein, Prétio? E aí, hein, Ronaldo? 4. O Pedro Milans a gente definiu ele como uma sombra pro Mateuzinho. Acho que tá distante ainda de uma sombra, viu? Mas é cedo o segundo jogo dele. E aí tá parado o jogo, pois não, Ronaldo? E na marcação ele até que foi bem, mas no ataque assim, na hora de você tentar um cruzamento, tentar um tapa diferenciado, o Mateuzinho tem levado mais qualidade ao time do Corinthians. Agora o Pedro Milans, ele tá ainda meio que inibido aí nesse time do Corinthians, mas tá tendo oportunidade, é isso que é importante, mas inibido ainda, bem inibido, mineiro. Você ligado no futebol Bandeirantes, é o primeiro jogo dele com a camisa do Corinthians? Segundo, jogou contra o Velo Clube, o primeiro em Itaquera. A bola volta no toque de bola, recolhe Coutinho pelo setor de direita, tenta descer novamente no toque de bola do Matheus Juliano. Matheus Guilherme domina bem pro toque de bola, recolhe o time do Capivariano. Matheus Guilherme tentou bater por gol, podia ter ficado no vestiário com o braço machucado. Tiro de meta pro Corinthians. E agora o Felipe Longo não tem pressa para bater, mas mesmo com o placar em 3-0, ele dá uma bronca ali na zaga do Corinthians, que deu espaço pro jogador do Capivariano bater. Como eu falei, os gritos na Neoquímica Arena agora voltados ao jogo contra o Palmeiras. Agora na voz, se o Corinthians não ganhar, o pau vai quebrar, pensando, é claro, no derby de domingo. Não estão cantando isso, não é possível. A torcida tá cantando isso? Aqui, não, ó. Não pode ser. Vamos ouvir. Campeão no fim do ano, campeão de novo agora. Não tem motivo para isso. O futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, pois não. Só para esclarecer, esse grito ultimamente não tem sido utilizado como protesto, virou protocolar, apesar da letra agressiva, né, Ulisses? O pau vai quebrar. É o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, tenta ganhar a bola, Charles passa mal, bola volta novamente com o time do Capivariano. Pedro Raul vai para cima da marcação, tenta recuperar, Memphis aperta em cima, ele corre de slow motion, Memphis, a bola volta no toque de bola, tenta ser jogando novamente o time do Capivariano. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, obrigado, torcedor do Brasil. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, curtindo novamente, recolhe no campo de retaguarda, a bola batida à frente. E aí, Prétio, viu a falta ou não, Prétio, ainda não vídeo que eu te mandei? Vi, pra mim, nas costas. Pra mim, em câmera lenta, eu não achei falta.
Tá bom. Mandou o vídeo pra mim. Não achou falta? Não, eu não. Então é por isso que você gosta do Daronco, que o Daronco não marca falta no empurrão nas costas do braço. Mandou o vídeo, irmão. O cara põe a cana do braço nas costas pra mim não houve a Pretzel. falta. Não houve a falta pra mim. E ele não participa o jogador no ar. Não participa do lance. É fora do campo de ataque, tentou descer o Capivariano. Quem? O cara empurra. O 5, o Bruno Silva, ele empurrou. Tô falando só isso pro seu Charles, mandei pro Ronaldo, pra você e pro Capela, depois vocês discutem no terceiro tempo na bandeira. Vai discutir sim. Aqui tá parado o jogo lateral para a equipe do final. É apito final, o que eu falei? Terceiro tempo. Que momento, meu, hein? Domina no campo. Mas o que é isso, hein, Ulisses Costa? Domínio do toque, ele para contigo novamente. Recolheu novamente no campo de ataque. Você tem que aceitar, Pretzel, que você também erra às vezes. Cara, cada um com a sua opinião. Não vejo falta e problema nenhum, irmão. Só isso. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai terminar o jogo daqui a pouquinho. Ergue o árbitro, o braço, termina o jogo. Corinthians 3, 0 pro Capivariano, Dieguinho, Guinegão, Kaique. Os meninos fizeram os gols. Na Bandeirantes vem o apito final. Vem, Capelinha, com você, Capela. Valeu, Ulisses Costa, narrando demais. Vitória corintiana, demais o Corinthians. Esse comecinho de temporada terminou bem, começou ainda melhor. Repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, mais um destaque do timão. Se não ganhar no domingo, o que acontece aí, Fabiani? O pau vai quebrar, Capela. Boa noite pra você. Vamos seguindo aqui com o apito final da Rádio Bandeirantes. Os jogadores do Corinthians, sob muita festa, vão deixando o campo. Claro que a torcida corresponde, faz a sua parte e muito feliz com a vitória do Corinthians por 3-0. Escute você mesmo, Capela. E se o Corinthians não ganhar? Não vai matar, não vai pegar. Não vai matar ninguém, não. Vai matar ninguém. Valeu, Capela. Ai, faz parte do torcedor. 10h30, marcando o quinto sinal. Começa agora mais uma edição do apito final. Deu Timão, deu Corinthians. Vamos com o craque Bandeirantes na análise dele. Ronaldo Giovanelli, o ídolo da Fiel e mestre Alexandre Pretzel no ar. O craque do jogo. Ronaldo Giovanelli, eu quero primeiro ouvir a opinião de Alexandre Pretzel. A pergunta, ele pode opinar mesmo sem ter jogado futebol, Ronaldo? Pode fazer o que quiser, a diferença é de quem jogou, né? Quem jogou tem busto, tem prioridade, né? Mas se você quiser começar com o Pretzel, você pode começar, Bibelo. E aí, Pretzel, o que eu faço aqui? Eu tenho um busto perto, na entrada de Porto Alegre, viu? Que é a estátua do laçador. O Pretzel tem um busto no Olimpo do conhecimento. Pretzel, tem uma coisa dos gaúchos que eu gosto. Como é que aquele quem peleia? Eu sempre vou falar com a Renata. Quem peleia não peleia. Não, como é que é, Pretzel? Não tá morto quem peleia. Isso, não tá morto quem peleia. Vai. Acho bonito isso aí, velho. Eu não joguei, viu? Mas não foi falta. E foi falha do goleiro do Corinthians. Ronaldo Giovanelli, opinião Bandeirantes. Quem foi o craque do jogo? Isso! Olha, rapaz, eu colocaria o Dorival hoje, viu? Porque eu achei uma equipe bem treinada, esse segundo time do Corinthians contra o time bem treinado também do Capivariano. Nós falamos aqui das dificuldades, depois aconteceram os gols, as mudanças, mas a verdade é assim, o que chama atenção e o craque do jogo, rapaz, pode ser o Dieguinho, que entrou no lugar do Caio César. Entrou no lugar dele no primeiro tempo, então eu colocaria o Dieguinho, que fez o gol, deu passe e acabou remetendo a gente aqui à base do Corinthians, que é uma base forte. A gente queria ver o Guinegão também, com o Kaique, com o Dieguinho, fazendo a base aí, mas o Dorival mexeu, mas assim, eu colocaria o Dieguinho como o craque da partida aí, a base do Corinthians. Ô, Capelani. Dieguinho. E aí, Alexandre Pretzel, vai com o Ronaldo. Eu quero vocês amigos. Eu quero vocês se dando bem. Ô, Ronaldo, vamos lá. Não tem esse negócio. Vocês são dois caras maravilhosos. O cara que jogou hoje em dia, ele pode ser amigo do jornalista. Agora, eu imagino... Eu tenho muitos amigos jornalistas também, Bebelo. Eu imagino o Ronaldo o Pretzel. Não, parei, não. O Ronaldo tomando um gol parecido desse e abrindo os braços em direção à zaga, né? Você não por isso que eu... cara, então, aí, bem lembrado, por isso que eu pagava a defesa, porque essa bola, a defesa tem que cortar, velho. Não dá pro cara aí.
Ô, Pretzel, você entrevistou muito o Ronaldo Giovanelli nos tempos de jogador? Não, se negava a me dar entrevista. Como é que era o Ronaldo jogador, o relacionamento com a imprensa, Pretzel? Fale os podres do Ronaldão aqui cordial, no ar. viu? Dava voadora perto do microfone. Você era assim, Ronaldão? Você é um cara tão tranquilo, pô. Não, eu era um cara concentrado no que eu fazia, né? Eram 90 minutos, onde que pra mim não tinha adversário, né? Gente que jogou em time camisa pesada, uma camisa pesada como essa do Corinthians, muita gente, os caras falam assim, Ronaldo, quem era o centroavante que você enfrentava, que você não dormia? Não, passou do meio de campo, era um sinal de alerta pra defesa, a gente já combinava isso nos jogos, independente do time adversário. Então, assim, o que eu posso dizer pra você, Capela, que quando eu usava essa farda pesada, quem passava do meio de campo, a atenção que a gente tinha era dobrada. Então, é isso. Vou fazer o quê? Ronaldão, seu moço. Claro que a gente faz uma sacanagem aqui, mas tudo brincadeira. São dois caras maravilhosos. Mas eu tô dentro. Eu gosto de falar isso aí, porque eu lembro também, quando eu falo isso pra vocês que eu joguei bola, eu lembro também, porque faz tempo, né? Você tinha cabelo, cavanhaque. Eu tinha cabelo, o Ronaldão era até sobrancelha tinha. Era um jogador galã, não era? É contigo isso aí. Eu me lembro do conjunto de rock. Como é que era? Ronaldo e os Impedidos. Lá ele. Como é que era o lá rock ele. aí? Ronaldo e os Impedidos? Não, eu tenho a banda eu ainda, sei que Bebelo. A gente faz barulho aí, mano. A gente faz barulho aí com os motoqueiros aí, a gente faz barulho, Bebelo. Toca na posse do Osmar Stabile, na reeleição daí. Não, aí é o seguinte, aí você tem que falar, porque além de ter sido goleiro, jogado pouco no gol, não eu tenho vale uma banda varetar, que você tem que... Não, que você tem que falar com o meu empresário, também não é assim, você vai cantar, é diferente o negócio. O planejamento é outro, Pretzel. Ô Ronaldo, é banda de pagode, não é? Desimpedidos? Não, a minha é de rock. É rock. Agora eu quero cumprimentar o Rubens dos anos Gomes. 97. Ronaldo, quero cumprimentar o Rubens Gomes, conselheiro do Corinthians, por ter indicado a contratação do lateral direito uruguaio Pedro Milans. Segundo o Fabiani, ele que indicou. Mas tá bom, daqui a pouquinho a gente fala no apito. Ô Ronaldo, você vai ficar com a gente até 1h hoje ou não? Eu quero dizer uma coisa a vocês, parabéns a toda a turma do Jogo Aberto pelos 19 anos, Renata Fã. Amo vocês, porque hoje foi uma festa maravilhosa. Parabéns. São 19 anos, a Renata Fã arrebentando, o pessoal tudo copiando os programas, até na rádio, né? O pessoal copia também a Renata Fã. O Pretzel que era louco pra ser uma Renata Fã, por isso que veio pra São Paulo e a Renata arrebentando. Um beijo a Renata Fã, um beijo meus amigos do Jogo Aberto e amanhã estaremos juntos. Um beijo pra vocês aí, bom trabalho, beijo. Valeu, Ronaldo Giovanelli. O craque é o Dieguinho. O craque é o Dieguinho. Entrou muito bem. Aproveitar o ensejo, um abraço pra Renata Fã, pra todo o timaço do Jogo Aberto. 19 anos no ar não é para qualquer programa. Cara. Atenção, deixar bem claro. E aguentar essas malas aí, Preto. Ela fica aguentando essas malas aí. Que jogou bola. Um fica falando que jogou bola, o outro falou que não jogou. Tem até um Galáctico hoje lá no Jogo Aberto. Uma vez eu me encontrei com a Renata aqui perto da padaria. Eu tava chegando, ela tava saindo do programa. Eu falei, Pretzel, eu só não te convido porque é muito conteúdo aí. Vai carregar nas costas, então fica só na rádio. Imagina a Renata falando isso, né? Né? Ela falou que não quer assustar as criancinhas em casa. Beijo, tchau, beijo, tchau. Ronaldo Desimpedidos, é isso aí. Pra você que quiser contratar, entra no Instagram do Ronaldão e chama aí que faz evento, fim de ano, começo de ano, meio de ano. Muita coisa bacana pra você. E Dieguinho foi eleito craque Bandeirantes na vitória esmagadora. Deu timão, Corinthians 3, Capivariano 0. Vem aí o apito final do microfone da Bandeirantes. Até já, Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Infinity Pay, na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, a marca de ferramentas mais completa e premiada do mercado. E Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final.
na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Olha o Tchoca! Domina João Pedro Tchoca pro time do Corinthians, abre para Matheus Pereira soltou para Garro, Garro vem para finta, drible em cima da marcação, no primeiro cutucou para Bidu, Bidu dominou para Guinegão, gerou, tentou bater pro gol, voltou para Bidu, rolou pro gol, vai sair, bola batida, pancada! Zaga inteira do Capivariano. O Bidu entrou na cara do gol, ergueu a cabeça na marca do pênalti, rolou pro Dieguinho. O Dieguinho de perna esquerda enche o pé e mete no ângulo direito do goleiro do Capivariano. Dieguinho. Que lance na raça, aos trancos e barrancos. Que jogada do Guinegão pro Bidu, Bidu pro Guinegão pro Bidu. O Bidu rolou folo, tó garoto, faz o seu, ele meteu no ângulo direito de Dieguinho. Corinthians 1, Capivariano 0. A bola volta para Dieguinho domina para o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de ataque, ele vai para pintar a marcação, prendeu, tem aberto o Dieguinho cruzou, levantou na boca do gol, toque de cabeça! É dele! Guinegão! Agora Corinthians 2, Capivariano 0. Com emoção maior do futebol e essa emoção, Guinegão, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Num lance bonito, numa jogada bonita no cruzamento do Dieguinho na perfeição, para ele meter de cabeça no fundo da rede. Dieguinho se destaca no jogo, faz um gol, dá assistência para outro. O Guinegão faz o segundo. Corinthians 2, um de Dieguinho, outro agora de Guinegão. Pedro Raul domina, vem pro toque, ele para soltou, curtiu na esquerda para Kaique domina para o time do Corinthians, ele vai para a finta. Kaique dominou, limpou, puxou, rolou para Memphis, para Kaique, bateu pro gol, vai ser golaço. Se aproximou o bico da grande área, no bico da grande área ele rolou pro Memphis, o Memphis viu ele passar e deu sequência na bola rolando pra ele, ele pega de primeira da entrada na grande área, mandou na forquilha esquerda do goleiro Guilherme do time do Capivariano, a bola entra na forquilha, um golaço do garoto Kaique, com emoção maior do futebol e essa emoção, Kaique, que você proporciona a torcida corintiana, a fiel torcida corintiana, num poropopó danado do Kaique. Que golaço na Neoquímica Arena. Corinthians 3-0 pro Capivariano. 10h42, abrindo os trabalhos, apito final, Rádio Bandeirantes, vamos juntos até a meia-noite, é isso aí, aqui no pós-jogo, o melhor e mais extenso do rádio esportivo do Brasil, você não vai perder absolutamente nada. Hino do Timão, Michel Lopes, vai Corinthians, vai Timão! Campeão do
É isso aí, você torcedor corintiano, ouvindo a Bandeirantes, você torcedor corintiano, assistindo a Bandeirantes pelo YouTube, tenha certeza que aqui você não vai perder absolutamente nada. Zona Mista com o repórter Bandeirantes Luiz Fabiani, aqui ao meu lado Alexandre Pretzel, analisando tudo pra você, e você que quer acompanhar a entrevista coletiva do Dorival. Zona Mista, com os atletas corintianos já projetando o duelo do fim de semana. Se o Corinthians não ganhar, olê, olê, olá. O pau vai quebrar. Tem Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, claro que o torcedor faz essa cantoria, como o Fabiani falou muito bem. Não é em questão de protesto, é só para dar aquela motivada a mais, até porque é um campeonato à parte. E por falar em campeonato à parte, virada no Mineirão, hein? 7 minutos do segundo tempo, Breno Lopes vira o jogo em cima do Cruzeiro, hein? A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, na semana passada emitiu um comunicado oficial no Instagram falando o seguinte: fora Tite, já deu. E agora o Curitiba vira o jogo no Mineirão. Cruzeiro abriu o placar com o Matheus Pereira e agora, ó, a câmera flagra a reação do Tite com o segundo gol do Coxa. Um golaço, hein? Um golaço, o Morínigo fez a fatiada, a bola chega, acho que até o Ronier, não sei se é ele, e ele lança pro Breno Lopes, dribla o Cássio com enorme tranquilidade e faz um golaço na falha do Cássio, na falha do Fabrício Bruno, na falha do Romero, falhou a defesa inteira da equipe do Cruzeiro e o Curitiba vira o jogo. Olha, gente, o Pretzel já falou aqui, Fernando Diniz pode rodar nessa rodada. E o Tite, não sei não, hein? O Tite tá mal das pernas lá no Mineirão. Neste momento, repito a informação, o Coxa vira o placar em cima do Cruzeiro, 2-1 pro Curitiba. E aqui falaremos muito sobre a equipe do Corinthians, você não vai perder absolutamente nada. Então fique conosco, 90,9, Rádio Bandeirantes 86,3, radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Bandplay e, claro, com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Um pouquinho mais o som do timão. O torcedor corintiano tá na expectativa, tá empolgado, tá na projeção de uma grande temporada. Vai, Corinthians! Dentro dos nossos corações. Deixa eu dar uma passadinha na Zona Mista. Eu sei que não tem nada por lá, mas só para trazer um pouquinho aí da atmosfera da Zona Mista. Neoquímica Arena, alô, repórter Luiz Fabiani. E aí, Fabi? Zona Mista, coletiva, Zona Mista, cruz e cabeceia daí, Fabiani. Olha, Capela, posicionado aqui na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior, não deve demorar. Imagino que em instantes esteja por aqui para atender a gente, os vários questionamentos que temos, até porque passou o jogo contra o Flamengo, ele deu uma entrevista coletiva não só no Mané Garrincha, como também no decorrer da semana, falou com a Rádio Bandeirantes. Então hoje foco total, não só no jogo de hoje, mas também no jogo de domingo. Corinthians e Palmeiras vendo aí. Excelente, ó, e tem um detalhe aqui, eu quero pedir a participação do povo, tá, gente? Claro que nesse primeiro momento vai ser um pouco complicado colocar muita gente para participar. Mas assim que terminar a coletiva, nosso foco lá é a Zona Mista, ouvir os jogadores corintianos e a entrevista coletiva do Dorival. Vamos falar muito sobre Corinthians aqui. Depois de falarmos e secarmos o arroz com o Corinthians, tem destaque do Palmeiras, trazendo oficialmente, já deve ser anunciado o John Arias, São Paulo e Santos tentando se reforçar para uma longa temporada. Então você vai acompanhar até a meia-noite, gente. Tudo do seu clube de coração. E a todo instante o Agrela trazendo aqui destaques do super placar da Bandeirantes. Repito a informação pra você, hein? Vasco empatou, Curitiba tá vencendo de virada o Cruzeiro. Já o Agrela vai atualizar. Então, em instantes Dorival, em instantes Zona Mista, já Luiz Fabiani, Alexandre Pretzel. Corinthians está jogando leve, Corinthians está jogando tranquilo, Corinthians está jogando por mais pesada que seja a camisa, mas sem pressão, Alexandre Pretzel. Time arrumado, né? Um ano atrás a gente dizia que o Corinthians não tinha elenco, e não tinha mesmo. O time reserva do Corinthians não chegava nem perto do titular, caía demais o nível, né? Quando, por exemplo, o Memphis Depay era substituído. Não tinha ninguém. A defesa com o próprio Kaká, que está indo para o Atlético Paranaense. Então... Não está indo, não. Não está indo? Não. Tem certeza? O Corinthians tem. Ah, é? O Fabiani disse que retomou o negócio. Não, Fabiani, não inventa moda. Voltou a conversa, hein, Capela? Vá pro inferno. Eu? Também. Que isso? Kaká joga no Atlético. Joga, sim, joga. O Fabiani leva joga ele longe. Né? Joga ele longe, se ele for pra lá. Agrela e Fabiani, os dois. Pagam Uber até o aeroporto.
Como torcedor do bom futebol, certamente qualquer torcedor levaria o Kaká embora. Ele é muito ruim, velho, não dá. Mas tudo bem, Pretzel e elenco. Voltamos ao que importa, vai. O elenco, então o time que entrou em campo hoje, o Pedro Milans, vou esperar, tá? Não vou ser definitivo, vou esperar. A indicação do Rubens Gomes, hein? Essa foi complicada. O João Pedro hoje o Corinthians não teve trabalho, né? O Capivariano é um time inofensivo. Mais uma vez fica aquele debate sobre o gol anulado do Capivariano. Eu não anularia, o Fabiano também não, tu também não, o Agrela também não, o Ronaldo anularia, o Ulisses também. Então tá tudo certo. O debate é absolutamente normal. Mesmo assim, se tivesse aberto o placar ali no final do primeiro tempo, eu acho que não mudaria muita coisa. Acho que o Corinthians, impondo o seu ritmo e colocando alguns jogadores do banco, viraria a partida. E nem precisou. 3-0, Dieguinho, Guinegão e Kaique, a molecada fazendo gols. Um jogo sonolento no primeiro tempo, com pouca imposição corintiana, mas no segundo tempo aí sim. Aí com mais força, com uma aproximação maior, né, com os jogadores tocando mais a bola, o Corinthians chegou ao natural e também com a colaboração do Matheus Bidu, que entrou e mudou um pouco o jogo pelo lado esquerdo. Como tá jogando muito bem o Matheus Bidu. Tá louco, muito bem demais, muito né? Bem. Então ele entrou. E é engraçado, né, Pretzel? Há menos de um ano, preterido, Nossa, quase mandado embora. Não, te lembra quando renovaram com ele por 3 anos? Lembro. Todo mundo, mas que isso? E até eu falei, eu não renovaria. Mas renovaram porque entenderam que era um jogador de qualidade. Pretzel, ninguém renovaria com ele. Pois é. Ninguém renovaria. E ele cresceu. Por exemplo, o lateral esquerdo do Hugo, que hoje é reserva do Matheus Bidu. E que quando o Bidu chegou, quem era o titular? O Hugo era o titular. Era o Hugo. E o Bidu era reserva. Então, coitado, tomara que o Hugo não tenha sofrido nada grave, mas ele ganhou um contrato de 3 anos. E não tem bola para um contrato de 3 anos, o Hugo, que veio do Goiás. Então, nessas horas, você tem que olhar um pouco para a base e para os jogadores que já estavam no elenco. Então, o Matheus Bidu foi recuperado pelo Dorival Júnior e hoje está jogando muita bola. Então, o Corinthians melhora o seu elenco. Né? Os jogadores que entram ao natural, entram num time organizado e isso, é claro, ajuda bastante com o comando do Dorival Júnior. Grande vitória normal, vitória contundente, mas coloca o Corinthians em que posição? 4º colocado, né? O Agrela me passa aqui, estaria pegando o Guarani nesse momento, jogo único na Neoquímica Arena. Mata-mata nesse momento, só para te ajudar. Vamos, fica à vontade. Novo Horizontino e São Bernardo, Palmeiras e Mirassol, hein? Jogo de Série A. Jogaço. Jogo de Série A de Libertadores. Bragantino e Portuguesa, Corinthians e Guarani, hoje seriam os confrontos das quartas. Luiz Fabiani tem chamado na Neoquímica Arena. Fala aí, Fabi. Ainda nada do Dorival por aqui, mas só para comentar em cima da situação do Matheus Bidu que vocês estavam falando, hoje o Hugo, que é o reserva imediato dele, saiu de campo com um trauma no joelho, vai ser reavaliado amanhã no CT, mas foi uma cena bem feia, ele saiu chorando bastante. Agora, mesmo se ele não tiver continuidade pela lesão, o Corinthians já está em vias de fechar com outro lateral esquerdo, Fabrício Andileri, né, que deixou o clube ao final do ano, ao fim do contrato, o Corinthians vai conseguir renovar com ele só agora. O contrato já está pronto na mesa, esperando a assinatura do argentino. Torcer para que não aconteça nada com o Hugo de fato, né? Ele não é um jogador tecnicamente maravilhoso, acho que o torcedor corintiano não gosta quando o Hugo joga com a camisa do Corinthians, que ainda não representou, mas ninguém torce, obviamente, por uma lesão, ainda mais uma lesão que parece, tomara que eu esteja errado, tomara que todos nós estejamos errados, mas não parece ser tão simples assim da forma que ele saiu, com muitas dores, carregado na maca, chorando bastante, e geralmente quando o jogador chora não é nem de dor, ele chora porque ele sabe que muitas vezes o pior está por vir. Então vamos torcer para a pronta recuperação desse jogador chamado Hugo, lateral da equipe do Corinthians. Bom, eu quero fazer uma pergunta agora e eu vou pedir o áudio para que vocês mandem para cá. Você, torcedor corintiano, está saindo da Neoquímica Arena? Eu tenho uma pergunta aqui que eu também não quero jogar e nem iludir ninguém para o céu e tampouco levar alguém para o inferno, longe disso. Mas o Corinthians, pelo que vem jogando, o Corinthians organizado no bom trabalho que faz o Dorival nesse momento, o Corinthians que está se reforçando aos poucos, dá para imaginar o que em relação ao Corinthians até o fim da temporada? Você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes aí, saindo do estádio principalmente, está no calor, na emoção do jogo, da atmosfera. Você acha que o Corinthians consegue ir até onde na Libertadores? Até onde em mais uma Copa do Brasil? A gente sabe, Pretzel e ouvintes internautas, que campeonato por pontos corridos é muito difícil pelo elenco curto, apesar de melhorado que o Corinthians tem. Mas falar em título eu acho que é muito precoce. Mas em competição de mata-mata, principalmente o sonho da Libertadores. Eu estava vendo inclusive uma conversa entre Yuri Alberto e Hugo Souza. Um olhando para o outro olhando para um, falando assim, já pensou se a gente ganha a Libertadores esse ano? Hein, Pretzel? Até onde dá para o Corinthians sonhar com Copa Libertadores da América neste momento? Acho que a melhor resposta para ti foi do Dorival Júnior. Ele disse assim, eu não prometo títulos,
porque a gente tem que manter o foco e ele precisa de reforço, ele pede reforço. Ele até chegou a mudar um pouco o disco, né? Porque ele estava falando muito sobre isso. Eu não vou mais falar sobre isso, mas né, seria interessante que o Corinthians se reforçasse. Ele deixou isso mais ou menos implícito na entrevista coletiva que ele deu entrevista aqui no Donos da Bola Rádio, né? Pro Neto e para todo mundo. Isso foi na terça-feira. Ontem ele deu uma coletiva lá no Parque São Jorge, lá no CT. Então é o seguinte, nessa coletiva ele falou, eu não prometo títulos. Você acha que ele aprendeu com a seleção brasileira também? E ele está muito consciente. A declaração forte dele, eu não sei se o Fabiani concorda, que eu estava ouvindo a entrevista no Donos Rádio, ele considera os números do Ancelotti iguais aos dele, né? Então, é que o Ancelotti é muito maior, né, na seleção. Mas se você for analisar números, os números do Ancelotti também não são primorosos nesse primeiro momento. Acabou de chegar, é verdade, mas... Se você for analisar números... Vinícius Júnior, números do Real Madrid. Tô dando um exemplo. Tudo bem. Não, só, tá? Claro, vamos lá. 40 jogos. Tô dando um exemplo, tá? Sim. 28 gols, certo? 12 assistências, tá? Tá. Números da seleção. 20 jogos, 6 gols, 7 assistências. E aí? Não convoca o Vinícius, não é assim, né? Não, tudo bem, eu concordo contigo. Entende o que eu quero dizer? É que a forma com que o Dorival saiu, ele deu uma declaração aqui nos Donos da Bola. Ele disse que não tem mágoa, mas ele é magoado, sim. Claro que ele é magoado, inclusive quando ele sai, ele acho que foi na pergunta, não sei se foi na da Grela do Fabiani, não vou lembrar agora, mas ele fala exatamente assim, ó, não nessas palavras, mas ele fala assim, ó. Do PDV. Foi do PDV? Então ele fala exatamente assim, ó. Pessoal, eu, quando saí da seleção, prometi pra minha família que eu não assumiria nenhum clube, mas eu saí realmente chateado porque eu fiquei me questionando se eu era isso, o que ele era isso. Amassado pela imprensa, pela opinião pública, pela torcida, porque a forma com que ele sai da seleção brasileira foi uma saída muito traumática. Gente, o cara garante que o Brasil vai chegar pelo menos na final da Copa do Mundo, no trabalho dele. Poucas semanas depois ele é demitido. E aí depois tem aquela cena que viralizou no mundo inteiro, com a roda de jogadores que ele ficou fora, aí depois ele ter feito uma projeção de 2 jogos pela seleção brasileira em cima do Neymar, e o Neymar não foi convocado, então quer dizer, foi uma bagunça realmente o trabalho do Dorival na seleção brasileira. Então quando o Ancelotti chega, o que se esperava? Que o Ancelotti fosse ganhar todos os jogos, voar abaixo com a seleção, e não é bem assim. Estreou contra o Equador 0-0 num jogo horroroso, e assim vai. O Brasil teve dificuldade de garantir classificação para a Copa do Mundo. A Copa América foi horrorosa. 40 dias. Tomamos pau no Uruguai, tomamos pau para a Colômbia. 40 dias de Copa América. Exato, é verdade, bem lembrado, Pretz. Então assim, o Dorival, ele é muito bom treinador. Isso é indiscutível, a carreira dele mostra isso. Mas obviamente ficou essa pequena mancha no currículo vitorioso dele com a saída da seleção brasileira. Mas voltando ao Corinthians, da Copa do Brasil, né? É o que eu ia falar. O Dorival sabe como poucos disputar a competição de mata-mata. Eu acho que o Corinthians, Pretzel, se continuar com esse grupo, com esse elenco, dando rodagem, oportunidade para a molecada da base, o São Paulo, que no papel e coletivamente tem um time pior que o do Corinthians no ano passado, chegou numa fase de quartas de final de Libertadores. O Corinthians é melhor que aquele São Paulo, se bem treinado e mantida a base. O Corinthians dá pra chegar pelo menos numa semifinal, Pretzel. Não é sonhar demais, ou é? Ou eu tô viajando? Eu acho que o Corinthians tem que tirar um pouco do ranço histórico de Libertadores e Sul-Americano, né? Porque o Corinthians não consegue avançar. O ano passado o Corinthians não passou do Barcelona de Guayaquil. Passou com dificuldades pela Universidade Central, lembra? Um time desconhecido, na pré-Libertadores. E aí pega o Barcelona de Guayaquil e não consegue eliminar o Barcelona. Exatamente, não chegou, ficou fora, né? Nem foi para a Sul-Americana e caiu pro Huracan, né? Me ajuda aí. Fala no ar, velho. Fica à vontade, não precisa... Caiu na fase de grupos, Pretzel. Tá. Ele... Huracan, América de Cali... Não, me perdoe. Ele cai na Libertadores pro Barcelona e vai pra Sul-Americana, é isso, né? E aí na fase de grupos ele é eliminado pelo Huracan, é isso, né? É isso que acontece. Huracan, América de Cali e Racing do Uruguai, foi isso? Exato. Né? É isso aí. Então tá, eu tinha me perdido e não consegue passar da primeira fase da Sul-Americana, cara. Mas não era esse time também, alguns reforços chegaram, tem que passar esse ranço, perfeito? Sim. Olha, mas o Corinthians na fase de grupos, olha a cena olha o que o William fez com o Tite, cara. O quê? O William não olha na cara do Tite. O Tite coloca o Fagner no lugar do William, estende o braço pro William, o William não cumprimenta o Tite e não olha pra cara do Tite. Sacanagem o que o William fez agora. O William saiu vaiado, Uma vergonha o que fez esse jogador agora.
O William deixa o Tite no vácuo, Tite vai cumprimentar o William de maneira educada, ele não olha na cara do Tite, o Tite estende a mão pra ele, ele não cumprimenta o Tite, certo? Uma sacanagem o que o William fez com o Tite agora, sacanagem. Realmente eu acho que tá chegando cada vez mais em fim de linha a presença do Tite na equipe do Cruzeiro. Vamos aguardar, né? Mas a gente viu a cena realmente. É uma cena que tu joga. O Tite já não tá legal no comando. E ele joga a torcida contra o treinador. Uma vergonha que fez o William. Como é uma SAF, se eu sou o Pedro Lourenço, sou o filho do Pedro Lourenço, que só tá lá também porque é filho dele, o William vai tinha que se retratar assim que terminar o jogo, mesmo que o Tite não fique, vai se retratar, vai pedir desculpas pro treinador. Porque o Dudu quis derrubar o Leonardo Jardim ano passado, certo? E o que fez o Pedro Lourenço? Bateu na mesa e deixou o Jardim. Técnico. É mais fácil cair o elenco do que cair o treinador. Tirou o Dudu e fortaleceu o técnico. Pô, que sacanagem isso com o Tite, cara. O Tite não merece isso, cara. O trabalho não tá bom, tá em dificuldade, isso é outra coisa. Mas tem que ter respeito pelo que é o profissional, cara. Você tem toda a razão. Então, tá essa situação, 22,5 do segundo tempo, o Cruzeiro segue perdendo de virada para a equipe do Coritiba. Meu Coritiba, o coxa branca mais querido do Brasil, 2-1. Fabiane, então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Dorival, projeção, jogo contra o Palmeiras, mas eu queria a sua avaliação também como repórter, um cara que cobre o Corinthians há 200 anos. Eu tô viajando aqui, Fabiane, eu acho que o Corinthians, se continuar com essa base, com essa estrutura, com esse time bem treinado pelo Dorival nesse momento, o Corinthians tem condições de beliscar uma semi, por que não uma final, por que não o título da Libertadores esse ano, Fabiane? Por que não, né, Capela? Ainda mais com um treinador que se mostrou especialista em torneios de mata-mata, como foi na Copa do Brasil do ano passado, aliás, nas últimas 3 Copas do Brasil que ele disputou, pelo Corinthians, pelo São Paulo e pelo Flamengo, respectivamente. Então, óbvio, é uma, de certa forma, obsessão da diretoria do Corinthians. Não à toa as propostas que o clube recebe, ele fala, eu até vendo, mas eu te entrego só no final do ano. Então, é sim um foco de tentar manter o elenco, pensando na Copa Libertadores da América, possíveis vendas só em julho, a depender do desenrolar do Corinthians na competição internacional. Não, vamos lá, se o Corinthians perder o Memphis Depay no meio do ano, que pode acontecer. Eu custo acreditar. O Fabiano trouxe uma informação semana passada garantindo que o Memphis quer ficar no Corinthians. Informação do Fabiani. O Fabiani, olha, eu não lembro de uma barrigada do Fabiani, uma informação errada. Então quando ele fala, a gente tem que parar para ouvir. O Memphis quer ficar no Corinthians. Agora, será que o Memphis vai aceitar você mexer no contrato, tirar as regalias, tirar os dinheiros, fora que o Corinthians deve 30 milhas para ele, ou até mais, pouco menos. Aliás, eu quero cumprimentar o presidente Osmar Stabile, né? Que ele reduziu a dívida com a Secretaria da Fazenda Federal, né? Fabiano, de 1 bilhão e 200, um desconto de 46%, é isso? Para pagar em 10 anos. 20 anos, Pretzel. 20 anos. Isso, exatamente. Explicar a situação. A dívida do Corinthians, da parte tributária, a dívida com a União, estava em 1,2 bilhão de reais. Essa é uma negociação que se arrasta desde 2024, tá? E, portanto, despertava alguma expectativa do Corinthians. Não à toa, no balanço, ele constava uma expectativa de diminuir essa dívida, ter um deságio de 180 milhões de reais. O valor já fica mais alto, só 46% da quantia. O Corinthians vai pagar 679 milhões de reais, parcelados em 120 vezes. Essa conquista é muito celebrada nos bastidores do clube, deve representar uma queda brusca na dívida do Corinthians. Os balancetes estão sendo divulgados mais ou menos a cada 3 meses, mas é sim uma vitória, não só da gestão Osmar Stabile, a gente tem que dar os créditos também, mas a gestão que estava em 2024 do Augusto Melo. Eu gostaria até de ouvir o presidente hoje, quem sabe ele não nos atende na Zona Mista, para explicar um pouco mais essa situação no olhar do especialista, porque é um tema delicado, é um tema que requer certo estudo. Historicamente, alguns clubes já seguiram caminhos parecidos, tá? O próprio Internacional, em 2025, no programa SOS do Rio Grande do Sul, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro já firmaram acordos também com a União, portanto, uma vitória do Corinthians muito celebrada nos bastidores, essa queda, esse desconto na dívida tributária, agora com um acordo para pagar em 20 anos. Bom, que farra, hein? A farra com o dinheiro do povo. Outros clubes também já foram beneficiados, para não entrar uma mensagem aqui que só porque é o Corinthians, nada a ver. Outros clubes também já receberam esse tipo de desconto. Eu fico imaginando se é a gente, está com uma dívida, claro, vamos parcelar em 20 anos. Aí eu quero falar da pessoa física, da gente. Que tu atrasa o DARF um dia na Receita Federal, tu já toma uma multa gigantesca já. Esse país não tem solução, é uma vergonha. Mas outros clubes já foram beneficiados com isso também. Se a gente faz essa comparação que você fez, pessoa jurídica com pessoa física, é até canalice, né?
o que a pessoa física passa nesse país, exatamente. né? Então, o que a gente paga de imposto. O que a gente paga de imposto nesse país aqui é uma sacanagem. Eu falo, isso aqui pra mim é uma roubalheira, tá? Eu acho que é uma roubalheira pra... assim, mas tá falando que a classe política não é isso pra não tomar outro processo, mas tô falando assim, eu acho que é uma roubalheira. Não volta nada pra nós. Não volta, é isso que eu quero dizer. Não volta nada pra nós. Eles tiram. Cara, bom, eu não vou falar sobre o IPTU, porque a gente fala todo dia no Esporte em Debate, né? Então vem aí o vencimento, já, 24. Pois é, todo dia tem que pagar, 24. todo dia 24. Você tem toda a razão. Então, assim... Beleza, que o Corinthians consiga fazer a sua renegociação. Olha o Anjinho lá, o Anjinho. William, né? O Anjinho, viu? Tava sentado a geração no banco, em cima dele agora. O Capelano, isso é um Oi. absurdo isso aí, né, cara? Isso é um absurdo, cara. Olha o meu amigo entrando aí, ó. Grande Jace, zagueiro da equipe Bom do jogador. Coxa. Gente boa demais, Bom jogador. Baita de um sujeito, gente boa. Gente fina demais, grande. Queria que ele jogasse o Atlético Paranaense, mas tá no rival Curitiba. Um abraço pra ele. E o Fernando Sobral jogou muito no Ceará. Entra nesse momento no campo de jogo. Repito a informação. Ô, Agrela, não vou repetir a informação, não. Você, super placar da Bandeirantes. Daqui a pouquinho, ao vivo, Dorival Júnior no microfone da Bandeirantes. Entrevista coletiva na íntegra, hein? E o Fabiano na zona mista. Vamos lá, super placar da Bandeirantes. O Cruzeiro do Tite tá perdendo, Fabiani. E a Grela? Perdendo por 2-1 em casa para o Coritiba, abriu o placar com o Matheus Pereira, um golaço no primeiro tempo e depois tomou o empate do La Vega e um outro golaço do Breno Lopes neste início de segundo tempo. Mais cedo tivemos também um empate entre Vasco da Gama e Chapecoense, 1-1, mesmo placar para Bahia e Fluminense. Aí na Libertadores, primeira fase dessa pré-Libertadores, em casa, o Juventud do Uruguai vai perdendo para a Universidade Católica do Equador. Por enquanto, 1-0, o jogo que está no segundo tempo, se encaminhando já para a reta final. No Campeonato Gaúcho, jogo que começou às 9h30, o Inter de Santa Maria vai perdendo para o Avenida por 1-0 e Guarani de Bagé e Monson foi interrompido. A partida começou às 7 horas da noite, mas por falta de energia nos geradores do estádio, foi interrompido no segundo tempo com o placar de 0-0. João Paulo Capelanes. É o seguinte, eu quero mandar um abraço aqui para quem escreveu no Twitter: a base do Corinthians é ruim, bom é o tuiteiro médio. Repito a informação: a base do Corinthians é ruim, bom é o tuiteiro médio. Adivinha Bela só quem comentário. escreveu? Você concorda com esse comentário aí, mestre Alexandre Pretzel, de quem escreve no Twitter: a base do Corinthians é ruim, bom é o tuiteiro médio. O que tens a dizer, mestre? Mas quem foi que escreveu isso? Eu tenho que saber quem foi. Não precisa saber quem foi agora, só fala aí a frase. Que a base do Corinthians é ruim? Não, ouvinte premiado, irmão. Não, cara, é uma capriotada eu entendi agora, outra coisa. Entendi. Eu entendi outra coisa. A base do Corinthians é ruim, bom é o tuiteiro médio. Uma frase irônica para quem corneta a base. Perfeito. Eu acho que a base está mostrando, no momento, alguns bons valores. Mas não é um espetáculo também. Por exemplo, o André ninguém conhecia. Tu viu o Dorival contando, né, Fabiane? Contou no Donos Rádio aonde que ele viu o André. Certo? Ele viu um treino, ninguém tinha indicado o André. Ele e o filho dele, o Lucas Silvestre. E aí puxaram o André pro profissional. Tu já tinha visto o André jogar? Eu vi o André jogar no profissional. Não vi. Interessante isso, né? Tem toda a razão. E aí, Fabiane, você que é um defensor da base, para quem não sabe, o Luiz Fabiane, ele praticamente, entre aspas, começou acompanhando a base do Corinthians, então conhece como ninguém. Eu tô tentando achar aquela cena para colocar no YouTube também, se o Ale tiver essa informação, ou até mesmo você, Agrela. Quero achar essa cena do William indo cumprimentar o Tite e tirando a mão. Queria realmente colocar para o nosso ouvinte assim, acompanhar. É impressionante, viu? Impressionante isso aí, cara. Uma sacanagem com o Tite, cara. Eu queria ver essa cena aí, porque realmente ela foi forte, viu? Ela vai viralizar certamente nos próximos momentos aí. Assim, ó, uma coisa é tu sair, ó, a câmera na gente, eu e tu aqui, tá? Sim. Estica o braço pra mim. Sim. Ó, aí você passa reto. Eu venho aqui, assim, ó. É. Mas pelo menos, eu reagi ao teu movimento, Você certo? me ignorou, ele né? não olhou na cara do Tite e o Tite ficou com o braço esticado e ele não esticou a mão. É verdade. Ele não olhou na cara do Tite. Foi constrangedor. Foi uma cena constrangedora, pra falar a verdade. E aí, Luiz Fabiane, quero te ouvir, Fabiane. Você que é um defensor dos fracos e oprimidos, a categoria de base do timão. Chegou uma vez terrão. aqui no Donos Rádio, o Milhose estendeu a mão pra ele e ele passou reto. Isso eu vi também. Sim, eu não gosto muito dos meus colegas repórteres porque eles não me agregam em nada no dia a dia, isso vale para todos os outros três. Sobre a base do Corinthians, Capela, acompanhei de perto por muitos anos, é verdade.
A história do André ela é bem curiosa, cara, porque o André, ele era um lateral direito e ele era reserva na categoria dele de um garoto chamado Pelegrin, que hoje é o lateral direito titular do Sub-20 do Corinthians, e do lateral Jacaré, que tá no profissional, mas ele é um ano mais novo. Então o André tava na lista de dispensa como lateral direito. Quando ele chega no Sub-17, um profissional chamado Guilherme Dalladea, técnico, hoje comanda a seleção brasileira Sub-15, levou o André pro meio-campo naquela temporada de destaque. No ano seguinte do Sub-20, ele é o terceiro colocado na artilharia daquela equipe júnior, só que ele tem uma lesão muito séria de ligamento, e como ele já estava chamando a atenção do profissional antes mesmo do Ramon Dias, do Dorival chegar, com o Ramon Dias no comando, o Corinthians orienta ele a tratar essa lesão no profissional, e daí que ele tem essa proximidade com os departamentos, faz a transição, os primeiros trabalhos com bola, já com o Dorival olhando, e ele é chamado, ele nem volta para a base. Então ele foi de quase dispensado como lateral direito para um volante que hoje é colocado na mira de grandes clubes da Europa. Eu acho que essa base do Corinthians ela tem bons valores. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram hoje, viu, Alexandre Pretzel, no Capela Real, falando sobre o que os clubes gastam no futebol brasileiro. Sim. E aí eu cansei de ver, por exemplo, o Palmeiras. Tem muito torcedor do Palmeiras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, falando sobre o John Arias, né? Pô, John Arias custa 25 milhões de euros, é muito dinheiro. Cara, eu fiz um rapidíssimo levantamento de alguns jogadores que o Palmeiras contratou. Jogadores assim, que não tem a menor condição de passar na porta da academia de futebol. Só nessa brincadeira de 6 atletas, eu coloquei mais de 360 milhões de reais. Mas não citei o Sousa, que ainda tá lá, mas você vê que é um jogador que não vale tudo que foi comprado. O Mikael, não citei um monte de jogador. Então, por que eu tô fazendo essa relação do Palmeiras? Porque o Corinthians também já cansou de gastar muito dinheiro com muito atleta que não tem a menor condição, ao invés de apostar nessa molecada. Sim. Pô, esse André é uma tromba, velho. Esse André é um monstro. Se vai virar, se vai dar jogador, se vai jogar na Europa, vai pra seleção brasileira. Oi? O que você falou? André é uma... O André é uma tromba. Tromba no sentido de falar que o cara é forte, é grande, entendeu? Não no sentido que você tá pensando, entendeu? Não, eu não entendi a palavra que eu tinha ouvido. Não, é tromba. É uma expressão, entendeu? O cara é uma tromba, né? O que é uma tromba? É a parte imponente do elefante, entendeu, Xandão? Você é um elefante mesmo. Não conheci isso aí, não? Mas conheci. Partindo de ti. É uma capelada, né? Tem o vídeo do William aqui pra mudar de assunto, viu? Atenção, ó. Só ele tirou o Gerson. Ele tirou o Gerson agora, né? Também, Gerson fechou a cara também. Mas também posso falar. O que ele quer? Bando de mimado. Querem escalar o time, que não estão derrubando o treinador. Exatamente. Uma vergonha, velho. Manda no meu WhatsApp, quando der também, viu, Agré, lá. Eu quero pegar essa imagem. Atenção, você que tá no Dial, maravilha, se você puder migrar pro YouTube, veja essa cena. Se você estiver no Dial, pô, Capela, tô dirigindo, não quero pegar o celular, tô ouvindo pelo aplicativo, sei lá a gente vai ilustrar. Pode colocar, Alexandre Marques vai rodar agora a cena do William sendo substituído, créditos ao Diário Celeste. O Tite vai cumprimentar o William e o William passa direto, não estende a mão pro Tite. Põe de novo, Ale, pode voltar aí. Uma cena realmente lamentável, né? De falta de respeito por parte do atleta. Pode estar bravo, birrento com o treinador, mas o Tite pega no braço dele, ele puxa a mão, não olha na cara do treinador. E realmente uma máscara gigantesca de um jogador comum. Base do Inter. Comum, William. Que pediram em seleção brasileira. Ficou bravo porque perdeu a posição pro Fagner. Isso é discutível, mas o treinador tem o direito de fazer isso, né? E o treinador, ele fez o quê? O Fagner foi mal contra o Botafogo. O Tite botou o William titular hoje contra o Coritiba. Natural. Fez o William voltar ao time. O que ele quer? Tá tirando, tá bravo porque tá saindo? É sacanagem isso aí, cara. Me desculpa, meu. Isso é eu não sou o maior fã do Tite, mas fazer esse tipo de coisa, sobretudo com um senhor de idade, né? Que merece todo o respeito do mundo. Exatamente, respeito ao profissional, a liturgia do cargo, né? Porque ele é um subordinado ao treinador, que também é um funcionário do clube, mas realmente foi uma cena muito Vou te fazer uma pergunta, patética, não me lembro até o nosso debate. O pênalti que o Gabigol bateu contra o Corinthians. Cara, isso aí pra mim... Pra mim ali foi um derruba treinador. Assim, ó, eu vou embora, eu não vou ficar no Cruzeiro, eu não vou classificar o time, entendeu? Deixa pra depois, porque quando ele erra o pênalti, o Corinthians não tinha ganho ainda. Então ele poderia errar o pênalti. Eu não vou classificar o time. Não, era só fazer o gol que acabava. Não vou classificar. Deixo pra outra. Olha, é sacanagem. Se a gente chega aqui no microfone, Pretzel, nós somos caras transparentes com a audiência. A gente erra, a gente acerta, temos nossas virtudes e defeitos, como qualquer pessoa. Eu não posso pegar o microfone aqui e falar assim, o Gabigol fez de propósito, porque daqui a pouco você tá num processo, você tem que provar, você não tem como provar. Mas a forma com que ele vai pra bola, a forma com que ele lidou ao longo da temporada, você tem indícios pra acreditar que ele não levou aquele pênalti a sério.
tá? E eu achei muito engraçado, sabe o quê? Que depois, atenção, depois, o nosso querido pai do Gabigol, ele usa o pênalti desperdiçado pelo Dembélé, que foi eleito o melhor do mundo na última temporada. Na final do Mundial. Exato, na final do Mundial. Não sabia disso. Ele falou assim, tá vendo? Esse salário aí, até o melhor do mundo erra também, fazendo uma relação. Mas claro que são situações totalmente diferentes. Essa boleirada de hoje em dia, ela derruba treinador, como você costuma falar, com requinte de crueldade, entendeu? Crueldade. É assim mesmo. É isso aí. Então, olha, o Diniz não caiu, né, Grela? Por enquanto não. Mas por enquanto sabe nada. O problema? Eu tava comentando com a Grela. Hoje não vai sair ninguém hoje. Amanhã é um dia complicado. Sabe por quê? Tem Vasco e Botafogo no fim de semana. Viu? E se o Vasco perder pro Botafogo, dependendo de resultado, sabe pra onde é que o Vasco vai? O quadrangular do rebaixamento. Ah, tem essa aí também. O Vasco não pode perder pro Botafogo. Você tem razão. Se então, perder, pode ir lá. Eu não sei se ele vai... Eu acho que eles vão manter, e aí dependendo do que rolar... Mas, João, tu mantém, a casa já tá caindo. Ué, mas vai fazer aí o quê? tu mantém... Vai treinar, vai tirar não, agora? Mas tu mantém, se eu perder... A vida de diretor não é fácil. Se eu perder, eu tô vendo o circo pegar fogo. Sim. O que eu faço? Eu deixo, mas a chance de eu perder pro Botafogo é grande. E eu ir pro quadrangular do rebaixamento. Mas aí o Vasco acho que não cai se for pro quadrangular. Não, mas vai ter que jogar, é que nem o Flamengo. Flamengo. Se o Flamengo for, mas não, o Vasco e o Flamengo pega o Sampaio Corrêa. Mas depende de dois resultados. O Flamengo é só ganhar. Não, tem mais um resultado. Mas até onde eu sei, o Flamengo é só ganhar para evitar jogar o quadrangular. Não classifica, dependendo dos resultados. Mas tem que ganhar. Então, entendeu? É isso. Mas o Vasco corre risco de ir pro quadrangular. Vasco, sim. Mas você imagina o Flamengo e Vasco no quadrangular. Cara, seria lindo cômico, o Vasco e Flamengo no quadrangular do rebaixamento. O Vasco chegou na final da Copa do Brasil do ano passado, velho. O time é muito ruim, velho. Vamos lá. Um abraço pra Sérgio Janiquian. Valeu, Sérgio. Um abraço pra você. Dorival acaba de chegar na entrevista coletiva. Vamos na íntegra com Luiz Fabiani. Sobe o som aí. Posicionado aqui na sala de entrevista coletiva, vai começar a falar. Quer trocar, professor? Olha, tá estranho pra cacete, mas tudo bem. Tem uma trava embaixo. Então, quase caiu na cadeira o Dorival aqui. Fabiano, quando ganha também, o ambiente é maravilhoso quando ganha, né? Que ele sentou na cadeira, quase caiu, aí ele deu risada e falou, pô, trairagem, hein? Tamo ao vivo aqui, pô. E aí foi uma cena engraçada, agora estão ajustando a cadeira. Eu não tinha isso. Porra. Agora vai, já devidamente posicionado. Dorival Júnior sorridente. Depois da vitória por 3-0, vamos começar com a nossa pergunta. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Antes de abordar o jogo, foram 3 gols de jogadores das categorias de base do Corinthians, né? O Guinegão, e você promoveu a estreia, durante o seu trabalho você promoveu a estreia. O Dieguinho, você promoveu a estreia como titular, e o Kaique da mesma forma. O quão especial é para você ver 3 jogadores da base marcando os gols, e o que tem de diferente no seu trabalho que faz com que os garotos se sintam tão à vontade em momentos como esse? Obrigado. Eu fico feliz de acompanhar, né? Acompanhar um momento como esse, para mim é muito importante. A base do meu trabalho sempre foi isso. Eu sempre procurei em todos os clubes, independente de elenco, de momento, de situação financeira, o que fosse. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. Eu acho que esses garotos que estão lá serão talvez aí o maior legado de todos nós para com o clube. Eu não tenho dúvidas que esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança. Então, é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe.
chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar, ter a coragem de poder lançar. Eu acho que isso daí, graças a Deus, eu aprendi lá atrás, e desde a minha primeira equipe, que foi Figueirense, profissionalmente, eu sempre dediquei aí um tempo muito grande a esses jovens valores, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Dorival, aqui embaixo à sua direita. Lucas Belotti, da Rádio Band News FM. Queria saber se você teve alguma atualização. É claro, a gente sabe que os exames são nos dias seguintes, né? Mas você perdeu 2 jogadores por lesão no primeiro tempo. Caio parecia um problema na coxa. O Hugo até mais grave, saiu chorando. Já teve algum contato, algum primeiro diagnóstico do que pode ter sido? E se preocupa a situação de qualquer um dos dois? Obrigado. Não, ainda não temos assim uma certeza. Eu prefiro evitar alguma coisa. Vamos aguardar até amanhã para que tenhamos aí sim uma posição mais definitiva, né, em relação e mais segura em relação àquilo que aconteceu no dia de hoje. Eu acredito que o do Hugo seja um pouco mais sério do que a situação do Caio, mas não tão quanto ele imaginava. Eu acho que é alguma coisa aí, deve ter alguma coisa, mas se Deus quiser, é muito longe daquilo que ele pensou. Boa noite, professor. Julia Fernanda, da Rádio Craque Neto. O Corinthians veio reserva para o time de hoje, mas com a lesão do Hugo, o Bidu acabou entrando no finalzinho do primeiro tempo. Isso mudou muito o tempo de descanso, assim, o planejamento que tinha para esse jogador de descanso para a partida de hoje? Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos... o objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo. O desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Dorival aqui, Henrique Vigliotti, central do Timão. Ainda dentro dessa questão da lateral esquerda, a gente sabe que o Hugo teve esse problema que você falou, que talvez tenha sido até mais leve do que ele imaginou ali no momento, mas o Corinthians também está negociando em relação ao Anrileri para que ele retorne à equipe, ele que estava no ano passado. Como está essa negociação no momento em relação ao Anrileri, se ele pode ser anunciado ainda nessa semana pelo clube, pelo que você tem de informação? Olha, ainda não temos a certeza, depois o Marcelo pode passar com mais segurança aí a situação. É uma negociação que está em andamento, mas ainda não efetivada. Dorival, boa noite. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. A minha pergunta para você é sobre outro filho do Terrão, no caso específico do João Pedro Tchoca. Hoje ele fez o seu primeiro jogo após o retorno da Itália, e eu queria que você fizesse uma avaliação do jogo dele e entender se ele correspondeu às suas expectativas. Muito obrigada. Foi muito bem, mesmo tendo um tempo sem treinamentos, ele enfrentou a situação sem problemas, jogando com confiança, já conhece o nosso sistema, a nossa metodologia, eu acho que não teve dificuldade. Imaginávamos que talvez sentisse um pouco pelo período que ele ficou afastado de treinamento, mas foi muito bem, não teve problemas nenhum. Eu acho que é isso que a gente quer, espera e que tenha um retorno aí muito favorável daqui para frente. Dorival, Felipe Belli, portal SCCP News. Eu queria saber de outro jogador. Rodrigo Garro hoje pôde jogar um pouco mais, jogou 70 minutos, e é um jogador que é muito visado pela parte física, né? E eu queria saber se você consegue dar uma atualização, se ele já está conseguindo jogar os 90 minutos, e se você conta com ele para o resto da temporada, são e salvo. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes. Eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder fazer uma grande apresentação, até porque é um jogo complicado, um jogo difícil, onde nós temos que pensar sempre em estarmos com todos os jogadores em condições e recuperados para a partida seguinte. Dorival, aqui, boa noite. Matheus Ribeiro, da TV Globo. Eu queria te perguntar a respeito do Vitinho, porque
porque hoje ele fez o 24º jogo dele, ele já deu 4 assistências, né, contando com o ano passado também, mas ainda não marcou nenhuma vez. Hoje ele sai também, vê o Kaique, que é um concorrente de posição, marcando. Você sente que ele tem ficado um pouco ansioso com relação a essa primeira vez que ele pode marcar com a camisa do Corinthians? E é algo que vocês conversam? Você tenta deixar ele um pouco mais tranquilo de que esse gol vai sair na hora certa? O que você pode falar para a gente a respeito disso? Obrigado. O Vitinho é um jogador vivido, experiente, maduro, não tem motivos nenhum, caso esteja acontecendo esse tipo de situação, mas não tem motivo. Que ele continue sendo útil, continue dando a sua colaboração, o gol vai sair com naturalidade, é só a gente ter calma, paciência. Não vejo problemas nisso. Dorival, boa noite. Gabriel Oliveira, do GE. Eu queria que você falasse do Guinegão, né? Porque quando ele ganhou as primeiras oportunidades, ali marcou uma sequência de gols, e naquela oportunidade você já falava, né, que os jovens da base têm essa oscilação, né? E aí ele passou por isso, né, dessa baixa de passar um tempo sem marcar gol, sem ter oportunidades. Como que você trabalhou isso com ele, para ele também dar essa volta por cima, né, depois de tanto tempo sem marcar, fazer esse gol hoje? Obrigado. Continuar fazendo com que ele acredite, que isso seja um fato momentâneo, como nós sempre pontuamos. É natural isso, os jogadores oscilarem um pouco nesse processo. Eu já falei para vocês, na minha opinião, o jogador ele consegue uma regularidade, alcançar sim uma maturidade para que ele possa atuar com uma sequência de uma maneira regular, ele tendo entre 80, 85 a 120 jogos. Os jogadores oscilam nesse período, nesse processo. Não que não possa ser acelerado tudo isso, mas a grande maioria, às vezes, tem que chegar nesse momento para que possam encontrar aí uma estabilidade. Eu acho que isso vem acontecendo agora com o Bidon. Eu não tenho certeza, mas acho que passamos aí de 100 jogos já com o Bidon, não é isso, Olavo? Então, é mais uma amostra de que é uma observação que a gente faz de longo tempo, de convivermos com esses garotos aí durante um período muito longo, onde o lançamento é uma coisa, depois a manutenção, a sequência, isso tudo cria uma oscilação natural pelo próprio momento do atleta, né? Um momento que ele está buscando um amadurecimento e um crescimento. Boa noite, Dorival. José Eduardo, da Agência Ultimão. Bom, gostaria de saber sobre o Kaká, que novamente não esteve entre os relacionados para a partida. E eu queria saber se isso tem relação à lesão que ele teve ou uma possível negociação do jogador com outra equipe. Tem alguma coisa em andamento, nós estamos aguardando um desfecho, eu não posso arriscar colocando um jogador nessa situação. Dorival, boa noite. Vinícius Nasa, Dimensão Esportiva. No final do jogo, perto dos 30, você colocou o Memphis Depay para jogo para conseguir realmente... a estratégia foi para melhorar a partida ou visando o final de semana para ganhar mais tempo de jogo para já se estabilizar já no Paulista? Um pouco de cada coisa. O Memphis foi um dos que jogaram menos com a gente ao longo desse ano. Ainda precisa de uma minutagem um pouco maior. Pensamos até em colocá-lo um pouquinho antes, mas as coisas estavam desenvolvendo com uma boa dinâmica, não achamos conveniente. Seguramos um pouco, mesmo assim foi importante para que ele volte a ter um pouco mais de atividade e, em cima disso, uma melhor condição para o jogo do final de semana. Dorival. Marcelo Nascimento, do Tic-Tac Sports. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Felipe Longo. Ele vem ganhando algumas oportunidades sob o seu comando, mas também fala-se de uma possível chegada do João Ricardo até o fim da temporada, né, por empréstimo. Como que você avalia a atuação do jovem goleiro da base do Corinthians e quais os planos que você tem para ele ao longo de 2026? Obrigado. Eu acho que foi uma atuação hoje bem segura, muito mais regular nos 90 minutos, demonstrou uma confiança grande. Eu acho que é isso que nós queremos. É um processo que também vem evoluindo a cada momento. É um jogador que, tecnicamente, ele é muito bom. Eu espero que ele continue nesse processo. Caso venha acontecer uma situação futura, será por uma necessidade. Eu acho que nós vamos caminhando de acordo com as necessidades que vamos observando. Dorival, boa noite. Camila Fachola, da Rádio Coringão, aqui.
O desempenho dos garotos hoje os coloca como opções para o derby? Obrigada. Olha, eles estão dentro do elenco e eles são sempre uma ótima opção. Alguns vão ganhando um espaço um pouquinho maior que os outros, aí vai depender naturalmente de cada um deles. As oportunidades serão dadas com certeza. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Fim de papo por aqui, Capela. Posso fazer uma crítica construtiva? Fabiane normal, abriu a entrevista coletiva, né? Obviamente tem que ouvir sobre o jogo, mas não teve uma pergunta sobre o Palmeiras, pessoal. O Abel Ferreira elogiou o Corinthians. Disse que o Corinthians contra o Flamengo deu gosto de ver. Se o Corinthians pode ser campeão assim como o São Paulo, elogiando os rivais. Tem um derby que é um derby grande, porque o Palmeiras perdeu o Paulistão pro Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Tá com o Corinthians entalado. O Corinthians está no melhor momento que o Palmeiras nesse momento. Melhor momento que eu digo como atuação, né? E como títulos também. É um jogo que é um jogo que não é um jogo comum. Gigante, não é um jogo comum. É um jogo também na Neoquímica Arena. O Corinthians é favorito. Faz muito tempo que o Corinthians não é tão favorito como agora, ainda que o Palmeiras vá com força máxima também. Então acho que a molecada aí da entrevista não valorizou o clássico. Só trazer uma atualização, o que eu acho que houve de mais importante aqui nessa entrevista do Dorival Júnior é que ele confirma que a ausência do Kaká no jogo de hoje entre os relacionados é realmente por uma negociação em andamento. Mais cedo a gente trouxe que o Atlético Paranaense voltou à carga pelo jogador do Corinthians. Eu imagino que ele deva deixar o clube quando chega nesse ponto. Perdemos dele o ficar apresentador, fora. Fake news, para de dar fake news no ar, Fabiane. Perdemos o apresentador. Parece que está tudo caminhando muito bem. O Kaká que já teve, inclusive, passagem pelo Atlético Paranaense, né? O Corinthians contrata o Kaká quando ele estava no Atlético Paranaense emprestado ao Tokushima Vortis, um clube da segunda divisão do Japão. E agora, aparentemente, é um cara do agrado do Odair Helman, né? Vai atrás do defensor do Corinthians. Claro que Fabiano trouxe a informação correta, realmente Kaká volta a negociar com outros clubes e a tendência é que vá parar no Atlético Paranaense. É inacreditável, como é que podem os caras serem tão incompetentes, tão ignorantes, futebolisticamente falando? É um cara totalmente inqualificável tecnicamente para jogar em Série A. E vai o Atlético e volta a tentar contratar. Falei, Atlético Paranaense, o meu Coritiba venceu. Ih, rapaz, o Tite nem cumprimentou o técnico do Coxa, Fernando Seabra, Não foi direção Seabra, foi direto pro vestiário. Foi embora pro vestiário. Alô, Agrela, atualizando pra você aí. Rodada cheia de Campeonato Brasileiro, deu ruim no Mineirão, o Cruzeiro perdeu do Tite, Capela. Agrela. Oi, Fabiane. Desculpa, só Imagina. Não sei, prioridade aqui talvez, o Dieguinho tá falando, vamos ouvir? Claro, vambora. E a torcida cobrando já, falando que domingo é guerra. Como fica a expectativa para vocês e se dá confiança? A expectativa é da melhor possível, né? Ainda mais a gente conseguindo sair daqui com a vitória, né? E agora é em casa a gente fazer um grande jogo e ganhar do Palmeiras, né? Esse é o objetivo. O Dieguinho, qual a importância dos jogadores mais experientes darem uma moral para você, assim, como em jogos como hoje, onde 3 jogadores da base fizeram os gols? É muito importante, né? E o elenco todo, assim, do nosso grupo, eles sempre tentam ajudar, passam uns conselhos pra gente e a gente sempre tenta pegar o mais rápido possível para fazer a diferença, então. No jogo contra o Ceará, que você faz o primeiro como titular, você faz um primeiro tempo um pouco abaixo, no segundo tempo você melhora bastante, você é um dos melhores jogadores do segundo tempo. Hoje você também entra ali pegando ritmo e no segundo tempo evolui bastante. Isso faz parte da sua característica, um cara que dá as respostas, vai evoluindo durante o próprio jogo? Sempre vai evoluindo, vai pegando confiança também, né? E muito feliz, né, dos jogos continuar tendo essa evolução. Hoje conseguir consagrar com o gol e com a assistência é continuar assim, né? Dieguinho, e você junto com o Gui, vocês já formaram essa dupla aí, né? Então vocês já se conhecem muito. Dá pra prometer mais gols e mais assistências dos dois? Ah, vai sim, né? Vai sair aí, se Deus quiser. E a gente quando a gente joga junto, a gente se entende bem. E é continuar assim, né? Trabalhando pra ver se tem mais oportunidades igual essa. Foi no futsal a primeira vez que vocês jogaram juntos? Foi no futsal. A gente jogou junto desde os 9. E aí foi subindo, né, no campo também, sempre subindo as categorias juntos. Dieguinho, você ficou fora do banco de reservas da Supercopa. Como o Dorival conversa com vocês jovens, principalmente com você, que ganha oportunidade, fica fora de jogo decisivo, para manter essa confiança de vocês mesmo? Sim, acho que ali faz parte do processo também, né? A gente vai saber o nosso espaço, mas a gente vai crescendo também com as oportunidades, vai tentar buscar o nosso espaço ali também na equipe.
Diguinho, fala um pouquinho mais sobre essa sua relação com o Guinegão, além de você ter passado por esse tempo todo, base, futsal, vocês são bons parceiros fora de campo, como que funciona essa parceria, essa resenha, que vocês costumam fazer, além dessa boa relação dentro das quatro linhas? A gente tem a parceria aí de muito tempo, né, eu e o Guinegão, como dentro de campo, como fora também, a gente sempre, tipo, às vezes no lazer, assim, a gente sai pra comer junto, a gente gosta de fazer isso também, ficar na resenha, e acho que isso é muito importante também, passando pro campo, né. Ô Dieguinho, você comentou... Tá aí, Capela. Dieguinho, dos artilheiros da noite no Corinthians, marcou o primeiro gol dele pelo profissional, o segundo do Corinthians na vitória por 3-0, atendendo o microfone da Bandeirantes. O craque Bandeirantes, gol e assistência pra ele. Vamos lá, Grela, atualizando pra você daqui a pouquinho, se a gente tiver informação e condições, vamos ouvir também um trechinho da entrevista do Tite, se ele for pra coletiva, se não for demitido. Não, eu acho que ele no vestiário hoje não vai acontecer demissão. Acho que os caras, tá muito pesado o clima, mas amanhã, até porque... mas você manda o cara pra coletiva? Mas já aconteceu outras vezes. Também. Mas é ruim, né? O Diniz deu coletiva normal, né, o Guilherme? Deu. Sim, deu. normal. Então não tem que ver amanhã, cara. Amanhã que outra coisa, se terminasse hoje o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro estaria fora. Exatamente. Faltam 2 rodadas. Tem toda a razão. Vamos lá, Grela, atualizando pra você, super placar da Bandeirantes, solta a voz da Grelinha. Vamos lá então, porque terminou no Mineirão, como vocês disseram, Coritiba 2, Cruzeiro 1. Mais cedo tivemos um empate entre Vasco da Gama e Chapecoense, 1-1. Mesmo placar para Bahia e Fluminense, 1-1. E aí, nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos ainda outros resultados importantes, como a vitória, ou melhor, o empate entre Flamengo e Internacional, 1-1. Vitória aí sim do Bragantino sobre o Atlético Mineiro por 1-0. Santos e São Paulo, 1-1, que você conferiu aqui na Rádio Bandeirantes. Além de Remo e Mirassol, que ficaram no 2-2. O Palmeiras enfiou 5-1 no Vitória. Um jogo... jogaço, né, de Grêmio e Botafogo, 5-3 com hat-trick de Carlos Vinícius, aí atacante do Grêmio, realmente muito bom neste início de temporada. E aí, ao término dessa segunda rodada, que ainda tem o Corinthians para jogar, vale lembrar, contra o Atlético Paranaense, os dois vão se enfrentar no dia 19 deste mês de fevereiro, o G4 atualizado do Brasileirão. Repito, com Corinthians e Atlético Paranaense com uma partida a menos. Tem o Bragantino como líder, seguido de Palmeiras, Chapecoense e Mirassol. E o Z4 com Santos, Remo, Corinthians e o Cruzeiro, o Lanterninha, com 0 ponto. Sacanagem, né? Cruzeiro lanterna do Campeonato Brasileiro. Você vê como a Grela, ele é forte, né? Ele foi no 0 ponto. Aqui, ó, estávamos eu, o Capelanes e o Michel. A gente tá vendo a emissora que transmitiu o jogo. Para, Sport TV, pode falar. Aí entra o GC logo depois do jogo. Pressão, exclamação. Cruzeiro perde a segunda e a lanterna do Brasileiro. Aí eu cheguei pro Michel, pô, esse tipo de frase é uma frase muito dura pro lanterna do Brasileiro com 2 rodadas, cara. E na pressão que tá o treinador, escrever pressão, aí acabaram de mudar, ó. Cruzeiro toma a virada, perde a segunda no Brasileiro e torcida protesta. Já é mais, sabe? É mais interessante isso aí, é mais factível, é mais calmo isso aí. Mais calmo. Posso dar uma relativizada Voltou, aqui, fica então? na lanterna lá. Pô, pessoal, 2 rodadas, cara. Vou relativizar aqui. Sabe quem também tem 0 ponto? O Corinthians, nesse Campeonato Brasileiro, porque perdeu na estreia. Mas não significa absolutamente nada. Tem um jogo só, irmão. Exatamente. Por isso eu disse que eu ia relativizar. Quer dizer, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Bragantino seria o campeão. E o Corinthians estaria rebaixado. Crise no timão. Crise no timão, viu, Fred? Isso, cara. Essa foi boa. Crise no Remo também. Né? O Remo também tá na zona de rebaixamento. Não, o Remo tem que se preocupar mesmo. Então, se terminasse hoje, quem é que cairia? Com 2 rodadas. Crise. Pelo amor de Deus. Pressão nesses 4 times aqui, ó. Santos, Remo, Corinthians e Cruzeiro. E quem seria campeão? Aí é duro. Bragantino. Bragantino de Wagner Mancini. Tá vendo? E a Chapecoense na Libertadores de 2027. Vai! Grande Chape, é isso aí, que por sinal a Chapecoense está invicta nesse Campeonato Brasileiro. Uma vitória de goleada em cima do Santos e um empate no final do jogo contra o Vasco da Gama, fora de casa, hein? Sabe quem também está invicto na temporada? Na temporada? O Bahia, ainda não perdeu em 2026. Tem toda a razão. Inclusive vimos um lance patético aqui do Sanabria, jogador do Bahia.
coisa absurda aquilo ali. Eu vou fazer uma postagem no meu Instagram, porque assim, sabe que eu fico pé da vida Merecia aqui? ser expulso Eu também por acho. isso. Eu Ser falei assim, no expulso. mínimo um amarelo. Sabe por quê, Pretzel? Semana passada, eu vi uma covardia em cima do árbitro João Vitor Gobi, que xingou o Vinícius Lira. Xingou mesmo, ele xingou. Ele pediu desculpa. Mas tudo bem, mas assim, Reconheceu ele. todos os paladinos da moralidade e da justiça foram lá peitar ele. A boleirada corporativista foi lá reclamar. Só que eu não vejo nenhum movimento dos jogadores quando um jogador como o Sanabria, atleta Tem do toda Bahia, razão. faz essa palhaçada em campo. Aí eu não vejo. Então, assim, a moralização ou a desmoralização, ela só fica em cima quando não é com a classe boleira. Bando de corporativistas. Bando de... Não vou chamar eles de covardes, mas eles tiveram uma atitude covarde com a arbitragem. E eles são corporativistas porque eles poderiam ter tomado uma atitude semelhante com o jogador que tenta ludibriar a arbitragem. Quando é pra sacanear e prejudicar o árbitro, ninguém fala nada. Mas quando o árbitro toma uma atitude, aí todo mundo vai em cima do cara. Isso pra mim é sacanagem, tá? Pra não falar outra coisa aqui. Alô, Luiz Fabiani, Zona Mista, Neoquímica Arena, deu nós, deu Corinthians, 3-0 aí, Fabiani. É isso aí, Capela já posicionado aqui na zona mista do Corinthians. Daqui a pouco o Guinegão, vamos ver se vai dar tempo de conversar com ele, também um dos artilheiros da noite. Como é bom esse hino, né, Pretzel? Eu imagino você que é um gaúcho imponente, você que sai lá da sua Porto Alegre. Você vem, fica calma aí, ironizando. pera, deixa eu terminar de te molhar o conheço bico, já. velho. 11h37, tu vem com essa conversa fiada aí, Pera cara. aí, deixa eu terminar. Você sai lá de Porto Alegre pra ganhar o mundo, porque você é um vencedor. Você é um vencedor. Você sai de lá, entendeu? Sai de baixo. Você tá estudando pra dar palestra? Aí você vem pra cá pra ganhar vida em São Paulo, a maior metrópole do continente, né? Dá A pra primeira falar palestra assim, do vai ser país, aonde? da América Vai Latina, ser e aonde assim da vai. primeira palestra? E aí, de repente... Sindicato dos Guardadores você- de Carro. E aí você- Com essa motivação, E aí você vem pra São Paulo pra ganhar vida, pra se tornar um batalhador, um gladiador, um vencedor. Eu tô ficando emocionado O com seu essas monopólio construído através do fruto do suor do seu trabalho, de maneira honesta e transparente e correta. E aí você vem... Qual o Pix, irmão? CPF. E aí você vem para trabalhar em São Paulo e se depara com uma grandeza chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Como é bom ser corintiano, né, Pretzel? Não é verdade? É verdade. Porque o Corinthians é invejado por todos. Todo mundo tem um pinguinho de corintianismo no coração. Concorda comigo ou não? Não. Não? Então tá bom. Que dizer sobre esse Corinthians para 2026, mestre Alexandre Pretzel? Muito focado, muito competitivo e muito organizado. Tudo isso dentro de campo. Fora de campo, eu acho que tem que melhorar. Ô Fabiani, tá me ouvindo, Fabiani, por favor? Sim. Qual o peso que o Rubens Gomes tem hoje na diretoria do Corinthians? Se ele indica um jogador, você acha que ele ganhou comissão, que ele participou da negociação, ou é porque ele é amigo do Osmar Stabile? Não, Pretzel, esse tipo de sugestão, na realidade, ele ocorre por várias alas do Parque São Jorge em vários momentos. Inclusive, tem outros jogadores que foram contratados que eu não duvido que tenham sido orientados, enfim, indicações de outros conselheiros, mas que não vieram a público. Esse foi um caso que eu apurei. Então, foi uma informação que eu tive do bastidor, outros colegas também tiveram a respeito da participação do Rubão na indicação. Ainda soube que, apesar da indicação, o nome foi levado ao scout do Corinthians para aprovação e posterior contratação, mas não é um dos caras mais influentes, não, no dia a dia. Tem outros conselheiros mais próximos do Osmar Stabile que pouco aparecem e que conseguem ditar mais os ritmos do futebol. Cito, por exemplo, o Fran Papaiordano, que é um conselheiro vitalício do Corinthians, compõe o mesmo grupo político do Osmar Stabile. Não só ele, o Paulo Garcia também, figura antiga do Parque São Jorge, é um cara muito ouvido pelo presidente do clube. Então, esse tipo de orientação é normal. O caso do Milanz eu trouxe porque realmente o Rubão é um cara que está, de certa forma, alheio à política do Corinthians, é alguém que dita muito o ritmo das eleições, não à toa ele elegeu o Augusto Melo, acho que dá para dizer isso, ele conseguiu fazer uma frente ampla de oposição para concorrer contra o André Negão, então, naturalmente, ele tem sim o seu peso, mas não está nos conselheiros mais relevantes do dia a dia do Corinthians. Agora eu queria lamentar muito a atitude do Luiz Fabiani, ao vivo, pro microfone da Bandeirantes, pro planeta inteiro trazer uma fake news que o Kaká está a caminho do Atlético Paranaense. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, velho. E eu tô de olho aqui nas paredes da Neoquímica Arena para ver se alguma parede fala comigo, viu? Pra gente ter mais detalhes, porque eu tentei e fiquei no vácuo.
Graças a Deus, cara, que você esteja errado. Eu não lembro de uma barrigada do Luiz Fabiano, até quando ele trabalhava em outras emissoras, sempre acompanhou o Twitter já teve. Luiz Fabiano. Mas, outra coisa, uma pergunta pro Fabiano. Peraí, irmão, você tá me borrifando, deixa eu molhar o bico aqui, você tá muito... Conteúdo, não tá faltando, você tá ansioso. Sabe por quê, Preto? Eu percebo a sua atmosfera para jogos do Corinthians é uma atmosfera diferenciada. Viu, tu tá devagar hoje, por isso que eu tô te atropelando, não. Tô acrescentando conteúdo. Mas você não jogou bola? Não joguei. Não joguei. Isso faz de você o quê? Não, isso é uma boa pergunta. Eu posso opinar sobre futebol? Você jogou? Não. Eu acho que não. Não? Putz. Então é bom eu ficar em silêncio, talvez. Né? Ou me retrair, de repente. Né? Ainda dá tempo pra você jogar bola, Preto. Tem curso pra jogador. Né? Tu é bandido demais, né? Fala, Preto. Então é isso. O que nós estávamos falando mesmo? Nem lembro também. Ia perguntar pro Fabiano. Destaque final, irmão. Não, eu ia perguntar um negócio pro Fabiano agora. Esqueceu? Por favor. Então não era importante. Esqueci. Da barrigada, das paredes da Neoquímica Arena. Por que o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, está contratado, Fabiano? Sim, ele ainda vai passar por exames médicos, Pretzel, no próximo mês, tá? Só em março. Então é uma contratação que está engatilhada. Eu acho que esse é o termo correto. E há uma preocupação com os exames, até porque ele vem de uma lesão razoavelmente séria ali no Fortaleza, que tirou ele da reta final da temporada. Mas, se tudo correr na normalidade, ele será, sim, o goleiro reserva imediato do Corinthians. Vou falar a percepção que eu tenho, que o Felipe Longo ainda não está pronto para jogar tantos jogos na temporada. E outra, e com todo o respeito à análise do Ronaldo, sem dúvida, porque ele foi goleiro, falhou no gol anulado. Falhou, pra mim falhou. Não é perseguição, é apenas uma observação de um lance que ele sabe, ele tá com o lance à frente dele, claro, e ele, sabe, demora pra chegar na bola. Só uma pergunta, o Felipe Longo, ele tá há quanto tempo no Corinthians, Fabiane? Você que sabe tudo da base do Timão? Ele tá desde o Sub-10, então desde 2015 ele compõe a base do Corinthians, sempre foi destaque, inclusive foi campeão sul-americano Sub-20 com a seleção brasileira. Nos profissionais, isso chama muita atenção. Ele treina com o time de cima desde 2019, quando ele tinha 14 anos e virou uma espécie de xodó do Cássio no dia a dia ali. O Cássio sempre cravou, esse menino vai ser um grande goleiro, vai ser um grande goleiro. E o Corinthians sempre levou isso muito a sério. Não à toa, ele atropela o Donelli na concorrência, né? O Donelli ainda está no Corinthians, para quem não sabe, mas no dia a dia o Felipe Longo atropelou ele. Também o Cauê, que é outro goleiro um ano mais velho que o Felipe Longo. Hoje era o goleiro reserva do Corinthians, é o terceiro arqueiro na hierarquia do Corinthians, mas o Felipe Longo já treina no dia a dia do profissional, por mais que tenha só 20 anos, há 6 anos. O João Ricardo foi bem no Fortaleza, antes da lesão. Foi um bom goleiro. Então, mas a minha pergunta, nada contra o Longo, tá? Eu já tinha ouvido falar na base, nada, Felipe Longo, tenho nada contra, pelo contrário. Mas sabe o que eu acho engraçado? O cara tá desde o Sub-10 no Corinthians. Quantos anos ele tem hoje, Fabiane? Ele é de 2005, então ele faz 21 nesse ano. Pô, o cara tem 21 anos, tá desde o Sub-10, e ele não tá pronto para ser profissional, para ser um goleiro reserva quando necessitar? Então desculpa, velho, aí você tem que recorrer ao João Ricardo, que até que é um bom goleiro, mas nunca foi assim um goleiro titular incontestável e um gigante do futebol nacional. Teve boas passagens, Fortaleza teve lesão, América Mineira a gente lembra dele, mas agora, time do tamanho do Corinthians, não chegou nem a passar na porta. Então assim, se um cara que tá desde a categoria Sub-10 do Corinthians, com 21 anos, não tá pronto, e o Corinthians tem que recorrer a um reserva, que nunca jogou em time gigante, nunca foi um titular incontestável, nunca foi um gênio como goleiro, alguma coisa de errado não está certa com o Felipe Longo. Ou tô sendo muito duro aqui com o rapaz, ô Fabiane? Capela, eu acompanho de certa forma, ele nunca foi o meu goleiro favorito da base, mas a posição de goleiro normalmente requer mais alguns anos para o jogador ficar na idade ideal, né? Quantos goleiros sub-23 a gente tem na Série A aí, de titulares? Acho que hoje, que me vem à cabeça, é só o Pedro Morisco, do Curitiba, né? Então, boa parte dos goleiros, eles tomam mais tempo, de fato, para maturação. Eu acho isso normal, até por uma questão de biotipia, para crescer, para ganhar músculo, enfim. Vamos ver, torço muito pelo Felipe Longo, é um cara com um comportamento elogiadíssimo no dia a dia, mas esse primeiro momento no profissional, apesar de não ter levado gols hoje, ainda não é dos mais positivos, né? Tem toda a razão. E aí, a gente tá nessa zona mista aí, alguém mais passa no Corinthians, como é que tá essa situação? Capela, encerrou por aqui, o Guinegão foi o último a falar, só que você sabe como é que é a zona mista do Corinthians, tá? Eu sou um bom repórter, mas não consegui furar ali 45 pessoas pra chegar e tava atrás dessa informação do Kaká. Então o Guinegão a gente vai recuperar daqui a pouco, Fabi, na programação da Bandeirantes a gente Desculpa traz. te borrifar, quantos passaram aí na zona mista? Enquanto a gente tava na coletiva, passaram
2. O Kaique mas e a gente pegou o final do Dieguinho. O Guinegão passou no final. Foram 3 atletas. Não, mas de acordo com o manual da CBF, 4 jogadores são obrigados a passar na zona mista. Ah, mas é a federação hoje, né, Pretzel? Paulista. Ah, perdão. Bom dia, irmão. Faltou conteúdo. Me enganei. Faltou conteúdo. Me enganei. Então Corinthians e Palmeiras é federação. Quando é que é o próximo jogo? Bom, Corinthians e Bragantino na próxima quinta-feira. Eu fiz a confusão. Manual do Brasileiro. 4 jogadores são obrigados a passar na zona mista. Eu não sei se... Não tem titular. 4 jogadores têm que passar. Sim, exato. Deixa eu até aproveitar, e eu não tenho problema nenhum em citar os nomes aqui. Deixa eu mandar um abraço primeiro para o Felipe Espínola, que vai assumir o Departamento de Comunicação do São Paulo. Um abraço para ele. Boa sorte, um abraço para ele. Certamente está em melhores mãos a comunicação do São Paulo. E eu quero aproveitar para falar sobre este sujeito chamado Olavo Guerra. Grande Olavo Guerra, melhor aluno que eu tive. Um dos melhores assessores de imprensa que eu já tive o privilégio de trabalhar. Vinícius Rodrigues trabalhou muito tempo no Santos também, hoje está na equipe do Corinthians. E por que Oliveira. Oi? Vinícius Oliveira. Meu Deus do céu, Vinícius Oliveira. Vinícius Rodrigues, nosso parceiro do Sport TV, meu amigo também, um abraço pra ele. Até eu erro, né, Pretzel? Até eu erro, exato. O Vinícius Oliveira, um abraço pra ele. Grande Vinão, uma história de vida maravilhosa também, toda a minha admiração e respeito pra eles e por eles. Mas fica aqui uma sugestão, tá? Pra esses 2 grandes profissionais, que vocês possam dar uma mexida nessa zona mista aí da Neoquímica Arena. Porque até nos tempos em que eu era o setorista do Corinthians, era uma zona, era uma dificuldade. Eles colocam aqueles pirulitos, aquele cercadinho, tudo bem que eles separam a TV de um lado, o impresso do outro, o rádio do outro, mas é muita gente que cobre o Corinthians, porque é um time popular, gigante, assim como Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e assim vai. Então você tem que ter uma zona mista condizente ao time que vocês trabalham. Então essa zona mista que fica um por cima do outro, se vocês conseguirem ampliar, vou dar um exemplo aqui, em jogos da Comebol, da Sul-Americana e da Libertadores, geralmente a zona mista, bom, pelo menos no período que eu tava lá, ficava mais ampla. Então assim, nem sempre o jogador vai querer falar, não tem problema nenhum, mas pelo menos você abre mais espaço, você dá mais campo para que as pessoas possam fazer o trabalho de forma decente. Porque muitas vezes o trabalho do repórter lá é indecente. A gente vê, desculpa, a gente só quero falar uma coisa aqui. Eu já várias vezes, trabalhando como repórter, eu fiquei constrangido de ter uma mulher na minha frente, porque eu falei, cara, daqui a pouco ela vai achar que eu tô fazendo alguma coisa nela, porque era um espaço tão curto para você conseguir falar com o atleta, um por cima do outro, que eu ficava de costas. E descostas, muitas vezes eu não conseguia nem chegar perto do jogador, porque fica um homem, fica uma mulher, fica não sei o quê, fica um em cima do outro. E hoje em dia você sabe que o negócio você tem que estar cada vez mais distante para correr o risco de falarem que você está fazendo alguma coisa que você não está. Né? Porque tem muita gente que toma proveito da situação. Graças a Deus não é nosso caso, que a gente tem caráter, né? Posso falar pelo Pretzel, pelo Fabiani. Então a sugestão, Olavo Guerra, Monstro e Vinícius Oliveira, ampliem, e não é difícil, estiquem um pouco mais a zona mista da Neoquímica Arena, para que o jogador que passar, o repórter tenha uma condição mínima de trabalho para esticar o microfone não em cima da cabeça do outro, não batendo no celular que o outro está filmando para trazer informação para a rede social, para o YouTube, para a TV, para a rádio, para a internet, não importa. Então fica aqui a minha sugestão para esses 2 grandes profissionais de imprensa, que a zona mista da Neoquímica Arena seja mais ampla, mais aberta para que a gente possa trabalhar. Em Porto Alegre também tá uma confusão lá em jogos da dupla Grenal, e aí é o seguinte... Eu não quero falar em segregação, eu não gosto disso, viu, de uma separação, Capelanes e Fabiani. Mas eu acho que a mídia tradicional que acompanha futebol, a Rádio Bandeirantes cobre o Corinthians há quanto tempo? 80 anos, tá? Então, não dá para misturar assim, ó. Então, quem é identificado, certo? E quem tem o seu blog, seu canal, seu produto particular, certo? Acho que não pode estar misturado com a mídia que cobre o clube há um tempão. Acho que a zona mista, independentemente de mídia, por exemplo, eu quero saber do Guinegão ou do Dorival Júnior, certo? Qual o sistema tático do Corinthians, certo? Se o Dorival pretende aproveitar o menino ou não. Um rapaz que tem um perfil ligado ao Corinthians, identificado ao Corinthians, ele pergunta o seguinte: o juiz roubou o Guinegão, certo? O juiz nos roubou hoje, Guinegão. Entende o que eu quero dizer? O nível de pergunta e o foco da pergunta. Concordo eu contigo. acho que essa mistura, ela não deve acontecer. E não é segregação, certo? Quem não é da mídia
tradicional que há anos cobre o clube, fica de um lado, certo? E quem cobre o clube há anos e no dia a dia, fica do outro. E não é uma segregação, cada um na sua editoria, na sua linha editorial, certo? Não, e no perfeito, e na sua busca de conteúdo. Dá prioridade para a TV, porque paga o dia de transmissão, dá prioridade para a TV, tá tudo certo. Aí depois você pinga para a rádio, depois você pinga, por exemplo, para o impresso, e depois você coloca o pessoal dos canais de influencer, nada contra, tem espaço para todo mundo, entendeu? Você pode fazer TV, rádio, pessoal da internet, mídia escrita, e aí depois os influencers que lá vão estar com a sua canal segmentado. Hoje, por exemplo, uma observação. Ninguém perguntar do clássico contra o Palmeiras hoje. Pois é. Foi uma surpresa muito negativa. Eu também, eu tô contigo. Eu concordo contigo nesse sentido aí. Luiz Fabiani, bom, já que zerou, acabou o arroz aí, acabou o milho, acabou a pipoca. Zona mista da Neoquímica Arena deu timão 3-0, daqui a pouquinho os gols narrados por Ulisses Costa. Fabiani, trabalhos técnicos externos de quem aí perto de você, Fabi? Estou com Guilherme Azeitona e Daniel Xingotti. Maravilha, um abraço pra eles, esse sonsaço. Sem esses caras não tem áudio, não tem som, não tem imagem também. Destaque final da reportagem Bandeirantes, próximo jogo contra o Verdão, Fabiani. Próximo jogo contra o Palmeiras, clássico, derby, jogo importante que pode mudar os rumos da temporada, tanto para Corinthians quanto para Palmeiras. Notei aqui na Neoquímica Arena uma saída bem acelerada por parte da delegação, tá? Não só jogadores, mas comissão, também aqueles que ocupam cargos mais altos no futebol, porque falaram que o tempo de preparação vai ser curto, então é uma volta rápida agora. Alguns jogadores pegam seus carros, outros voltam com o ônibus rumo ao CT, então o Corinthians com pressa para retornar e para iniciar a preparação pensando no clássico contra o Palmeiras. Amanhã no CT, somente os jogadores que jogaram menos de 45 minutos hoje na Neoquímica Arena, para na no sábado, uma última atividade tática para o Dorival Júnior definir os 11 que vão a campo, e no domingo, a partir das 8h30, o clássico entre Corinthians e Palmeiras. É claro que a Rádio Bandeirantes estará aqui na Neoquímica Arena, trazendo todas as emoções desse grande clássico, Capela. Boa, Fabiano, um abraço para você, bom descanso e até amanhã, Fabi. Até amanhã, Capela. Um abraço pra você, pro Pretzel e pro Guilherme Agrela na produção. E que você esteja muito errado, que o Kaká continue no Corinthians, ou se for mudar, que não vá pro meu Atlético Paranaense. Fica no timão, Kaká! Tu acha que o mundo se resume ao Atlético, cara? Não, a informação do Fabiani é que o Kaká tá negociando com o Atlético Paranaense. Eu não quero o Kaká no Atlético Paranaense. A gente fala do que a gente quiser aqui, Xandão, mas eu não quero o Kaká no Atlético Paranaense. Chega, já deu, já não basta um monte de tranqueira que passou por lá. Quero mandar um abraço a Mário Celso Petralha, o maior dirigente da história do Atlético Paranaense. Disparado. Gaúcho de Erval Grande. Grande o quê? Não, Erval Grande é o nome da cidade. Sabia que os pais dele são uruguaios, né? Sim. Uruguaios. Muito bem. 11h54. O que é a Grela? A Grela, deixa eu te explicar uma coisa, meu garoto. Vem cá. Você fique à vontade para pegar o microfone e falar, velho. Você tá em casa. A Rádio Bandeirantes é toda tua, meu irmão. Agradeço. Isso é um perigo, né? Cara, eu adoro ele fica constrangido, ele não fala no ar com a gente, você trabalha em rádio. Pega o microfone e fala, velho! Eu estou coordenando aqui. Entendi. Boa, eu gostei. Eu falei. Nota pra coordenação de Guilherme Agrela. 2. 6. Ótimo, tá bom. Agora, ele já me perguntou, hoje foi a 6ª vez. E eu falei, tá tudo certo, irmão. Fui bem na final da Copinha. Não. Foi muito bem, Eu perguntei uma vez no último domingo. Foi muito Faz 10 dias o negócio, ele tá perguntando novo, até agora. Me cumprimentou. E aí, o que tu achou? Foi legal, cara. Foi muito bom. Mas sabe o que eu tava falando? Que eu coloquei ali na pasta. Que a gente gosta. Eu sei. Eu coloquei na pasta sonora das vaias da torcida do Cruzeiro em direção ao técnico Tite após o apito final. Que por sinal, Agrela, ainda não começou a entrevista coletiva do Tite, não sei nem se vai ter a entrevista do Tite, hein? Ouça só o que aconteceu agora no fim do jogo, transmissão do Sport TV, vamos dar o devido crédito e as vaias em cima do técnico Tite. Ouça só, torcedor. E Tite vai tomar caju, realmente não deu liga Tite e Cruzeiro nesse momento, né, Pretzel? 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas. Caraca, velho. Jogos que ele poderia perder. Perdeu pro Galo,
E não poderia, né, na teoria. O que eu poderia... Pelas circunstâncias, exato. Tamanho de jogo, certo? Perdeu pro Galo, perdeu pro Botafogo, tomou 4 do Botafogo, né? Esse jogo contra o Curitiba hoje não dá pra perder. Não dava, de virada Esse jogo não podia perder. E assim, o Cruzeiro teve chance de matar o jogo no primeiro tempo. Não matou. E aí perdeu de virada. Então é o seguinte, o futebol ele é cruel, duro. O Tite nas entrevistas ele não tem ido bem. Parece que ele não mudou muito. Tem horas, né? O Luciano Signorini, que é uma das melhores pessoas que eu conheço. Lembra que o Luciano fez o Tite ficar expansivo e espontâneo quando ele começou a treinar o Corinthians? Sim, lembra disso? Lembro. O Tite era um cara muito, muito prolixo e muito, né? E com um vocabulário rebuscado. Sim. Não sei se tu concorda comigo. Concordo. O Luciano chegou e disse, cara, tu tem que ser mais Tite. O Luciano já contou isso pra nós. Aliás, um abração pra ele, faz tanto tempo que eu não falo com ele. É uma das melhores pessoas, um dos maiores profissionais que eu conheço. O Luciano Signorini disse pra ele, tu tem que ser mais Tite, né? Fica mais solto nas entrevistas. E ele fez media training, né? Pô, virou... O Tite deu palestra como campeão da América e do mundo por todo o Brasil. Tá lembrado? Antes de comandar a seleção brasileira. E foi pra seleção porque era a bola da vez. Foi pra seleção numa escolha correta em 2016. Correta. Achei o trabalho dele comum até 18, mesmo que ele tenha recuperado a seleção brasileira. Na Copa de 18 acho que ele foi mal. E acho que foi um equívoco ter renovado com ele pra Copa de 22, mas a CBF apostou. Então foram 6 anos à frente da seleção. E aí não funcionou. Porque tu ficar em primeiro e sexto na eliminatória é a mesma coisa pra mim, né? E aí caiu pra Croácia e caiu pra Bélgica. E acho que ele não conseguiu se recuperar direito. O trabalho no Flamengo foi um fiasco. Lastreado e valorizado por um cara que ficou amigo dele na Copa América de 19, que foi o Rodolfo Landim. É verdade. Que era o chefe da delegação da seleção. Certo? Então, assim, a imagem do Flamengo já ficou ruim. E o Matheus, eu tenho falado sobre isso. Eu vi o Matheus pequenininho em Porto Alegre, crescendo, né? O Matheus se estudou, se preparou, mas não é a mesma coisa. Tu vê o Lucas Silvestre nas entrevistas do Dorival? Tu vê? Não. Tu vê o Lucas Silvestre com um tablet dando instrução para jogador na beira do campo? Não. Eu vejo o Lucas Silvestre mais como um preparador físico do que um preparador técnico. E de vez em quando tu nota que o Dorival quer fazer uma mudança, ele encosta no Dorival, os dois ficam ali cochichando, né? Que é o normal, ele é da comissão técnica, perfeito? Sim. Mas tu não vê ele tentando ser protagonista em relação ao pai. É verdade. Certo? Nada contra o Matheus, mas tu levar o Matheus toda hora pra entrevista, o Matheus ia ali, viu na pausa pra hidratação, certo? E querer falar também. O Ramon Dias fazer isso com o filho dele. Também, uma forçação de barra. Exato. Não que o Matheus não tenha condição, mas não é o momento. Tem que ser muito... Cada um no seu lugar. Muito cuidadoso, que o futebol também tem muita fiscalização hoje. Verdade. Tanto de dirigentes quanto de torcedores. Então, assim, não deu liga, mas eu não sei se é a hora de trocar. É que se tu não troca agora também, se tu não ganhar no domingo pelo Mineiro, pode cair fora do Campeonato Mineiro também, é uma confusão. É difícil. Futebol é complicado. Tem toda a razão. 11h59, caramba, Xandão, fomos direto, hein? Sem nossos parceiros comerciais que eu preciso colocar. É verdade. Mas precisa terminar agora que a gente vai ficando por aqui. Um abraço, mestre. Prazer imenso. Cuidado com... Não, eu sou destro, eu não sou canhoto. Irmão. Cuidado, eu sou destro aqui, pra te cumprimentar, certo? Legal, bacana. Agora tem horas que aperta e fica ruim. 11h59, primeira pausa do apito final da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do seu clube de coração. Até já! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E
aí, senhor Valdir, como andam os negócios? Ótimo, dona Romilda. Desde que eu comecei a transportar com a Braspress, as entregas ficaram muito mais fáceis. Que ótimo. Eu também trabalho com a Braspress. Cliente satisfeito é garantia de venda certa, né? Exatamente. A Braspress está em todo o Brasil e tem um prazo de entrega que impressiona. Afinal de contas, são mais de 3.000 caminhões e 2 aviões Boeing só para transportar encomendas. Sem falar no rastreamento online, no gerenciamento de risco e tecnologia. Dá confiança tanto pra gente quanto pro cliente, né? É verdade, dona Romilda. Com a Braspress, a gente só se preocupa em vender. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Guia de Motéis Go apresenta Camarote Euforia. O Carnaval de São Paulo pede uma experiência à altura. Vem viver o Camarote Euforia no Sambódromo do AMB. Open Bar e Open Food. Shows ao vivo de Renato da Rocinha, Billy SP e muito mais. Além do conforto e a melhor vista dos desfiles. Garanta agora seu ingresso e transforme sua noite em um espetáculo. Compre no site clubedoingresso.com/Camarote Euforia. Euforia com PH. Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas, a partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá experto em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. Rede Bandeirantes de Rádio. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A paz nas cozinhas dos restaurantes está perto do fim. Vem aí a nova temporada de Pesadelo na Cozinha. O nosso chefe Eric Jacan está chegando para salvar restaurantes com desafios ainda mais complicados. Ou seja, vem muita bronca por aí. Nova temporada de Pesadelo na Cozinha, a partir de 24 de fevereiro, na Band TV. A festa mais animada do mundo vai começar. Estamos chegando na Band. Vamos curtir os maiores hits do carnaval. Tem os trios elétricos direto de Salvador. No Rio de Janeiro, o desfile da Série O. O desfile no Sambódromo em São Paulo. A partir do dia 12. Vem curtir o carnaval com a gente. Vem pro Band Folia. É só um jogo. E a gente acha também que é o mais importante de todos.
A cada partida é assim. A cada jornada esportiva. Ótima Nossa equipe de esportes se dedica a fazer com que os momentos de análise e reportagens nos campos, que as transmissões de futebol estejam entre as melhores coisas do seu dia. E que fase, hein? Visão panorâmica. É uma equipe que tem um lastro. Mas o que é isso? A verdade é essa. Futebol Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Estamos de volta, apito final, 00:05. 00:05. Gente, ó, é o seguinte, pra gente colocar um ponto final, eu prometi que nós falaremos rapidamente do seu clube de coração e faremos. Em Palmeiras, em vias de fechar a contratação, quem sabe nessa sexta-feira o Palmeiras vai oficializar a contratação de John Arias, 25 milhões de euros. 25 milhões de euros dá quanto em reais, hein, Agrela? Vamos lá, vai, o euro tá aqui, vai, coloca 6. 154 milhões. Quanto? 154 milhões de reais. Ainda mais barato que o Paulinho, né, que veio por pouco mais de 160 milhões de reais, o cara que veio machucado, não joga, tá mais em desfile, quero ver no carnaval agora, essa boleirada machucada vai ficar perambulando pra lá e pra cá, não tem nada a ver com o que o jogador faz fora de campo, que se exploda, mas no caso do Paulinho, que custou uma bagatela, que não joga, que ninguém tem transparência. O Palmeiras, como a gente costuma falar, virou a Coreia do Norte, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, tantos clubes do Brasil. Mas ninguém sabe o paradeiro do Paulinho. E aí, volta quando? Só depois da Copa do Mundo? Mano, daqui a pouco o cara sabe o que acontece, acaba o contrato dele, ele não jogou pelo Palmeiras e custou uma bala. Hein, Agrela? É verdade, E curiosa, né? Inusitada essa situação. Eu nunca tinha visto um jogador ser contratado e jogar de fato mais de um ano e meio depois. Realmente nunca vi. Agora, o pouco que ele jogou já fez muita diferença na Copa do Mundo de clubes, né? Pra mim, ano passado foi a grande contratação do Palmeiras. Uma pena que não teve condição de jogar, exatamente. Mas não joga, é uma grande contratação, o cara é bom de bola, mas o cara não joga, velho. Agora, o John Arias, ele vem pra... Ah, tá louco, né? Esse cara ele é muito bom. Esse cara muito é muito bom. Esse cara é muito bom de bola. Ele é muito bom de bola. Ele e o Andreas Pereira talvez sejam os jogadores mais diferentes do Palmeiras nesse elenco, né? Agora, o Maurício também jogando muita bola, mas... Eu acho o Andreas Pereira... superestimado? Ah, eu acho, velho. Eu acho que ele é todo esse jogador que muita gente fala. Não, é o gênio da bola. Parece que você tá falando do Rivaldo, né? É um jogador bom. Andreas Pereira ou Lucas Paquetá? Estilos diferentes, né? Cara, posso falar, mesmo nível. Mesmo nível aiada aí que a gente costuma falar, entendeu? Porque, ó, vem cá. Douglas Luiz, Joelinton, João Gomes, o Bruno Guimarães acho que é um pouco melhor, mas também nada absurdo. Paquetá, Andreas Pereira, são jogadores, são tão próximos do mesmo nível que estão praticamente no mesmo nível em termos de clubes atuando no futebol europeu quando estavam lá, por exemplo. Um joga no Aston Villa, o outro no Wolverhampton, o outro no Newcastle, o outro vamos lá, no West Ham. O outro joga, entendeu? No Bournemouth. Fulham, entendeu? É isso aí. Esse é o nível, mas aqui no futebol brasileiro, claro, são diferentes, mas não acho que são todos esses jogadores aí que muita gente pinta, mas respeito a opinião de todo mundo. São Paulo, na expectativa agora de tempos mais tranquilos, mais calmos, com a saída oficial do Casares e agora o Harry Macy Jr. dando aí o seu trato no time, e o Santos numa situação delicadíssima, próximo jogo do Santos no Paulistão contra o Noroeste fora de casa, confronto direto contra o rebaixamento. Acho que o Santos não cai, mas tem que abrir o olho, e depois o Santos fecha sua participação na Vila Belmiro contra a equipe do Velo Clube. É isso aí, 00:10. A graninha, estouramos um pouco aqui, mas tudo para poder atender o ouvinte Bandeirantes. Até daqui a pouco, hein? Estaremos juntos já no Esporte em Debate a partir das 7h30, Grela. Perfeito, viu, Capela? Só uma sublinhada no Santos, que é o 14º colocado do Campeonato Paulista, com 6 pontos, 2 a mais que o Velo Clube. E na última rodada tem Santos e Velo Clube. Então vai ser realmente muito, muito interessante esse final de Campeonato Paulista para a equipe do Santos, que infelizmente, né, briga contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. Capela, um abraço para você, bom descanso e até amanhã. Até amanhã. Até daqui a pouco, né? Porque já estamos na até daqui a pouco, exatamente. Faz parte. Beto Rebeck, só posso te agradecer, irmão. Um dos grandes profissionais do Grupo Bandeirante de Comunicação, Beto Rebeck.
cruza, cabeceia, volta para marcar. Michel Lopes, a mesa de som. E lá com as imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o grande, o gigante Alexandre Marques. A gente volta nessa sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, com o Esporte em Debate. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e, como sempre, todo mundo junto, vai! Tchau! Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.